Mirassol, Ponte Preta, Guarani, Santo André, Mirassol, Ponte Preta, Rafael Pio. 18 horas mais 7 minutinhos, sejam todos muito bem-vindos ao Futebol CBN Campinas, sabadão de carnaval, sabadão de folia, mas que folia o quê? Aqui a folia é dentro de quadra e dentro de campo. Já acompanhamos a vitória do Vôlei Renata um pouco mais cedo, aqui nos 99.1 da CBN Campinas e também no youtube.com/CBN Campinas, e a partir de agora começa a rodada dupla do Futebol CBN. Para você que está no YouTube, pode até acompanhar a imagem aqui atrás de mim, ó. Rodada dupla. Para você que está no FM 99.1, a partir de agora tudo sobre Mirassol e Ponte Preta. E na sequência, terminando a partida lá no Maião, tem Guarani e Santo André com o comando de Carlos Cabela. Aliás, daqui a pouquinho o Cabela já no estádio Brinco de Ouro da Princesa, trazendo as primeiras impressões, visões e tudo mais do gramado do Brinco. Bugre buscando mais uma vitória na competição depois da vitória no derby. Mas o assunto agora é Ponte Preta, o assunto agora é Macaca, que enfrenta o Mirassol daqui a pouquinho, com estreia de novo treinador, hein? E quem traz as primeiras informações da Macaca, as primeiras da Ponte, é a Adriana Almeida. Boa noite, Dri, bem-vinda. Bom sábado de carnaval, Dri. Boa noite, ótimo sábado de carnaval para você e para os ouvintes CBN. A Ponte Preta de comando técnico novo. É a estreia do técnico Hélio dos Anjos, que chegou no meio da semana, teve apenas 2 dias de trabalho para ajeitar a Ponte à sua maneira e já faz 3 alterações no time para o jogo de daqui a pouquinho contra o Mirassol fora de casa. A Macaca, que vem de 4 derrotas seguidas, 3 delas no Campeonato Paulista, além da eliminação na Copa do Brasil. O time corre riscos de rebaixamento, hoje perdendo. Pode entrar na zona de degola e aí vai ficar numa situação muito mais difícil. A Macaca, então, com 3 novidades e um desfalque certo entre os titulares, o Pedro Júnior com uma lesão na coxa. Essas as primeiras informações da Ponte Preta, Macaquinha, que daqui a pouco estreia novo treinador. E o Mirassol, hein, Dri? Essa equipe que vem dando muito trabalho e fazendo um grande Paulistão 2022, hein, Dri? É o quase imbatível Mirassol do técnico Eduardo Batista, que só perdeu uma partida no Paulistão até agora para o Corinthians, na Arena do Corinthians. O time tá a 3 jogos sem perder e tem a melhor campanha no geral. O time do Mirassol vai engatar aí uma sequência importante, porque pretende, diante da Ponte Preta, encaminhar muito bem a classificação e chegar com moral para o jogo contra o Grêmio, a estreia na Copa do Brasil no meio da semana. E quem imaginava que Eduardo Batista iria poupar, não. Ele vem com o mesmo time que venceu o Água Santa na última rodada do Paulistão. Essas as primeiras informações de Ponte Preta, de Mirassol. Daqui a pouquinho a bola rola lá no Maião a partir das 18h30 e você vai poder participar com a gente através do nosso WhatsApp. Mande o seu áudio, inclusive, para nós, 991869070, 991869070. E nós também já estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Você pode também deixar a sua mensagem lá no chat, que nós vamos ouvir e trazer aqui nos 99.1 e também no YouTube. Ele está escalado para comentar a partida e traz as primeiras informações, o que esperar do confronto de daqui a pouco entre Mirassol e Ponte Preta. Boa noite, Gabi Castro.
Olá, boa tarde a você, Rafael Pio, Adriana, aos amigos da CBN Campinas. Olha, uma estreia indigesta, viu, para o técnico Hélio dos Anjos, já que o Mirassol tem a terceira melhor campanha de todo o Campeonato Paulista. É uma equipe organizada que já venceu o Santos e o Guarani, para dar 2 exemplos do potencial desta equipe. Então é uma parada complicada para a Ponte. Eu analisei a primeira coletiva do técnico Hélio dos Anjos, porque em 2 treinamentos é muito difícil, né, nós assistirmos mudanças táticas, isso leva tempo. Então, assim, pela coletiva, olha só que curioso, em 11 minutos, que foi o tempo de duração, ele falou a palavra comportamento 14 vezes. Ele falou em mudança de comportamento em 14 oportunidades, foi mais de uma por minuto, né? E o que quer dizer essa palavra no futebol? É ter uma postura mais guerreira, é brigar mais pela posse de bola, é ter uma identidade própria. Só que isso eu entendo que é a médio prazo, né? Ele falou em uma estrutura tática diferente, em ter uma desenvoltura diferente. Então, assim, ele vai precisar fazer uma recuperação técnica, física, psicológica. A longo prazo vai ter que ser uma equipe mais compactada, um time mais intenso, com transição rápida, com contra-ataque. E para isso a equipe não pode estar tão recuada como era antes, né? Senão falta perna para poder chegar ao ataque e, consequentemente, fazer jogadas mais bem trabalhadas, né? Hélio dos Anjos, então, tem um trabalho árduo que tem que ser analisado a médio prazo, só que é um tempo que ele não tem. 4 jogos para levar a Ponte do rebaixamento no Campeonato Paulista. A princípio, ele mantém uma formação com 2 volantes, Léo Santos e Leonaldi, Matheus Anjos com o Fecinho, os 2 meias, e na frente o Ribamar e o Luca. Valeu, Gabi Castro, que vai comandar ou que vai comentar a partida de logo mais entre Mirassol e Ponte Preta. E logo na sequência, como nós dissemos, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Bugre volta a campo a partir das 8h30 da noite, também com transmissão aqui da CBN Campinas. E quem traz os primeiros detalhes, o destaque do Guarani, é ele que vai acompanhar a equipe, Léo Toninho. Um abraço, bem-vindo, Léo. Alô, Lopinho, um grande abraço a você, um abraço muito especial, vem de CBN. Daqui a pouquinho o Guarani entra em campo, 9ª rodada do Campeonato Paulista, tentando embalar na competição. Vem de uma vitória diante da Ponte Preta por 3-0 e joga no estádio Brinco de Ouro da Princesa, frente ao Santo André. O técnico Daniel Paulista trabalhou a semana inteira e deve ir com o mesmo time. Apostas, claro, em Lucão do Break, Giovanni Augusto e Diogo Matheus, que marcaram diante da Ponte. Grande abraço e ótima transmissão. Valeu, até daqui a pouquinho, Léo Tonin, que estará ao lado de Carlos Cabela e também de Carlos Eduardo de Freitas, o Carlão de Freitas, direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora, 6 horas mais 14 minutinhos, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações de Ponte Mirassol, Mirassol e Ponte e, claro, a ficha técnica completa do jogo. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca.
Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Crefito 274851-F. Mirassol, Ponte Preta. Rafael Pio. 6 da tarde, mais 17 minutinhos. Faltando 13 minutos pra bola rolar, hein? Daqui a pouquinho a bola rola lá no Maião e você vai acompanhar todas as emoções de Ponte Mirassol. Dri, o Hélio dos Anjos chegou essa semana. Tem muito tempo para aquela questão tática e tudo mais. É muito mais na conversa, né, Dri? Pio, não tem jeito, né? E a gente sabe que o futebol, aquele ditado de trocar o pneu com o carro andando, faz muito sentido nessas horas, né? Ele chegou, a gente lembra aqui que a Ponte foi eliminada na terça-feira da Copa do Brasil. Ainda naquela noite a diretoria já anunciou a chegada do Hélio dos Anjos, mas aí ele chegou na quarta, trabalhou quinta e sexta. E depois já foi para o combate, já teve o seu nome inclusive regularizado no boletim informativo diário da CBF. E o Gabriel frisou muito bem ali no comentário dele, né? Ele falou muito sobre comportamento, porque ele sabe que não dá para mudar. A torcida também, que vem acompanhando o Campeonato Paulista como um todo, percebe o poderio do Mirassol. Então, não que seja uma desculpa para o Hélio dos Anjos já, mas foi pouco tempo. Mas o Mirassol hoje é um time muito mais azeitado, que tem uma estrutura de bastidor já muito mais sedimentada do que a atual situação da Ponte Preta, falando de um modo geral. E aí ele mexe um pouco no time, lembrando que a assessoria de imprensa da Ponte Preta informou agora há pouco que o volante Matheus Jesus, que já não tinha entrado em campo como titular na última partida, e também o atacante Pedro Júnior, esse sim foi titular no jogo contra o Cascavel, os dois sentiram lesões musculares na coxa, os dois com o mesmo problema. A única diferença é que o Matheus Jesus no adutor esquerdo e o Pedro Júnior no posterior da coxa direita. Então, duas lesões muito parecidas e lesões aí que são geralmente fruto de início de temporada, né? De um período que os jogadores vêm em inatividade e aí começa a se exigir jogo no meio de semana, jogo no final de semana. O aspecto físico da Ponte Preta é algo que vinha sendo observado ao longo aí dessas últimas rodadas, porque já se esperava que o time já tivesse com um físico melhor, agora que já estamos no final de fevereiro, já são aí 2 meses desde a reapresentação e o retorno das férias, mas a Ponte ainda vem sofrendo um pouco nesse aspecto físico e com muitos jogadores no departamento médico, né? Eu falei aí de Matheus Jesus e Pedro Júnior, mas a Ponte tem também o Moisés Ribeiro, o Wesley, o Guilherme Santos e o Niltinho no departamento médico, ou seja, 6 jogadores. E a gente está falando aí de 6 jogadores que já foram titulares em algum momento nesses primeiros meses aí, ou 1 mês e meio aí, nem isso, 40 dias de Campeonato Paulista. Então, é uma situação aí que, além de arrumar o time, buscar uma maneira melhor de jogar, o técnico Hélio dos Anjos também vai ter que buscar uma melhor maneira de recuperar esses jogadores, trazê-los do departamento médico para ficarem aí prontos também para ajudarem a Ponte nesse momento muito difícil. A gente lembra, Pio, que a Ponte tem 4 jogos no Paulista e ela precisa de 2 vitórias matematicamente para não depender de ninguém.
Então é algo muito difícil, porque tem Mirassol, Água Santa, depois pega o Corinthians e fecha com o Ituano. É uma sequência pelo futebol, o Hélio dos Anjos vai ter trabalho. Mirassol hoje, que é um dos destaques, como você já vem dizendo, aí o Corinthians é sempre o Corinthians, Ituano pode chegar também, dependendo da vitória contra a Ponte, para uma classificação, e o Água Santa fugindo lá da parte de baixo. Quer dizer, é uma vida difícil, né, pro técnico Hélio dos Anjos, ainda com esses problemas, né, Dri? Ah, com certeza. A sequência da Ponte não é nada agradável e a gente sabe que terminando o Paulista, se não me engano, não são nem 15 dias, e a Ponte já estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, e a gente lembra que o jogo de estreia é logo contra o Grêmio. Fácil, né? O grande favorito só a subir dessa Série B é o Grêmio, e a Ponte já logo de cara tem esse time pela frente. Mas o Hélio dos Anjos, ele tem, ao longo desses últimos anos de carreira, ele se tornou muito especialista em brasileiros de Série B. Então é nisso também que a diretoria da Ponte Preta aposta, depois de ter demitido o técnico Gilson Kleina, que realmente, apesar dos jogadores ali terem uma identificação, mas a gente tem que concordar aí que não havia mais clima depois da derrota no derby. Sem dúvida nenhuma, Adriana Almeida vai trazer todas as informações da partida, mandar um grande abraço por Cristiane Salvione. Tarde pra você também, o Emerson Santana já tá aqui com a gente. Rapaziada, começando a participar através do YouTube da CBN Campinas e também pelo WhatsApp 99186-9070. Você pode enviar a sua mensagem, você pode enviar o seu recado e participar com a gente dessa transmissão que está apenas começando, a rodada dupla neste sabadão de carnaval aqui na CBN Campinas e também no nosso canal do YouTube. Pergunta que não quer calar e que eu adoro fazer. Adriana Almeida, a Ponte Preta está pronta? Sim! E o Mirassol, que tem técnico que conhece demais a macaca? Também! Adriana Almeida traz na CBN Campinas a ficha técnica completa do jogo. Futebol, vamos CBN. Escambado, desfraudado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta. Alô, torcedor pontipretano, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN, a macaca que entra em campo com 1 Igor Vinhas, 25 Kevin, 3 Thiago Lopes, 4 Fabrício e 13 Jean Carlos, 14 Léo Santos, 5 Leonaldi, 16 Matheus Jesus e 20 Fecim. À frente, 29 Ribamar e 9 para Luca. Repeteco Alvinegro, 1 Igor Vinhas, 25 Kevin, 3 Thiago Lopes, 4 Fabrício e 13 Jean Carlos. 14 Léo Santos, 5 Leonaldi, 16 Matheus Anjos e 20 Fecim. 29 Ribamar e 9 para Luca. No banco de reservas, Hélio dos Anjos tem à disposição 12 Kaique França, 2 Norberto, 15 Marcos Júnior, 18 João Pedro, 19 Josiel, 21 Pedrinho, 22 Igor Formiga, 32 Niltinho, 39 Douglas Mendes e 95 para André Luiz. Meu coração entra em campo com Mirassol. Mirassol. É o Mirassol do técnico Eduardo Batista que vem a campo com 1 Darley, 2 Rodrigo Ferreira, 3 Thalisson, 4 Lucão e meia dúzia para Pará, 5 Oyama, 8 Neto Moura e 10 Camilo. À frente 11 Negueba, 7 Fabrício Daniel e 9 para Zeca. Repeteco do Mirassol, 1 Darley, 2 Rodrigo Ferreira, 3 Thalisson, 4 Lucão e meia dúzia Pará, 5 Oyama, 8 Neto Moura e 10 Camilo, 11 Negueba, 7 Fabrício Daniel e 9 Zeca. No banco de reservas, Edson Merten, 13 Rayan, 14 Ednei, 15 Ivan, 16 Daniel, 17 Du Fernandes, 18 Luiz Fernando, 19 Rafael Silva, 20 Fabinho, 21 Frank, 22 Rafael Oler e 23 para Cauã. A arbitragem do jogo. Douglas Marques das Flores é o dono do apito e ele será auxiliado por Danilo Ricardo Simão Maniz e Vladimir Nunes da Silva. Quarto árbitro, Paulo Sérgio dos Santos, e no VAR está a Adeli Mara Monteiro.
18 horas 26 minutinhos, com as equipes já definidas, já prontinhas, faltando 3 minutinhos para a bola rolar. Gabi Castro vai trazer agora o comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Gabi Castro, as equipes já definidas, tem novidade no time pontepretano. O que esperar dessa macaca para a partida de daqui a pouquinho, Gabi? Daqui a pouquinho o Gabriel Castro vem com o comentário do jogo. Agora as equipes já estão no gramado, tanto o Mirassol quanto a Ponte já prontinhos. A bola vai rolar lá no Maião, é o sabadão de carnaval. Folia vai ficar para depois. Pelo menos quem tem, vamos dizer, compromisso no sábado à noite, como são os casos de jogadores de Ponte e de Mirassol, depois já ficam livres. O problema é quem trabalha no domingo, na terça-feira, né, Dri? Esse é o problema. Exatamente, né? No caso da Ponte Preta ainda, que já estreou na Copa do Brasil, né? Daquela maneira desagradável, mas foi. Não tem jogo depois no meio da semana, mas eu imagino que não vai ter folia, não. O Hélio dos Anjos tem um perfil enérgico e vai botar todo esse povo aí pra sambar, mas sambar dentro de campo, viu, Pio? Sem dúvida nenhuma, as duas equipes já no gramado. O Mirassol, com o seu uniforme tradicional, todo de amarelo, fica à esquerda do seu rádio. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, o Mirassol atacaria ali pro gol da linha do trem. E a macaca por o portão monumental do estádio Moisés Lucarelli, a Ponte toda de branco. Ah, mas não tem a faixa. Tem aquela faixinha meio marca d'água, meio disfarçada, que tem o hino da Ponte. Aliás, é bonita. A ideia, vamos dizer assim, ela não é ruim, mas não é aquela faixa, né, Dri? E o detalhe é que a Ponte, se eu não me engano, só na estreia contra o Palmeiras usou o uniforme todo preto. Em todas as outras partidas da temporada vem usando esse uniforme. Tá tudo pronto, tá tudo definido. Ribamar, uma das novidades, tá pertinho ali. O Luca é quem vai dar o pontapé inicial e você vai acompanhar todas as emoções aqui na CBN Campinas nos 99.1. Agora, 1 minuto de silêncio para as vítimas da Covid-19. E claro, né, a gente lembra demais das vítimas, não só os civis, mas também os militares nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. E a gente torce demais para que tudo isso acabe o mais rápido possível. Crianças morrendo, pessoas que em nada têm a ver com toda essa história. E a gente torce para que as pessoas e os comandantes tenham, né, tranquilidade nesse momento para definirem o melhor para todo mundo. Não pensar só neles mesmos. Vai começar o jogo, vai apitar o árbitro, tá tudo pronto, tudo definido. Apita o árbitro, a bola está rolando na CBN Campinas. Mirassol, Ponte Preta. Rafael Pio. E a macaca já vinha tentando pelo lado esquerdo com o Matheus Anjos, perdeu a bola, chegou mais rápido do que ele. O Neto Moura conseguiu tirar a bola, já afasta e recua com o Darley. Ele começa jogando lá pelo lado esquerdo com o Thalisson. Thalisson faz a inversão para Lucão. Lucão volta lá atrás para o Darley, começa a trabalhar tudo de novo a equipe do Mirassol, que não tem pressa nenhuma nesse início de jogo. São os primeiros movimentos de Mirassol e Ponte Preta, direto do Maião, lá em Mirassol. Já vem no meio campo, Camilo chegava por ali, tentava a finta para cima do Thiago Lopes, o Thiagão. Acabou ganhando o arremesso lateral, cobrado rapidamente, tentou lá na frente para a chegada do Fabrício Daniel, mas antes dele, o Kevin tocava por último na bola, colocou mais uma vez para a linha lateral. É o Mirassol que vem tentando, mas o último toque foi do próprio Fabrício Daniel, né? Por isso, o arremesso lateral é para o time pontepretano. O Kevin vai trabalhar lá pelo lado direito.
com a gente, Gabi Castro, que vai comentar a partida com essas novidades promovidas pelo técnico Gilson Kleina. O que esperar dessa macaca, hein, Gabi? É isso, Rafael Pio, amigos da CBN Campinas. A Ponte que vai ter uma tarefa complicada porque o Mirassol já vem pro ataque. Segura aí, Gabi Castro. Olha o Camilo na velocidade, veio trazendo junto com ele o Matheus Anjos. Foi mais esperto, o meia Ponte Pretano conseguiu evitar o ataque do Camilo, que já vinha com vontade, Adriana Almeida. Matheus Anjos, que é uma das novidades neste esquema do técnico Hélio dos Anjos. Ele ganhou a vaga no lugar do Thales, um meia, e o Matheus Anjos, que vinha entrando bem nos segundos tempos das últimas partidas, acabou agradando o novo treinador. E olha o Fabrício Daniel recuperando a bola lá pelo lado direito, tentava o cruzamento mais rápido que ele, foi o Leonaldi. Depois na cobertura, vem chegando o Fabrício, tira o perigo pro time Ponte Pretano lá de trás. Complete, Gabi. Mas dá para perceber como o Mirassol ele fica no campo de defesa da Ponte, né? Ele pressiona essa saída. Essa é uma característica das equipes do Eduardo Batista, pelo menos neste estadual, com 4, sempre 5 jogadores pegando essa saída de bola da Ponte. Então precisa ter essa atenção, principalmente com estes toques entre os zagueiros. Vem a macaca trabalhando no campo defensivo, Kevin dominou lá pelo lado direito, tentava a ligação com o Ribamar ali na frente, mais rápido que ele, chegou por ali o Luiz Oyama, afastando o perigo, é mais um arremesso lateral, não, essa bola não saiu, domina o Kevin, ele faz a abertura da jogada, aqui no meio campo pro Léo Santos, o volante Ponte Pretano, tá um pouco mais avançado, foi tentando, e a falta por trás, pra cima do jogador Ponte Pretano. Futebol 2022, é na CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Já cobrada a falta, a macaca recua a jogada aqui pelo lado esquerdo com o Jean Carlos. Chegava o Luca, na tentativa acabou perdendo a bola pro Fabrício Daniel, que vem saindo em velocidade, o camisa 7 do Mirassol, e aí precisou ser parado com falta, porque senão ele tinha uma avenida pela frente e já vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo, Adriano. Amarelado, o zagueiro que hoje tá fazendo as vezes de volante, camisa 14, Léo Santos da Ponte Preta. Fabrício Daniel roubou essa bola do Luca lá no campo de defesa, saindo em altíssima velocidade, precisou ser parado pelo Léo Santos porque tinha todo o espaço do mundo, Gabi. Agora faltou inteligência ao Léo Santos, né? Ele fez uma falta para parar o contra-ataque, ok, depois ele deu um chutão na bola, ou seja, antes dos 4 minutos, o volante barra zagueiro da Ponte já tem um cartão amarelo. E olha a Ponte saindo em velocidade, o passe é pro Ribamar, aqui no meio campo na intermediária, mas aí ele tropeçou na bola, né? Pro Camilo, que conseguiu afastar, e depois na tentativa da ligação direta, essa bola ficou mais fácil pro goleiro Igor Vinhas, que já vem saindo lá de trás. Segue trabalhando com o Thiago Lopes. Thiago Lopes abre um pouco mais e volta tudo lá com o Igor Vinhas. Ele faz a ligação pro Jean Carlos aqui pelo lado esquerdo, é a macaca trabalhando, a Ponte buscando a reabilitação depois de 3 jogos sendo derrotada dentro do Campeonato Paulista. Matheus Anjos recebeu na linha que divide o meio campo, trabalhou com o Léo Santos, inverteu tudo lá pela ponta direita, vem descendo o Kevin, tem uma avenida pela frente, Ribamar pede bola, o Kevin tenta a ligação com o Matheus Anjos, a bola afasta momentaneamente, sobra para Luca, ele traz para a perna direita, arriscou e aí pegou muito embaixo, ela subiu e saiu, é só tiro de meta no primeiro chute a gol da macaca, Adriana Almeida. Se lamenta muito o Luca, ele estava da entrada da área, naquela posição que dava para tentar um chute colocado. Ele pegou demais embaixo da bola, lembrando que o Luca é o artilheiro da Ponte com 4 gols, mas já há algumas rodadas vem passando em branco. Vamos girar? Tempo e placar de jogo no futebol da CBN Campinas. Mirassol, primeiro tempo de jogo, 5 minutos e 32, primeira etapa. Mirassol 0. Ponte Preta. Ponte Preta também 0. Daqui a pouquinho a gente já vai ter as primeiras impressões, as primeiras participações de Carlos Cabela, direto do Brinco de Ouro. A bola rola às 8h30 no Brincão. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, quase 6 minutos da primeira etapa. Jogo é lá e cá, a Ponte deu um chute no gol até agora, Gabi. É isso, né? A linha de defesa da Ponte, ela não fica tão recuada
recuada, né? Então já dá para perceber, olha, neste momento o Mirassol tá no campo de defesa, você tem uma linha de 2 com o Luca e o Ribamar pegando essa saída de bola e outros 4 jogadores estavam no campo de defesa do Mirassol. Olha o Negueba, vem trazendo pelo lado esquerdo a tentativa do cruzamento lá pra dentro da área, buscando o Zeca. Foi mais esperta a zaga da Ponte, tocando por último na bola, jogando pra linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, Adriana Almeida. Um cruzamento fechadinho ali, que o Fabrício tava bem atento, nem deixou, nem quis arriscar deixar pro Igor Vinhas. Já colocou pro escanteio, é o primeiro escanteio do jogo, é pro Mirassol. E o Camilo, ex-Ponte, é quem vem pra bola. Se prepara com a perna direita para jogar lá dentro da área. São 3, 4, 5 homens do Mirassol contra 6 da Macaca, praticamente na pequena área do Igor Vinhas. Camilo já está autorizado, perna direita na bola, pegou mal no lançamento, afasta a zaga Ponte Pretana para tentar sair na velocidade com o Leonaldi, para Ribamar, passou em velocidade lá pelo lado direito, Kevin tentou chegar na bola, mas o Ribamar, o passe muito forte, poderia ter sido um contra-ataque, porque a Ponte, em números de jogadores, ela ganhava da defesa do Mirassol, Dri. Eram 3 contra 2 ali, e a Ponte Preta tentou esse expediente, e eu imagino que é o que a Ponte vai tentar mais nesta noite lá no estádio em Mirassol. Olha, vem inversão de jogada lá pro Pará pelo lado esquerdo, ele tentava jogar dentro da área, chega de novo a zaga Ponte Pretana, tentou tirar o Thiago Lopes, não dessa forma, a ideia dele era jogar essa bola pra frente, mas acabou jogando contra o próprio Patrimônio, Dri. O Mirassol que já se mostra muito mais efetivo pelo lado esquerdo no ataque. E o que chama a atenção é a torcida lá em Mirassol, hein? Empolgada demais as arquibancadas em Mirassol. Fazendo um carnavalzão, né? Sabadão de carnaval, só falta começar a cantar as marchinhas. Agora é o Pará, quem vem pra cobrança do escanteio, lá pra dentro da área. Olha o bate-rebate, essa bola sobra ali no meio campo pro Luiz Oyama. Ele faz o passe atrás, a tentativa lá na frente. Pegou muito forte na bola, quem chegava era o zagueirão tentando, fez até o movimento ali, né? Tentando alçar na área, mas essa bola foi direto pra fora. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouquinho as primeiras participações aqui pelo YouTube da CBN Campinas, youtube.com/CBN Campinas, e também pelo nosso WhatsApp, o 991869070. Você que ainda não é inscrito no canal da CBN, por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilhe a nossa transmissão e você vai nos ajudar e nos ajudar demais. Vem Rodrigo Ferreira, ele faz o passe lá na frente para a chegada do Fabrício Daniel. Na tentativa do cruzamento, essa bola teve desvio por último, mais um escanteio, Adriana Almeida? Teve sim, mais um desvio do Fabrício, mais um escanteio, mas agora do outro lado. Agora é pelo lado direito do ataque do Mirassol, o Rodrigo Ferreira quem tentou subir por ali. Os cruzamentos vêm sendo o expediente do Mirassol e a Ponte em outras oportunidades já mostrou sofrer bastante com isso. Ótimo teste para a Macaca aí, que por enquanto vai se segurando 0-0. É o terceiro escanteio para o Mirassol, 2 do lado esquerdo, esse o primeiro do lado direito. Quem vem para a cobrança é o Pará, de perna trocada. A preocupação e a orientação do goleiro Igor Vinhas. Boa cobrança do Pará lá no primeiro pau, chega afastando a zaga, o Leonaldi aparecia por ali, mas insiste ainda o Mirassol. Pará dominou pelo lado direito, ele fez o passe lá na frente para a chegada do Rodrigo Ferreira, mas antes dele, mais esperto, tinha o Jean Carlos afastando por lá. O rebote é da equipe do Mirassol, que vem trabalhando na intermediária, mas aí não tinha com quem jogar, volta lá atrás para começar a trabalhar o Darley. Vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 10 minutos, 17 segundos da primeira etapa no Maião, no quente Maião em Mirassol tem. Mirassol 0. Ponte Preta Também 0 para Macaca. Daqui a pouquinho, no estádio Brinco de Ouro, a partir das 8h30 da noite, tem Guarani e Santo André. Rafael Pio. Daqui a pouquinho eu quero saber do Gabi Castro se a eliminação na Copa do Brasil psicologicamente pode interferir em alguma coisa dentro do Campeonato Paulista. Teve o Ivo Sec comandando a Macaca lá no Paraná, lá em Cascavel, a eliminação aconteceu,
Vamos saber se isso pode psicologicamente abalar alguma coisa do time pontepretano. Olha a bobagem que ia fazendo a zaga da Macaca, hein? O Zeca já tentava por ali e foi mais rápido do que ele. O Kevin conseguiu afastar essa bola para arremesso lateral, é pelo lado esquerdo. Vem o Pará para cobrança. Com força, jogou dentro da área, a tentativa era com o Camilo, mais rápido que ele chega o Léo Santos, sai jogando o time pontepretano com o Matheus Anjos, a abertura de jogada é lá pela ponta direita, vem trabalhando por lá o time pontepretano com o Fecim, ele fez a ligação na frente, opa! Foi parado o ataque pontepretano com falta, reclamação do Luca, inclusive está dizendo que essa é a segunda, terceira vez, queria cartãozinho amarelo para o jogador do Mirassol, hein, Dri? Por enquanto nada, o Matheus Anjos tentava evoluir, a Ponte está tentando criar um pouco mais de velocidade no ataque, e aí na hora que ele foi... o Pará fez o calço e aí falta em cima do Fecim, depois do passe do Matheus Anjos, o camisa 20 Fecim, e agora nesse momento o Luca argumentando, pedindo o cartão, provavelmente até para compensar o cartão já levado pelo Léo Santos anteriormente, pelo nível de intensidade. O Luca argumenta que foi a mesma intensidade, por isso deveria ter cartão, não foi o que entendeu o árbitro, apenas falta perigosa para Macaca. E ele como capitão tem todo o direito, né? Porque realmente as faltas foram muito parecidas, muito parecidas. A falta do cartão amarelo do Léo Santos e essa falta agora cometida pelo Oyama merecia realmente o cartão amarelo. A Ponte vai levar perigo, Matheus Anjos posicionado para cobrança, é pela meia direita, 12 minutos e 40 da primeira etapa, levantamento dentro da área, chega primeiro afastando o Lucão, a bola passa por toda a extensão da área, sai em linha lateral aqui pelo lado esquerdo, o Ribamar estava prontinho lá pedindo a bola para o Matheus Anjos, já quase na pequena área. Vem a Macaca pelo lado esquerdo, tem cobrança do arremesso lateral, 0-0 no Maião, Ribamar é acionado dentro da área, ele tentou o domínio, ela sobra com o Leonaldi, a abertura para Matheus Anjos lá dentro da área, ele tentou jogar, mas acabou pegando por último no Luiz Oyama, é mais um arremesso lateral para a Ponte pelo lado esquerdo, e o torcedor da Macaca também presente lá em Mirassol. Já faz a cobrança o Jean Carlos, a tentativa era com o Luca, chegou mais rápido que ele ali o Rodrigo Ferreira tocando, mais um arremesso lateral, é até aprender, é até o Jean Carlos aprender. Tá pedindo bola o Luca, mas ele prefere o Ribamar lá dentro da área, ele escora, ela sobra pro Fecim, sobrou para Matheus Anjos, a abertura de jogada com Kevin lá pelo lado direito, para Matheus Anjos, a tentativa de novo, lá dentro da área, chega o Pará na cobertura, consegue afastar para a linha lateral, a tentativa era com Kevin, a Macaca vai pressionando, a Macaca vai para cima do Mirassol, vai tentando congestionar ali a área do time da casa, arremesso lateral já cobrado para Leonaldi, ele devolve a bola para o Kevin, aí não tem como progredir, ele começa tudo de novo aqui atrás com o Fabrício, é o camisa 4 pontepretano, zagueirão que domina, tá pedindo a movimentação, já passou do meio campo, fez o levantamento pro Ribamar, mais rápido que ele, chegou por ali o Thalisson afastando, ela sobra pro Pará, olha o contra-ataque que pode sair em velocidade do Mirassol, pra sorte, o Fabrício que voltava pra defesa, a bola acabou batendo no bumbum do jogador pontepretano, melhor pro Igor Vinhas. E aí, Gabi Castro, tem como deixar pra trás o que aconteceu na Copa do Brasil e pensar só no Paulista, ou é difícil esquecer uma eliminação na primeira fase da Copa do Brasil, Gabi? Acho que além de financeiramente ter sido muito ruim, né? Lógico que tem o fator psicológico, né? De uma equipe que está perto da zona de rebaixamento e ainda é eliminada por uma equipe que faz um bom campeonato paranaense, mas se a gente analisar, o Cascavel disputa a 4ª divisão do futebol brasileiro, é a Série D, a Ponte com empate se classificava. Então é claro que isso tem um fator psicológico. Agora, tem a mudança da chegada de um treinador, né? O Hélio dos Anjos, com essa mudança de postura, de comportamento, você já vê uma Ponte Preta diferente diante do Mirassol. Com 15 minutos de jogo, a gente vê a Ponte com mais posse de bola. Com 5 minutos, o Lucas já tinha uma finalização para fora, o Kevin já tinha chego na linha de fundo, o Jean Carlos estava cobrando um lateral perto da bandeira de escanteio, então é uma Ponte Preta que agride mais um adversário, que a gente sabe que é muito forte dentro de casa, então bons primeiros 15 minutos da Ponte fora de casa. E a Macaca trabalha no campo de ataque, Ribamar, olha o belo passe do Ribamar pro Leonaldi lá pelo lado direito, ele tentava o cruzamento, chegou primeiro o Thalisson, afastando o perigo lá do sistema defensivo, o Leonaldi vem, não, era o Léo Santos que vinha brigando ali com o lateral do Mirassol,
O Bandeira acabou marcando a falta, né? Fez a proteção por ali o Negueba e o Léo Santos acabou cometendo a infração, Adriana Almeida. Ele viu um toque de mão ali do Léo Santos, que tentava fazer às vezes de um lateral direito, não conseguiu evoluir a ponte, 0-0. Vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 16 minutos, 20 segundos da primeira etapa no Maião em Mirassol tem. Mirassol. 0. Ponte Preta. 0 também para Macaca, direto o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Carlos Cabela já na cabine do Brincão daqui a pouquinho. Tem Guarani Santo André, boa noite, Cabela. Boa noite, meu caro Rafael Pio. Daqui a pouquinho, portanto, a partir das 8h30 da noite é jogão de bola aqui na CBN Campinas. Você não pode perder. O palco já está preparado para mais um grande jogo na CBN Campinas. Rafael Pio. E o Leonaldi tentava o ataque, Dri, acabou batendo pro gol e aí no meio do caminho o Thalisson foi colocar a cabeça na frente e foi a nocaute, Dri. Essas bombas do Leonaldi não são de 2022 não, desde o ano passado é que ele gosta de chutar pro gol e tá certo o Leonaldi, né? Nessa fase da ponte tem que chutar tudo pro gol mesmo e aí fica pior pro Thalisson, mas agora já balança a cabeça, já absorveu o golpe e bora pro jogo. Ô Gabi Castro, se você leva uma bolada dessa do Leonaldi, quantos dias você fica sem participar de uma jornada? Uma semana no DM. Tô pra te falar que é quase a vida inteira, viu, Gabi, se bobear. Veio a Macaca trabalhando no campo de ataque. A tentativa era com o Matheus Anjos. Fabrício chega ali no meio campo, tenta afastar. A bola sobra, a briga entre Leonaldi e Camilo. Camilo tenta não cometer a falta e consegue, mas ela sobra pro Jean Carlos pelo lado esquerdo. Antes dele, o Rodrigo Ferreira, o lateral direito do Mirassol. Tocou por último na bola, ela sai. Linha lateral pra Macaca cobrar. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Pio. Tem jogador da ponte sentindo, Dri. Exatamente. É o Jean Carlos que tá sentindo o lateral esquerdo da ponte. Eu queria aproveitar essa pausa para falar um pouco do personagem do jogo, que é o técnico Eduardo Batista. O torcedor da ponte conhece muito bem o Eduardo Batista, filho de Nelsinho Batista, que também tem uma história como jogador e depois treinador da Ponte Preta. Hoje Nelsinho já não atua mais como treinador e o filho dele seguiu os passos do pai, virou treinador e na Ponte Preta ele foi o responsável, o técnico que levou a Ponte a um melhor desempenho de um campeonato brasileiro na história dos pontos corridos. Isso em 2016, quando a Macaca terminou o campeonato em 6º lugar. O problema, e aí o Eduardo Batista ganhou projeção, o problema é que depois em 2017 no final ele voltou e ele foi o responsável pelo rebaixamento da Ponte. Foi o responsável não, mas ele é quem comandava a Ponte Preta naquela campanha que culminou com o rebaixamento para a Série B, onde a Ponte Preta está até hoje. No Mirassol, o Eduardo Batista já está desde novembro de 2020 e por lá ele já foi campeão brasileiro da Série D, já chegou às semifinais do Campeonato Paulista, mas no ano passado foi eliminado de maneira precoce do Brasileiro da Série C. A categoria, as informações de Adriana Almeida. Macaca vinha pro ataque. A roubada de bola, recuperação. Aí o Leonaldi tentou o passe pro Luca. Pegou forte demais. Ela veio a linha lateral e o Jean Carlos de novo no gramado. Não sei se vai dar pra ele não, hein, Dri? Sente bastante o tornozelo o Jean Carlos, que também é o lateral esquerdo. Hoje, uma das novidades do técnico Hélio dos Anjos, a gente lembra que na partida passada um zagueiro foi improvisado na lateral esquerda e dessa vez não, o treinador preferiu sim colocar um especialista da função. O Norberto já vai para o aquecimento, não deve dar mais para o camisa 13 da Macaca. Gabi Castro, e aí o que faria o Hélio dos Anjos? Ele improvisa o Kevin aqui na lateral esquerda e entra com o Norberto na direita ou põe o Norberto na esquerda?
Ele deve colocar o Norberto na lateral direita, posição de origem, e o Kevin já jogou na lateral esquerda, né? A gente pode lembrar até no ano passado, né? Na ausência de um lateral, quando não tinha confiança de ninguém, o técnico Gilson Kleina, o Kevin chegou a jogar como lateral esquerdo. De qualquer maneira, é uma improvisação, né? Não tem a melhor pé na esquerda, nem o Norberto, nem o Kevin, mas deve jogar Norberto na direita, e o Kevin, que já tá com um ritmo de jogo, vem para a esquerda, e aí Léo Santos cai um pouquinho mais para esse lado, e o Fabrício também dá uma ajuda, já que é canhoto, porque daí o lado esquerdo da ponte fica enfraquecido. Já já a gente vai girar, porque o Mirassol vem pro ataque. Tem arremesso lateral com o Rodrigo Ferreira. Fazia tempo, hein, que o Mirassol não vinha pro campo de ataque. Zeca se protegendo, se livrando ali da marcação do Leonaldi. A cobrança do arremesso é pro Camilo lá dentro da área. Bate na canela do Camilo. Ela sobra lá atrás. Afasta o perigo. Kevin já aparece por ali. Vem chegando o time Ponte Pretano. Fabrício põe a cabeça na bola. Completa o Fecim, que tá ajudando no campo defensivo também. Tá todo mundo lá atrás. Até o atacante, o Ribamar. E ele vem brigando junto com o Neto Moura. Ela sobra pro time Ponte Pretano ainda no campo defensivo. E aí o Luca comete a falta, ou sofre a falta ainda no campo de defesa. Vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. Maião em Mirassol, 22 do primeiro tempo. Mirassol. 0 pro Mirassol. Ponte Preta. Nada pra Macaca, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Já tem movimentação de torcedor aí, Carlos Cabela? Ao redor do estádio, sim. Aqui dentro ainda não. Os portões continuam fechados, refletores acesos. Agora, complicada a situação é lá no Rio Grande do Sul. O Grenal está adiado para o início às 9 da noite, porque o ônibus do Grêmio foi atacado. O paraguaio Vila Sante ficou ferido e com provável problema na cabeça. Tomou uma pedrada na cabeça e o Grêmio não deve entrar em campo para o Grenal daqui a pouco. Futebol, vamos CBN. E aí tá virando moda, né? Aí tá virando moda. Já foi no Bahia no meio de semana, Viu? Agora no Grenal. Oi, Cabelinha. Provável traumatismo craniano do jogador do Vila Sante, o paraguaio Vila Sante, que joga pelo Grêmio. O Grêmio disse que não vai jogar. E o árbitro adiou o início da partida para as 9 da noite. Os torcedores do Internacional continuam lá ao redor do estádio, mas provavelmente não teremos o jogo. Não, e não deve. E nem deve jogar o Grêmio, não, né? E o time do Inter tem que estar junto Exato. com o Grêmio nesse momento. O próprio Inter tem que dizer, não, a gente também não quer jogo. Se solidarizar. Eu condenei o Bahia, que entrou Meu em campo no meio de semana, e hoje a situação é muito mais grave. É preciso dar um basta nisso. Aqui no Maião, 0-0, Mirassol e Ponte. Vamos passando dos 23 minutos da primeira etapa. Macaco agora deu uma arrefecida. Vem o Kevin para a cobrança do lateral. Ela sobra para o Ribamar, lá na ponta direita. Ele volta, trabalha de novo com o Kevin um pouco mais atrás. Aparece o Matheus Anjos, de novo aparecendo o Fecim lá pela ponta direita. Faz o passe para Leonaldi. Leonaldi dominou, começa tudo com o Kevin. Traz para a perna esquerda, tenta o cruzamento. Chegava o Thalisson afastando. Ela sobra para o Luiz Oyama. Começa tudo de novo na velocidade. No meio do caminho apareceu o Léo Santos. A Macaca recupera a bola. Vem Léo Santos um pouco à frente da linha que divide o meio campo, mas aí não tem com quem jogar. Ele começa de novo lá atrás com o Fabrício. É o zagueirão Ponte Pretano que faz o passe pro Jean Carlos. Por enquanto tá em campo o Jean Carlos. Não sentiu não, mas já perde a bola. O passe errado. Toca com o Fabrício Daniel. Ele recebe, traz pra perna esquerda. A ligação na ponta. Vem descendo o time do Mirassol. Chegou, dominou, vai tentar o cruzamento. Apareceu por ali dentro da área o Fabrício Daniel, junto com ele a zaga Ponte Pretana. Foi rápido o Fecim na cobertura para chegar e tocar também na bola. E é mais um escanteio pelo lado direito para o Mirassol, Adriana Almeida. Foi o Jean Carlos quem fechava por ali no carrinho. E o árbitro acabou dando tiro de meta, porque depois a bola bateu novamente no jogador do Mirassol e saiu pela linha de fundo. A Ponte Preta, sem muita pressa, vai empatando em Mirassol 0-0.
e sai trabalhando ali no campo defensivo. Domina Jean Carlos, ele tenta o passe um pouco mais à frente. Luca recebeu de cabeça para Matheus Anjos. Ele volta, trabalha de novo com o Luca um pouco mais à frente com o Ribamar para começar tudo de novo com o Léo Santos. Ele faz a inversão da jogada para Kevin lá pelo lado direito. Lateral Ponte Pretano domina, tenta a jogada com o Matheus Anjos. De novo erra o passe nos pés do Luiz Oyama, que começa tudo de novo com o Camilo. É um perde e ganha impressionante. Olha o passe lá na ponta direita pro Fecim. Desceu na velocidade, o Léo Santos tá pedindo bola. Ele prefere dentro da área, joga contra o Patrimônio. Essa bola ia sobrando dentro da pequena área. Me pareceu Matheus Anjos. Ela bate no jogador Ponte Pretano, que funcionou como um zagueirão, Adriana. Ele tentou bater com a direita e a bola bateu na perna esquerda dele. E aí foi para o outro lado, foi realmente um zagueiro, a Ponte Preta, que começa a tentar chegar melhor ao ataque do Mirassol. Vem pro contra-ataque o Mirassol pelo lado esquerdo, o Pará na tentativa do cruzamento, chega antes, a zaga Ponte Pretana afasta, joga pra linha de fundo, é mais um escanteio, dessa vez pelo lado esquerdo. Pelas minhas contas, é o 4º escanteio pro time do Mirassol, o 3º pelo lado esquerdo, 1 pelo lado direito. A preocupação do goleiro Igor Vinhas. 1, 2, 3, 4, 5 agora com a chegada do Léo Santos na pequena área do Igor Vinhas. O árbitro pede para o Camilo ajeitar a bola ali no pequeno círculo. 10 centímetros um pouquinho mais para dentro. O Camilo ajeita e se prepara com a perna direita para a cobrança. Os zagueiros do Mirassol lá dentro da área. Boa cobrança no meio da área. Na trave. A bola sobra. Fica viva dentro da grande área. Sobrou por ali. Chega o Ribamar e afasta. Insiste ainda o Mirassol. Chegou, dominou com o Pará. Ele vai trabalhar lá atrás. Ele faz a abertura de jogada pelo lado esquerdo por Fabrício Daniel. A tentativa do cruzamento. Antes dele chega a zaga. Afastando por ali o Fabrício. Já tem bola na trave. O Mirassol pressionando por muito pouco. Não chega ao primeiro gol no cabeceio do zagueiro Lucão, Adriana Almeida. A bola aérea continua sendo um pesadelo para os pontepretanos. O Lucão subiu mais alto, ganhou na disputa pelo alto com o Fabrício e conseguiu cabecear no travessão. O Igor Vinhas já tinha ido. Já estava paradão, feito uma estátua, só torcendo. Pelo menos a torcida do goleiro da Ponte deu certo. Travessão, escanteio pro Mirassol. Vem de novo o Camilo pra cobrança, esse mais fechado, Igor Vinha sai de soco, essa bola volta, sobra pra Neto Moura, ele começa trabalhando com o Pará lá pelo lado esquerdo, tem o Camilo abrindo, o Pará segura um pouco, perdeu a bola pra sair na velocidade com o Fecim, ele se livra da marcação do Neto Moura, faz a abertura de jogada lá pelo lado direito com o Kevin, ele vem trazendo pelo lado esquerdo, mas demora muito Ponte Preta. Demora demais Ponte Preta para sair na velocidade. Jean Carlos fez o domínio, fez o passe para o Matheus Anjos, ele dominou, viu a abertura de jogada, ele faz o passe para Leonaldi, dominou, perna direita, ele traz para a esquerda, fica, gira para um lado, gira para o outro e não sabe para quem tocar, Adri. E essa indecisão da Ponte é refletida em números, né? A Ponte tem mais posse de bola, apesar do Mirassol ter sido mais ofensivo, ter buscado um pouco mais o gol que a Macaca até nessa primeira meia hora de jogo, mas a Ponte leva uma ligeira vantagem na posse, 56% para a Macaca contra 44% para o Mirassol. Olha o passe do Luiz Oyama lá na frente para o Camilo, opa! Aí o Camilo cometeu a falta, né? Forçou demais para passar, fica se lamentando o camisa 10 do Mirassol, mas tinha a cobertura ali do Thiago Lopes e o Camilo cometeu a falta, né, Dri? Não dá para você passar por cima do outro jogador, né? Foi o que o Camilo fez, né? Você precisa fazer a volta, ele não quis fazer a volta, foi para cima do Thiago Lopes, falta para a Ponte cobrar. Gabriel Castro, vamos nos aproximando dos 30 minutos da primeira etapa. A Macaca já teve momentos melhores dentro do jogo, né, Gabi? Já teve, mas ela consegue enfrentar a equipe do Mirassol. Vamos primeiro aos problemas, né? Erros de passes, isso continua acontecendo. Dificuldade na bola aérea, né? O cabeceio do Lucão que acertou o travessão, então por pouco o Mirassol não abre o marcador. Transição segue lenta, né? Quando a bola chega no Ribamar, o Ribamar tá jogando muito longe da área, né? Ele tá vindo armar o jogo e aí ele tem uma lentidão, isso acaba atrasando o ataque da Ponte. Então o Hélio dos Anjos pode pensar no Ribamar um pouco mais próximo da área e o Lucas ser este homem para poder puxar o contra-ataque. Agora, pontos positivos, né? De fato, a postura da Ponte está diferente, tá atacando mais, só que tem o problema da finalização, né? O Matheus Anjos, gol perdido, viu, Pio?
Veio o cruzamento, teve muita liberdade o Matheus Anjos, tentou chutar de perna direita, acabou batendo na esquerda. Se ele acerta ali, podia estar 1-0 para a Ponte já. Para todo mundo que participa com a gente no YouTube da CBN Campinas, já bombando a Kelly Soares, bora Mirassol. O de Jair Lima Rocha, 2-1 Mirassol. O Carlos Henrique, vamos Ponte Preta, macaca querida. Rapaziada já participando com a gente, mande também o seu WhatsApp, daqui a pouquinho tem as primeiras participações pelo 991869070. Vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 31 minutos passados, primeira etapa no Maião em Mirassol tem... Mirassol 0. Ponte Preta. Macaca também 0. Estádio Brinco de Ouro, às 8h30 a bola rola. Carlos Cabela. O staff técnico do Guarani prepara o gramado para o aquecimento daqui a pouquinho. A arbitragem também já faz todo aquele reconhecimento do gramado, os refletores acesos. Daqui a pouquinho os portões estarão abertos para Guarani e Santo André, 8h30 da noite aqui no Brinco. Lá no Rio Grande do Sul. No Twitter do Grêmio, diz o seguinte: diante de agressão covarde e absurda sofrida por nossa delegação, já comunicamos à Federação Gaúcha de Futebol nossa decisão de não disputar o Clássico Grenal neste sábado. Aí eu fui dar uma olhadinha no Twitter do Internacional. Nenhuma manifestação. Precisa, né, Internacional? Precisa. Vamos torcer para que isso aconteça, que o Inter se pronuncie. Tem cartão amarelo pro capitão da Ponte, hein, Dri? É, o Luca que continua reclamando, falando que a falta não era para cartão. Ele que já tinha batido um longo papo com o árbitro antes, reclamando dos critérios da arbitragem. Agora ele mesmo é amarelado, camisa 9 da Ponte com cartão. Ô Pio. Oi, Gabi. Mas eu gosto dessa postura do Luca, viu? Ele tá bastante falante em campo, ele tá brigando, ele fala com o árbitro, ele tá falando com os companheiros. Eu gosto, essa acho que pode ser uma mudança de postura sim, viu? De comportamento. É uma equipe que briga mais, que luta mais, que conversa mais em campo. Eu, particularmente, depois do jogo contra o Cascavel, eu até comentei que, pra mim, o Matheus Anjos merecia demais ser titular. Está sendo, e também correspondendo, né, Gabi? Também, tá tendo essa participação em campo, né? Ele joga ao lado do Fecim, ele tá pegando mais na bola. Lógico, ele tem uma deficiência, né? Ele atrasa às vezes um pouquinho a jogada, mas ele consegue organizar o jogo, então o Matheus Anjos tá merecendo sim essa vaga de titular, merece ter uma sequência. Vem a macaca pro ataque, Fabrício fez o passe pro Luca, ele sofre pra mim falta, o pra árbitro não deu, né, Dri? Foi deslocado ali falta. o Luca. Pelo menos a Ponte conseguiu retomar, né? Meu Deus, pra mim o Rodrigo Ferreira atropelou, mas vem a macaca pro contra-ataque, dominou o Matheus Anjos, ele faz o passe ali pelo lado esquerdo com o Luca que tentava a devolução pro Matheus Anjos, foi mais esperto que ele o sistema defensivo, afastou por ali o Lucão, camisa 4, vem trabalhando o time do Mirassol ainda no campo de defesa, não tem tanta pressa assim a equipe da casa. Pará dominou, começa ali com o Thalisson abre de novo lá pro Lucão, aí o Lucão olha, não tem ninguém, tem jogador caído, tem gente sentindo, o árbitro para o jogo, Dri. É, o Fabrício ali sentindo alguma coisa e agora o árbitro tem que parar mesmo. Me parece mais uma lesão muscular na Ponte Preta, a Ponte que já vem sofrendo com problemas musculares, me parece coxa também do Fabrício, a gente lembra que Matheus Jesus e também Pedro Júnior hoje foram vetados com problemas musculares nas coxas e agora o Fabrício novamente, mas vai tentar aí pelo menos ir pro intervalo em campo defendendo as cores da Ponte Preta, o zagueiro Fabrício. E aí você que está no YouTube da CBN Campinas, uma pequena derramada de água aqui, né, Adriano? Tá calor, né, Pio? Tá calor, é bom pra dar um banho no notebook também? Isso, é excelente, é bom pra dar uma refrescada que ele tava sujo, tava precisando. Vem trabalhando o Mirassol lá pelo lado esquerdo, a inversão da jogada aqui pra direita com o Rodrigo Ferreira, ele joga essa bola um pouco mais à frente, vem trabalhando o Mirassol, tentando esse passe agora lá na frente pro Fabrício Daniel, mas a zaga Ponte Pretana já chega afastando, Léo Santos dominou ali na linha que divide o meio campo, fez a abertura da jogada com o Kevin, ele para porque tem a marcação ali
ali na frente, incansável inclusive do Negueba. Negueba não deixa o Kevin passar a linha que divide o meio campo. Vem Leonaldi, ele faz o passe na esquerda pro Jean Carlos, que tá recuperado, lateral Ponte Pretano, tentava o passe um pouco à frente com o Matheus Anjos, a zaga do Mirassol consegue afastar para Luiz Oyama, é o camisa 5, que faz o passe para Camilo, dominou de perna direita, vem no pé de ferro, conseguiu passar por ali pelo Léo Santos, mas não passou pelo Kevin, o Kevin cometeu a falta no meio campo, ainda no campo de defesa da equipe do Mirassol, já cobrada rapidamente lá pelo lado esquerdo, vem o Pará, ele segura um pouquinho, tem a marcação por ali do camisa de número 29, que é o Ribamar, o atacante Ponte Pretano, ajudando também no campo defensivo. O último toque foi do Kevin, mais um arremesso, e de arremesso em arremesso vem chegando o Mirassol. Com o Pará, ele faz o passe, chegou e dominou por ali o Negueba, ele faz o passe, a tentativa era com o Luiz Oyama lá na frente, a zaga Ponte Pretana afasta com o Leonaldi, pra sair em velocidade o Luca, ainda no campo defensivo, ele não tem com quem jogar, por isso ele segura a bola e aí é obrigado, né, a fazer o passe um pouco mais atrás, tem que sair mais rápido o time Ponte Pretano, vem pra Fabrício, zagueirão, aí tentou o passe pro Luca, passe muito forte, a Ponte precisa de mais velocidade nessa saída, né, Gabi Castro? De fato, né? Esse é um problema da Ponte, contra-ataque, a transição. O Hélio dos Anjos, até na entrevista coletiva, né, quando ele chegou, ele falou sobre isso. Não gosto de uma equipe muito recuada, porque depois você tem dificuldade para poder chegar no ataque, falta a perna. Hoje não é uma equipe tão recuada, mas essa transição ainda está muito lenta. Olha a tentativa da jogada do lançamento lá na frente, foi mais esperto o Igor Vinhas, conseguiu afastar porque já vinha chegando na velocidade por ali o Fabrício Daniel. Vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 36, quase 37 já do primeiro tempo. Lá no Maião, em Mirassol tem. Mirassol! 0. Ponte Preta! Ponte também 0. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tá muito calor aí na cabine do Brincão, Carlos Cabela. Muito quente, Pio, muito quente, mas a noite promete dar aquela refrescada, né? Tem algumas nuvens rodeando aqui em Campinas, não sei se chove, mas deve dar uma refrescada. O palco está pronto para o jogo daqui a pouquinho. E o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, vem a público em entrevista ao GE dizendo o seguinte: o Esporte Clube Internacional vem aqui manifestar com veemência a contrariedade a essa violência que tem acontecido com certa constância. É lamentável que isso tenha acontecido. O Internacional vai contribuir de todas as formas para que sejam identificados aqueles que fizeram isso. O Internacional concorda com a não realização da partida. Fecha aspas. Olha a macaca pro contra-ataque, Leonaldi dominou, já entrou dentro da área, mas não tem com quem jogar, ele precisa recuar, faz a inversão da jogada, trabalha com Kevin, ele ginga para um lado, ginga para o outro, e aí faz o passe para trás e faz o passe errado. É impressionante o número de passes errados da Ponte, Adriana. A Ponte Preta vem sofrendo muito, principalmente nesse último terço do campo, que é onde ela tem que definir. Agora, você falava do calor no Brinco de Ouro, em Mirassol também muito calor hoje, ultrapassou os 34 graus, mas nesse momento está com o tempo parcialmente nublado e até uma chuvinha bem mansa por enquanto, lá em Mirassol, para tentar refrescar um pouco os 27 graus que fazem às 7 horas da noite. Meu Deus do céu, meu Deus, aquela região ali, Mirassol, São José do Rio Preto, vou falar uma coisa para você. Aqui 30. 30 graus no Brinco? 30 graus nesse momento. Eu saía do ginásio do Taquaral às 4h40 e tava marcando 35 às 4h40 da tarde. Que coisa! É o calor do sabadão de carnaval. Ô Pio. Oi, Gabi. Aqui no meu ar-condicionado tá 22 graus. Nossa senhora, eu vou falar uma coisa pra você. Aqui sacanagem, também. Hein? Não, muito, né? Aqui também. E depois do copo d'água que eu derrubei aqui, tá mais fresquinho ainda. Vem trabalhando o time Ponte Pretano com o Igor Vinhas. Começa tudo de novo, agora o jogo vai dando aquela diminuída no ímpeto. Também o próprio calor, isso pode fazer diferença, Gabriel Castro? Sem dúvida, né, Pio? O ritmo, a intensidade, a gente teve muita correria, pelo menos nos primeiros 20 minutos. Depois há um cansaço, né? A gente já tá no finalzinho do primeiro tempo, então você vê os jogadores da Ponte sentindo. Fabrício já caiu, o Jean Carlos já caiu, agora a gente tem novamente, me parece, ali o Léo Santos, volante Ponte Pretano no chão, tomou uma pancada. Então, claro que fisicamente, né,
as equipes vão sentindo uma intensidade muito grande de Campeonato Paulista. Então, de fato, neste finalzinho de primeiro tempo, a gente tem um cansaço aliado com o forte calor na cidade de Mirassol. Nossa, Adri, não vou dizer maldade, mas o Zeca veio com a força pra cima do Léo Santos e machucou o volante pontepretano. É aquela coisa de caminhão sem freio, né? Sem cuidado nenhum, foi destrambelhando tudo. E aí o jogador da Ponte tomou uma pancada na altura do estômago, do pulmão ali, né? Mais pra cima. E com falta de ar mesmo, com dificuldades para respirar. Até por isso o árbitro realmente vê a situação do Léo Santos e dá um tempo para ele se recuperar. E é bom também que muito jogador da Ponte fazendo a hidratação nesse momento em que estamos com 40 minutos da primeira etapa. Olha, a Macaca vem trabalhando, a cobrança de falta já foi feita com o Leonardo, mas ele perdeu a bola. Olha o contra-ataque em velocidade. Pará, dominou, não tem com quem jogar. Afastou, fez o passe para Fabrício Daniel. Tem na velocidade passando por ali. O lateral do Mirassol, olha a jogada, passa por toda a área. Na chegada do Rodrigo Ferreira, ele cruzou, o Zeca não estava por ali, ela passou também pelo Camilo, e por isso aqui o Mirassol não fez o primeiro do jogo, Adriana Almeida. É jogada ensaiada, de time que vem sendo treinado e muito bem treinado, porque o Fabrício Daniel viu exatamente o espaço para jogar no ponto futuro para o Rodrigo Ferreira. O detalhe é que os dois jogadores de marcação, tanto o Jean Carlos, lateral, como o Fabrício, que é zagueiro pelo lado esquerdo, ficaram atrasadíssimos no lance. O Rodrigo Ferreira aí abriu uma avenida para ele. Sabe aquelas avenidas 3 horas da madrugada que não tem ninguém? Foi tipo isso. Pro azar do Mirassol, ninguém apareceu ali na pequena área para completar. Melhor chance juntamente com aquela no travessão do jogo. Gabi Castro tá certo que é uma jogada ensaiada, mas a zaga não pode dar bobeira assim, né, Gabi? Se você pegar o início da jogada, é mais um erro de passe, né? Esse vem sendo um problema da Ponte nesta partida. Aproveitamento de menos de 80% no passe e um erro defensivo. O Mirassol chega com muito perigo, principalmente pelo lado direito. Olha a velocidade do Luiz Oyama, vai chegando na área, batida, Igor Vinhas! Defesaça do goleirão pontepretano. O Luiz Oyama recebeu, foi avançando, ninguém fechou. Ele entrou na área, bateu de pé na esquerda. Uma defesaça do goleirão pontepretano, Adriana. No momento em que o Mirassol cresce nos minutos finais. Foi assim também com o Cascavel, lá na terça-feira pela Copa do Brasil. Os adversários da Ponte Preta ganham mais terreno nos minutos finais do primeiro tempo. Tá sendo assim também com o time de Mirassol. Agora o Luiz Oyama ficou muito perto do gol, mas chutou rasteiro e chutou perto do campo de ação do Igor Vinhas. Melhor pro goleiro da Macaca que ficou com a bola. Não deu nem tempo com a correria, hein? Vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 42, quase 43 do primeiro tempo. Em Mirassol tem. Mirassol! 0 pro Mirassol. Ponte Preta! Nada pra Macaca. Estádio Brinco de Ouro. Daqui a pouquinho às 8h30. A bola rola, Carlos Cabela. Palco preparado para daqui a pouquinho esse grande jogo entre Guarani e Santo André aqui no Brinco de Ouro da Princesa Pio. Futebol Globo CBN. O Zeca fica ali olhando, reclamando, queria a bola no pé, o atacante do Mirassol, mas por enquanto tá morrendo de fome o Zeca. Agora é a Macaca quem desce com o Ribamar, ele domina no peito, quando tentou dominar, o Oyama chegou por baixo cometendo a falta, era o Neto Moura cometendo a falta pra cima do jogador pontepretano, a falta um pouquinho à frente da linha que divide o meio campo. Vamos nos aproximando aí do fim da primeira etapa, no intervalo tem muitas participações, hein? Aqui no WhatsApp, também no YouTube da CBN Campinas, você continua participando com a gente, você torcedor pontepretano, pra Macaca se reabilitar dentro do campeonato. Pro torcedor do Guarani, daqui a pouquinho tá chegando também. Daqui a pouquinho o torcedor do Bugre chegando pra transmissão. Agora é a Macaca quem vem trabalhando pelo lado direito. Domina o Kevin, ele faz o lançamento lá pra frente. A tentativa era com o Fecim, ela sobra pro camisa 20. Ele faz o passe pro Matheus Anjos mais atrás. De novo chega Léo Naldi, trabalha, pé na esquerda. Faz o passe pro Léo Santos. Ele domina, encontra Jean Carlos pelo lado esquerdo. No cruzamento pra dentro da área. O Lucas sobe de cabeça, vai entrando a bola. Afasta a zaga, volta pro time pontepretano pra fora. No bate
rebate, por muito pouco, Thalisson tirou no primeiro lance, do jeito que sobrou, o Luca bateu, ela passou muito próxima do gol do goleiro Darley, Adriana Almeida. Foi um capricho pra essa bola não entrar, viu, Pio? Porque depois do cruzamento, o Fecim, que não é tão alto, ele conseguiu subir mais alto do que o goleiro Darley. E aí a bola subiu, ela podia ter caído já dentro do gol, mas não, ela foi querer beijar o travessão. Aí no rebote o Luca tentou de primeira, até pra surpreender, mas podia até ter parado, eu acho que ele achou que estava muito marcado, ele podia ter parado, dominado, para buscar o gol. Melhor chance da Macaca no momento em que o quarto árbitro sinaliza 3 minutos de acréscimo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Gabi Castro, é aquela história, né? Às vezes num lance desse, sobra o gol. E a Ponte não é só por sobrar em um lance, a Ponte merece o gol, Gabi. Merece, né? Ela tem mais posse de bola. Eu confesso que eu me surpreendi, viu, com essa postura da Ponte, porque o Mirassol dentro de casa ainda tá invicto, né? Ele tem 3 vitórias e um empate apenas. Em todo o Campeonato Paulista ele tem apenas uma derrota. Eu trabalhei no jogo Mirassol e Guarani e o Guarani não conseguiu passar do meio campo no primeiro tempo, né? Eu falava que o Mirassol tinha 10 jogadores no campo de ataque. Hoje é um Mirassol diferente. É um esquema diferente também, né? Naquele jogo tinha 4 atacantes, hoje com 3 atacantes, o Camilo sendo titular, sendo o meia da equipe do Mirassol. E eu gosto dessa postura da Ponte, viu? Ela não chega tanto ao ataque, mas ela chega, diferente do que a gente via nas outras rodadas, né? O Jean Carlos, então, por exemplo, ele avançou até o campo, ele fez um cruzamento, o Fecim estava dentro da área, o Ribamar estava brigando pelo rebote depois da bola no travessão, teve essa finalização para fora. É uma Ponte que, diante de um Mirassol bem organizado, consegue enfrentar. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Vem pro ataque o Mirassol vinha, né? Porque o Negueba dominou, ele ficou reclamando ali ou uma falta ou um escanteio. Nem uma coisa nem outra. O juizão deu apenas o tiro de meta pra Macaca e deu mais um de acréscimo, né, Dri? É, isso mesmo. De 3 foi pra 4. Ele queria uma falta. Se fosse falta, seria pênalti, hein? Não sei não, hein? E a arbitragem, se bem que o tiro de meta ainda... Não, já mandou cobrar o tiro de meta, ou seja, ele nem consultou o VAR, ou o VAR mandou seguir rapidamente, mas o Kevin enrola o braço com o Negueba, né? Então, assim, um juiz um pouco mais criterioso poderia, de repente, olhar mais de uma vez no VAR. Tem um braço do Kevin nas costas também, hein, Pio? Ficou Gabi, barato pra Ponte, hein? Pra mim é pênalti, hein, Gabi? Poderia ter marcado o pênalti, sim. É que valorizou uma barbaridade, sim, né? O Negueba. Então, acho que o VAR analisou, porque também se a gente fica analisando muito, a gente não vê a intensidade, né? Com a câmera parada, com aquele olhar, tudo parece falta, né? O árbitro estava próximo do lance, não viu que foi suficiente esse toque do Kevin para cima do Negueba, por isso que o VAR também deixou a decisão de campo, mas precisa tomar mais cuidado o lateral direito da Ponte, sem dúvida. Nossa, e agora no contra-ataque da Ponte, o Neto Moura foi só no corpo do Jean Carlos, hein, Dri? Aquele carrinho que, se ele fecha as duas pernas, é aquele carrinho tesoura. Pelo menos ele só deixou uma das pernas, mas mesmo assim, jogada muito perigosa, e até por isso o Neto Moura recebeu cartão amarelo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Daqui a pouquinho, Carlos Cabela comanda o central da bola, o intervalo de jogo aqui na CBN Campinas. E a partir das 8h30, aí ele comanda toda a transmissão com as emoções de Guarani Santo André, direto do estádio Brinco de Ouro. Agora tem Matheus Anjos, é aqui pelo lado esquerdo. Ele vem de perna direita para levantar essa bola dentro da área. Sobe a zaga, subiu antes de todo mundo. O Lucão conseguiu afastar momentaneamente, mas corre atrás dela o Léo Santos. Opa! Tá dizendo que sobrou uma mãozinha no rosto ali, particularmente não vi nada não, hein, Dri? Ele tá tentando valorizar ali. É aquele acidente, na minha opinião, é aquele acidente de trabalho, né? Você não tem como jogar com a mão colada ao corpo, ela bateu no rosto do jogador da Ponte Preta, lateral, finzinho de primeiro tempo. E vai terminar. Apita o árbitro. Colocando um ponto final na primeira etapa, lá em Mirassol. Mirassol!
0. Ponte Preta. Também 0 para Macaca. Saída dos jogadores, é aquela história de sempre. Muito papo, muita conversa, o que fez de positivo, o que fez de negativo, e alguns deles solitários, né, Adri? É, isso mesmo, né? A Ponte Preta que precisa muito dessa vitória, mas um empate por ser fora de casa, por ser um time com a terceira melhor campanha do campeonato e pela fase que vinha enfrentando a Ponte Preta, eu acho que até que é de bom tamanho, mas a Ponte precisa de mais, principalmente se a gente pensar em termos de rebaixamento, né, Pio? É isso. Camilo vai falar, Idri? É, o Camilo da Ponte do já Mirassol, foi, né? Que já foi da Ponte Preta, falando agora. Vamos ouvir um pouco o camisa 10 do Mirassol. Fechar no terço final ali é uma melhor escolha, mas é continuar assim. O time da Ponte está muito dedicado na marcação, tentando parar o jogo. A gente tem que aproveitar os espaços quando está entrando por dentro dele no meio, para a gente ter a melhor escolha assim e sair o gol. Obrigado, Camilo. Deixando lá o gramado, né, Dri? Jogadores da Ponte, vamos ver se alguém vai falar. Vai falar, né, Dri? É o Ribamar, atacante, que está começando hoje pela primeira vez como titular com a camisa da Ponte Preta para falar desse primeiro tempo da Macaca. A princípio, na pressão, a gente está buscando ter mais intensidade e a gente está fazendo o que o professor está pedindo. Valeu. Poucas palavras aí do camisa 29, o Ribamar. Grande esperança da Ponte Preta de gols, mas nesse primeiro tempo não teve nenhuma chance. A Ponte Preta que vai somando 8 pontos com esse empate, por enquanto, em Mirassol, pelo menos vai encerrando aí uma sequência de 4 derrotas consecutivas, se mantiver esse resultado no segundo tempo. E um detalhe, Pio, a gente fala muito de banco, às vezes, em intervalos, né? O que pode mexer, o que não pode mexer. O Dedé, que foi uma das principais contratações da Ponte para essa temporada, não está nem no banco de reservas hoje. E perguntando aí, né, tentando saber, porque ele vinha numa fase de transição, já tinha sido relacionado para a partida passada, uma opção da comissão técnica. Tá aí as informações da Adriana Almeida, a saída de gramado dos atletas do Mirassol e também a Ponte passando aqui pelo microfone da CBN Campinas. Tá chegando o Central da Bola com o comando de Carlos Cabela. Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. Muito bem, são 7 horas e 21 minutinhos, estamos aqui na cabine da CBN no Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho, às 8h30 da noite, tem Guarani e Santo André. Intervalo de jogo em Mirassol, lá no Maião, 0-0 para Mirassol e Ponte Preta. Jogo, podemos dizer, equilibrado nesse primeiro tempo? Gabriel Castro, rapidamente. Jogo equilibrado sim, Cabela. Uma Ponte Preta dedicada, diferente de outras rodadas. Teve mais posse de bola, teve mais finalização, teve uma boa oportunidade de abrir o marcador diante de um Mirassol que é muito organizado, que tem o lado direito a principal arma. Um empate justo em um bom jogo. Ainda hoje pelo Campeonato Paulista, nesta nona rodada, tem Ituano e Ferroviária, jogam daqui a pouquinho também às 8h30 da noite lá em Itu. Amanhã, 11 horas da manhã, tem Corinthians e Red Bull Bragantino lá na Neoquímica Arena. Amanhã também, 4 da tarde, em Limeira, Internacional recebe o Palmeiras. Às 18h30 tem Santos e Novo Horizontino lá na Vila Belmiro. Às 8h30 da noite do domingão, tem Botafogo e São Bernardo. E na segunda-feira, fechando a rodada, segunda-feira, 3 da tarde, lá em Diadema, tem Água Santa e São Paulo. Gabriel Castro vai escolher agora o craque do jogo. O craque do jogo. Dá pra pensar alguém aí, Gabi Castro? Dá sim, Cabela. Bom primeiro tempo, a Ponte teve alguns destaques. Matheus Anjos, em boa parte do primeiro tempo, chamou a responsabilidade, criou algumas jogadas, puxou contra-ataque. O Luca também bastante aguerrido, conversando com o árbitro, fazendo falta, tomando falta, levou cartão amarelo, então teve uma postura aguerrida. Mas o meu craque desse primeiro tempo eu vou dar pro Léo Santos, pro volante / zagueiro da Ponte, porque não é fácil, viu? O Mirassol tem o segundo melhor ataque da competição, então ofensivamente é muito forte, e o Léo Santos deu conta do recado do meio-campo da equipe do Mirassol, foi muito bem, a Ponte não foi pressionada, e ele chegou a puxar contra-ataque também, então ele apareceu ofensivamente, foi na bandeira de escanteio, sofreu uma falta, então gostei da participação do Léo Santos neste primeiro tempo, o craque até agora dos primeiros 45 minutos.
Muito bem, tá aí, portanto, o craque do jogo deste primeiro tempo, na opinião do nosso amigo, companheiro Gabi Castro. 7h24 para audiência rotativa do rádio. Grenal, que era para ter começado às 7 horas da noite, ainda não começou e não deve começar. Pelo menos a Grêmio e Internacional disseram que não querem jogar. Por quê? Porque o ônibus do Grêmio foi atacado por pedradas na chegada ao Beira-Rio e o jogador Vila Sante, o paraguaio Vila Sante do Grêmio, foi atingido na cabeça e está hospitalizado neste momento. Aliás, neste momento, o presidente da Federação Gaúcha de Futebol chega no Beira-Rio para tomar a decisão. O staff do Grêmio já recolheu todo o material do Grêmio e já levou embora. Mas o Grêmio continua todo ele dentro do vestiário do Beira-Rio, assim como também os jogadores do Internacional. E o torcedor na arquibancada do Beira-Rio também está ainda no clima do jogo, que não deve acontecer esta noite lá no Beira-Rio. Vou para o intervalo, a gente volta já já. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+, um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+, aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740, 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize, Crefito 274851-F. Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. 7h28. Daqui a pouquinho a bola volta a rolar lá no Maião, em Mirassol. Mirassol 0, Ponte Preta também 0. Placar do primeiro tempo. Campeonato Carioca deu Fluminense no Clássico Carioca 2-0 para cima do Vasco da Gama. E o primeiro gol, logo a 5 minutos do primeiro tempo, a lei do ex. Cano fez 1-0 para o Fluminense. Nonato ampliou aos 37 ainda no primeiro tempo. Final de jogo: Fluminense 2, Vasco da Gama 0. 7h28. Vamos ouvir o comentário de Gabriel Castro. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Hélio dos Anjos estreando no comando da Macaca, meu caro Gabi Castro. Você viu alguma mudança de postura, pelo menos da equipe dentro de campo?
Teve sim, Cabela, amigos da CBN Campinas, confesso que eu me surpreendi com o futebol apresentado nestes primeiros 45 minutos, diante de um Mirassol que tem a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista, 1 ponto a menos só que o Palmeiras, briga no seu grupo para ser o líder. Uma coisa é o discurso, né, de postura diferente, de apontar os erros, e isso o Hélio dos Anjos ele fez muito bem na apresentação, né? Logo de cara ele mostrou as falhas, ele disse, olha, eu assisti a partida da Ponte contra o Guarani e assisti contra o Cascavel, e é uma equipe que eu quero mais compactada, é um time que eu quero mais intensidade, transição rápida, com contra-ataque, não pode estar tão recuado como eu vi, não gosto quando a equipe joga próximo ao gol. Isso é na base da teoria. Na prática, a gente sabe que é difícil, que tem uma mudança, porque com certeza o Gilson Kleina ele percebia isso também, só que no dia a dia ele não conseguia reverter. E nesses primeiros 45 minutos diante do Mirassol, eu esperava uma equipe da Ponte recuada, puxando o contra-ataque, porque eu trabalhei em Mirassol 2, Guarani 0, e o Mirassol pressionando o Guarani os primeiros 45 minutos, uma pressão tremenda, com os 10 jogadores de linha no campo do Guarani, fazendo uma pressão, fez 1-0 gol em cada tempo. Assisti Mirassol e Santos, 3-0 Mirassol no primeiro tempo, com intensidade, pressionando a equipe do Santos. E hoje a gente não viu isso. Nos primeiros 45 minutos, o Mirassol ele não pressionou a Ponte. Ele foi ter uma chance clara de gol aos 42 minutos, que foi com o Luiz Oyama, que teve um espaço, num erro de passe da Ponte, acabou chutando e Gorvinhas fez a defesa num chute que foi central. Ele teve muita liberdade, o Luiz Oyama, conseguiu a finalização. Mas antes disso, se a gente pegar as principais jogadas do que aconteceu neste primeiro tempo, a gente tem, com logo 5 minutos, uma finalização do Luca para fora, jogando aqui mais pelo lado esquerdo, então você vê uma Ponte chegando mais ao campo de ataque. Se anteriormente a gente tinha, olha, a Ponte chegou uma vez só no primeiro tempo, a gente já viu uma mudança de postura logo no início. Com 5 minutos, o Luca, que joga um pouquinho aqui mais pelo lado esquerdo, fazendo a finalização. Mirassol, principalmente com saída de bola da Ponte, então ele tem essa característica, né? Ele posiciona os seus atletas para fazer essa saída em determinado momento de jogo. A Ponte quis sair jogando e isso traz problema, sempre trouxe, vai continuar trazendo, não é uma característica deste elenco, com o Fabrício, com o Thiago Lopes, ela tem muita dificuldade para sair jogando, então isso é algo que o Hélio dos Anjos precisa corrigir ou precisa trabalhar muito bem se ele quiser essa bola saindo com os zagueiros, mas a gente viu uma Ponte Preta com uma postura mais agressiva, encarando, enfrentando a equipe do Mirassol. O Kevin, o lado direito da Ponte, acho que é um ponto fraco, o campo ofensivo, né? A Ponte não tem este ponta, não tem este atacante que cai pelo lado direito. O Ribamar ficou mais centralizado, ele vinha pegar a bola para poder armar, e o Lucas jogando aqui mais pelo lado esquerdo. Então o Kevin, ele chegou na linha de fundo, mas não tinha com quem fazer essa tabela. O Jean Carlos a gente viu fazendo o cruzamento, aliás, a principal oportunidade da Ponte saiu de um cruzamento do Jean Carlos, o Festim antecipa ao goleiro, cabeceia, a bola bate no travessão e no rebote o Luca finaliza, a bola passou muito rente à trave, por pouco a Ponte não fez o primeiro gol. Teve mais posse de bola, teve mais finalização, o que precisa consertar? Erro de passe, então menos de 80% de aproveitamento nos passes, isso pode ser o problema, porque a equipe do Mirassol tem uma eficiência muito grande, tem uma equipe perigosa, e essa transição da Ponte precisa ser mais rápida, né? Quando a bola ela chega até o Ribamar, e o Ribamar tá no meio campo, ela atrasa esse contra-ataque, o Ribamar ele não consegue fazer essa armação e chegar ao campo de ataque, então essa bola precisa vir através do Matheus Anjos, precisa vir através do Fessim, que hoje são os dois meias da Ponte. O Matheus Anjos mais armador, vem mais de trás, e o Fessim mais próximo à área, tentando tabelar com o Luca, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo. Gostei da postura da Ponte nos primeiros 45 minutos, mas a gente tem que reiterar que a equipe do Mirassol é muito organizado, tem uma equipe perigosa, e no segundo tempo deve atacar mais a equipe da Ponte do que fez nos primeiros 45 minutos. Cabela.
Gabriel Castro e o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. São 7 horas e 34 minutinhos, só para você que acompanha a CBN Campinas. Guarani já está na Pedra Iago, no lugar de Índio. A grande novidade, daqui a pouquinho o Léo Toninho vai trazer todos os detalhes para você que acompanha a CBN Campinas. As equipes estão voltando aí, Adriana Almeida. Sim, Carlos Cabela, em instantes a bola vai rolar para o segundo tempo de, por enquanto, 0-0 Mirassol e Ponte Preta. Muito bem, então para este segundo tempo de Mirassol e Ponte Preta, o incansável Rafael Pio chega mais. Rafael Pio. Você não tá muito diferente também não, viu, Cabelinho? Vou falar uma coisa pra você. A Ianguera que o diga, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Mirassol, Ponte Preta. 0-0, placar da primeira etapa. Adriana Almeida, já temos alguma informação de substituição? As equipes mantidas assim como terminaram a primeira etapa, Adri? As equipes as mesmas que terminaram o primeiro tempo, tanto Mirassol como Ponte Preta. E quem começa trabalhando é o time ponte pretano, com o Fabrício ali no campo defensivo. Ele tenta a ligação lá na frente com o Luca. Ele domina de cabeça, a bola sobra para Ribamar. Mas antes vem o sistema defensivo do Mirassol, afastando com o Lucão. Ela sobra ali no meio campo. Vem o Luca, olha só, o Luca tá lá no meio campo. Faz o passe aqui pela ponta direita, trabalhando o Fecim. Ele ficou reclamando que essa bola teria batido no braço do Neto Moura, mas a arbitragem não viu dessa forma. Ela sobra depois pro Leonaldi, que tentou a jogada ali com o Kevin, e ela vai direto para a linha lateral. Gabi Castro, estão certos Eduardo Batista e também Hélio dos Anjos de não mudarem suas respectivas equipes? Hélio dos Anjos está correto, a Ponte fez uma boa primeira etapa, então não tem por que mudar. E no Mirassol, pedi só para confirmar, acho que teve uma mudança no Mirassol. O Negueba saiu para a entrada do Fabinho, seria um atacante por outro. O Negueba jogou mais pelo lado esquerdo, jogou muito pouco na bola, né? O Mirassol tem essa força pelo lado direito, então o Negueba não estava muito inserido no jogo e por isso essa troca aqui do lado esquerdo de ataque do Mirassol. É isso mesmo, Gabi, obrigada pela ajuda. Foi embora o camisa 11 Negueba para a entrada do 20 Fabinho. E já era o Fabinho quem vinha trabalhando ali pelo lado esquerdo, né? Já tentando, inclusive muito parecido fisicamente, né? Com o Negueba, mas a zaga ponte pretana fez a cobertura. Vem Matheus Anjos ali no meio campo, ele domina no peito, tem a marcação do Luiz Oyama. O último toque do jogador do Mirassol é arremesso lateral pra Macaca. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Pará, afasta o perigo, porque a Ponte vinha descendo pelo lado direito e vai armar contra-ataque pro time do Mirassol. Luiz Oyama tentava o passe com o Fabrício Daniel, ela escapa, sobrou lá pela ponta direita, a batida de longe, Gorvinhas não consegue segurar, era o Rodrigo Ferreira chegando por ali. O Mirassol segue no ataque, pressionando o Fabrício Daniel, dominou, tem o Luca na marcação dele, chegava por ali também o Jean Carlos para tentar ajudar. O último toque do jogador do Mirassol é só tiro de meta, Adriana Almeida. Primeiro lance de perigo no jogo é da equipe da casa, do time do Mirassol. Uma pancada, um verdadeiro foguete do Fabrício Daniel para cima do Igor Vinhas, que não tinha como segurar mesmo, só mandou para o lado. Depois o Mirassol não conseguiu evoluir na jogada. O Leonaldi é quem levou a pior, ele tomou uma pancada fora do lance da bola e agora vai sentindo a costela, tá meio baleado, mas vai pro jogo o volante da Ponte. Fiquei tentando até entender em que momento e em que lance, né, ele teria sentido, mas realmente não consegui. Olha o Fecim,
é quem domina essa bola aqui no meio campo. Pará foi acompanhando o camisa 20 Ponte Pretana, acabou cometendo a falta já cobrada em velocidade lá pelo lado esquerdo. Jean Carlos vai tentando chegar, vem na dividida por ali o Rodrigo Ferreira, a bola fica viva, chega a zaga com o Thalisson, consegue afastar pro time da casa. Camilo dominou, fez o passe para Luiz Oyama, mais à frente com o Zeca, trabalhando o Mirassol, lá na ponta direita em velocidade pro Fabrício Daniel, a ligação com o Zeca dentro da área, batida, chega junto com ele a zaga Ponte Pretana, pra jogar pra linha de fundo, na velocidade, no contra-ataque rápido, quase o Mirassol chegou, Adriana. O Mirassol já com 2 chances, boas oportunidades para abrir o placar em 4 minutos apenas dessa segunda etapa. Agora é uma jogada novamente pelo lado direito, que não resultou em escanteio, o Mirassol até pediu um escanteio, mas nada. Tiro de meta já cobrado pelo goleiro Igor Vinhas. É a Macaca sendo pressionada nesse início de segundo tempo, tentando sair lá de trás. Olha o passe com o Matheus Anjos, mas já perde a bola para Luiz Oyama. Insiste ainda o Matheus Anjos, aí sim ele consegue tomar a frente. Chegava por ali o camisa 5 do Mirassol cometendo a falta no campo de defesa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Já recuperado é o Leonaldi, quem cobra a falta ali na intermediária pro time da Macaca. Ele faz o passe para Thiago Lopes ali atrás. Ele trabalha com Kevin pelo lado direito. Leonaldi pede bola e recebe. Volta com Kevin. Volta mais atrás ainda com o Thiago Lopes, que começa tudo com o Igor Vinhas lá atrás. Ele vai sair no balão, pega mal na bola e mal na bola pega o Fabinho também. Que horror, Gabriel Castro. Passes errados e o que tem de bola na canela no jogo, Gabi. Impressionante, a bola às vezes parece quadrada, né? Então essa saída de bola da Ponte é muito complicada, tentando com o Leonaldi, que tá errando muito passe, é algo que precisa ser corrigido. Agora, Pio, é louvável, né? A Ponte chegando ao campo de ataque, tentando marcar este primeiro gol, mas precisa tomar cuidado com o contra-ataque, né? O entrosamento do Mirassol é muito forte com este meio campo. E olha a jogada da Ponte pelo lado direito, o Kevin na tentativa, o levantamento pro Riba Amarela, vai sobrando pro Luca, tentativa do atacante Ponte Pretano, mas o Darley tava esperto, ela não saiu com tanta força assim, goleirão do Mirassol fez a defesa, Adriana Almeida. Uma jogada pelo alto, que começou pelo lado direito, depois a bola viajou, chegou do outro lado do campo, já na pequena área, os jogadores da Ponte Preta tentaram, o último que cabeceou ali foi o Luca, cabeceio fraquinho. Ficou bem fácil para o goleiro Darley, 0-0 em Mirassol. Olha o Camilo puxando o contra-ataque, ele faz o passe pro Fabinho, tem o Zeca pedindo bola lá na frente, belo passe pro atacante do Mirassol, o passe pra trás já dentro da grande área, chega o Thiago Lopes, afastando o Camilo na tentativa, ela explode no Fabrício e vai pra linha de fundo. Que velocidade mais uma vez do ataque. E o passe do Fabinho pro Zeca. Ia colocando o camisa 9 da casa na cara do gol, Adriana Almeida. É sinal de entrosamento, né? De um time que já vem treinando junto há muito tempo, que conhece bem o seu treinador, que já tá há quase 1 ano e meio no comando do Mirassol, o Eduardo Batista. E é isso que dá, né? A bola foi resvalada no Thiago Lopes. Escanteio, Pará, ex-Guarani na bola. É o meia dúzia do Mirassol, pé na esquerda do lado direito, pé trocado pro jogador da equipe da casa, jogada lá dentro da área, sobe o ataque, era o zagueirão que aparecia por ali, o Lucão tentando afastar, era o Thalisson, tentando o desvio, essa bola foi direto pra linha de fundo, é tiro de meta, vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 7 passados da segunda etapa em Mirassol tem. Mirassol 0. Ponte Preta 0 pra Ponte. Cabine do Brinco de Ouro daqui a pouquinho, 8h30 da noite, a bola rola. Carlos Cabela. E rola para Guarani e Santo André, portões abertos aqui no Brinco de Ouro e neste momento os goleiros do Guarani já trabalham no aquecimento para o jogo. Inter e Grêmio, neste momento, reunião dos presidentes das duas agremiações com o presidente da Federação Gaúcha para a definição do que acontece desse Grenal que não deve acontecer. Futebol, vamos CBN.
Mais uma tentativa do Zeca ali de fora da área, depois do Fabrício Daniel, melhor dizendo, né? Camisa 7, pegou mal na bola, né, Dri? Muito mal. E um detalhe, Pio, a Ponte Mirassol cresce, tenta crescer no jogo, quer fazer a lição de casa, é o objetivo do clube. Conseguir essa classificação para a semifinal o quanto antes aí, para as quartas de final, na verdade, do Campeonato Paulista, o quanto antes. E o detalhe é que a Ponte vem se segurando, algo que já não estava acontecendo nas últimas 4 rodadas. O time, a gente lembra que nas últimas 4 partidas em que perdeu, a Ponte tomou 7 gols, ou seja, uma média aí de quase 2 gols por jogo, pelo menos até o momento, vai se segurando a defesa pontepretana. Mas o Mirassol vem descendo, o Pará pelo lado esquerdo, cruzamento pro Zeca dentro da área, gol! Gol do Mirassol! Mirassol! Depois de toda a jogada pelo lado esquerdo, o Fabinho, que entrou agora, viu muito bem a passagem do Pará. Ele faz o cruzamento e aí é aquela história, né? Aí não tem jeito, atacante é atacante, sabe o que tá fazendo? O Zeca jogou pro fundo das redes, nada pôde fazer o Igor Vinhas, que só ficou observando. Sai na frente o Mirassol, sai na frente o time da casa, Zeca é o nome dele. 1-0, o Mirassol balançou a rede da Macaca, Adriana Almeida. Eu acabava de falar que a defesa pontepretana ia bem nessa partida, se comparada com as últimas 4 das 4 derrotas consecutivas, mas não. O cruzamento do Pará foi algo milimétrico e muito perfeito. O Zeca tem uma estatura privilegiada para cabecear, mas a defesa pontepretana também afrouxou muito. Ele subiu sozinho, camisa 9 do time do Mirassol, conseguiu cabecear com olhos abertos e escolheu o canto para o Igor Vinhas não conseguir pular quase no ângulo essa bola do Zeca. E um detalhe é que a Ponte Preta vai perdendo o jogo de hoje da mesma forma em que foi perdendo o jogo contra o Cascavel. Cruzamento na área, cabeceio, falta de marcação pelo alto e é 1-0. Olha o passe do Fecim pro Matheus Anjos, lá dentro da grande área, ele faz o corte, a tentativa chegou por último, a zaga do Mirassol, Luiz Oyama tocando na bola, escanteio pra Macaca, lado direito, a Ponte vem pra cima, Adriana. O Matheus Anjos que apareceu melhor quando entrava nas segundas etapas, tá meio sumidão no jogo, agora tentou uma jogada individual, não conseguiu, mas é ele mesmo quem vai pra cobrança do escanteio. Luca, Ribamar, Fabrício, tá todo mundo lá dentro da área, o Leonaldi chega também, a tentativa do escanteio, cruzamento, chegava por ali no cabeceio, mas boa defesa do goleiro Darley, firme e seguro, Dri. Aquele cabeceio de manual, subir alto e tentar cabecear no chão para surpreender o goleiro, foi assim que fez o Ribamar, não deu certo, o Mirassol vai vencendo 1-0. Gabriel Castro, 11 da segunda etapa, o Mirassol sai na frente, gol do Zeca, Gabi. Eu terminei o meu comentário do jogo falando que o Mirassol ia atacar mais neste segundo tempo, né? E na primeira etapa foram 2 finalizações antes dos 9 minutos. O Mirassol já tinha finalizado 3 vezes, né? A Ponte começou a dar muito espaço, muita liberdade, principalmente no meio-campo para o Mirassol atacar. Veio o cruzamento e aí nas costas do Fabrício, né? Que estava marcando a bola. E aí estava o Zeca, artilheiro do Mirassol, um dos artilheiros do Campeonato Paulista, acho que agora chega junto com o Luca a 5 gols e de cabeça abre o marcador, problema de bola aérea da Ponte, atleta marcando a bola, o Mirassol nesta segunda etapa vencendo por 1-0, um placar justo. E é o Mirassol quem tenta o arremesso lateral cobrado lá dentro da área. O Leonaldi consegue afastar, essa bola sobra pro Luiz Oyama que vem passando por um, passando por outro na tentativa. Chegava antes dele o Thiago Lopes, conseguiu afastar pro time pontepretano lá no campo de defesa. Vai começar tudo de novo o Mirassol com o goleiro Darley. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Despacha o goleiro Darley lá pro ataque, era pro Zeca, junto dele chegou o zagueiro Fabrício, segurando o atacante do Mirassol, cometendo a falta já no campo de ataque. Vamos passando de 12 minutos da segunda etapa, daqui a pouquinho, hein? Direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a bola vai rolar pra Guarani e Santo André, o Bugre buscando ficar mais próximo aí da classificação, a próxima fase do Campeonato Paulista. Por enquanto, a Macaca vai pra cima,
quer o empate. Vamos, Macaquinha! E é que a Ponte... Oi, diga, Adri. O Gabriel falou sobre a artilharia do Paulistão e ele tem razão. Esse foi o 5º gol do Zeca. Ele divide a vice-artilharia do estadual com o próprio Luca, atacante da Ponte Preta, os dois com 5 gols. O artilheiro é o Ronaldo. Ronaldo, que já vestiu a camisa do Guarani em uma oportunidade, também já jogou no Ituano. Ronaldo marcou 6 gols até o momento no campeonato. E agora, menos pressa ainda tem a equipe do Mirassol, né? Porque dá uma olhada. Joga lá com o goleiro Darley, aí se ninguém da Ponte fechar, o Darley vai ficar até amanhã com essa bola no pé e não vai sair jogando. Tem que pressionar, Gabi Castro. Tem que pressionar, mas não pode se desorganizar, não pode se desesperar. A Ponte luta agora contra o relógio, mas tem tempo, né? 13 minutos ainda do segundo tempo. Ela fez uma boa primeira etapa. Ela tem que ser um pouco mais agressiva, mas ela precisa tomar cuidado, porque essa equipe do Mirassol, ela tem um contra-ataque muito bem armado, né? O lado direito a gente já sabe que funciona, e agora o lado esquerdo também com o Fabinho e o Pará. E a arbitragem marcou uma falta para o Mirassol ali no campo de defesa. Pará vem para cobrança, agora vai passando, vai deixando ali para o Lucão, camisa 4, quem cobra? Oi, Cabela. Só para audiência rotativa do rádio, o ônibus do Grêmio foi atacado a pedradas e o jogador Vila Sante foi para o hospital. Saiu o boletim médico. O atleta está bem, sob cuidados no hospital, fez todos os exames e teve um traumatismo craniano confirmado. Em virtude do traumatismo, uma concussão cerebral. O atleta não tem fratura na cabeça, tem escoriações no rosto e um trauma no quadril. Que coisa, né? Informação que chega, o boletim médico trazido aí pelo Carlos Cabela, lido pelo Carlos Cabela, trazido pelos médicos em relação ao jogador do Grêmio. Vamos torcer, né, para que ele se recupere tranquilo, como já disse, não foi o pior que poderia acontecer. Felizmente, agora as autoridades precisam fazer algo. Olha a bobagem que vai fazendo a zaga Ponte Pretana. Por pouco o Fabrício e o Zeca na pressão ali não conseguem chegar ao ataque do time do Mirassol. A zaga da Ponte afasta, é apenas arremesso lateral. Vamos girar tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 15 minutos passados do segundo tempo em Mirassol tem. Mirassol! Um gol de Zeca. Ponte Preta. Nada pra Macaca, daqui a pouquinho tem Guarani e Santo André no Brinco de Ouro, Carlos Cabela. Neste momento, o Guarani já faz o trabalho de aquecimento no gramado do Brinco de Ouro, assim como também os goleiros do Santo André, Jefferson Paulino, que está se aquecendo, está sendo elogiado. Futebol do CBN. E olha a bobagem que faz o Léo Santos pro Zeca, o atacante do Mirassol, roubando a bola e sempre aquela história, Adriano Almeida. Ele ficou pedindo falta, o árbitro não deu, mas sempre no meio-campo a Ponte perdendo a bola e armando contra-ataque pro Mirassol. Esse é um problema que o Hélio dos Anjos vai tentar corrigir, porque a Ponte Preta agora perdendo, e isso tem acontecido constantemente. Depois que a Ponte toma o gol, ela fica intranquila. Mostra instabilidade, é o que está acontecendo agora. E aí, tentando sair de trás com o Mirassol, que marca muito bem, vai dando isso. Mas agora a Macaca já no campo de ataque, tentando esse gol de empate. Pelo lado direito, trabalhando com o Fecim, ele volta um pouco mais atrás com o Matheus Anjos. Matheus Anjos de novo para Fecim, ele traz para a perna esquerda. Pelo lado direito, tem passando o Kevin pedindo bola. Ele recebe, tenta o cruzamento, mas chega por ali afastando o Neto Moura. Ele dominou depois de pé na esquerda, de qualquer jeito jogou essa bola para a linha lateral. Daqui a pouco tem 2 modificações na Ponte, a gente já observa o Hélio dos Anjos conversando ali com a rapaziada, daqui a pouquinho vai mudar, né, Dri? Sim, já eu confirmo, lembrando que o Hélio dos Anjos ainda não mexeu na Ponte Preta. Vem o arremesso pro Kevin, ele trabalha mais à frente, chegou por ali, dominou, pediu bola. Ele volta atrás, começa tudo de novo com o Thiago Lopes. Ele faz o passe para o Fabrício, mais para a esquerda, já passa a linha do meio campo, toca com o Jean Carlos, no ataque já entra na área, faz o cruzamento, a tentativa era com o Ribamar e o Fecim também fechava por ali, mas a bola veio nas costas dos 2 jogadores da Ponte, que se tivessem um passo atrás poderia ser o primeiro da Macaca, hein, Dri? Com certeza, viu, Pio? Um cruzamento muito bom, o Ribamar não costuma perder quando essa bola vem na direção dele, é que dessa vez não veio. A primeira alteração, então, da Ponte, tá indo embora o camisa 13, Jean Carlos, para a entrada do 2, o Norberto é lateral também.
vai para o jogo no lugar do Jean Carlos. E a outra substituição é o Niltinho. Recuperado de uma entorse no tornozelo, camisa 32, Niltinho está no jogo para a saída do 20, o Fecim. Como diz Oscar Ulisses, o treinador mexe lá, o comentarista fala aqui. E aí, Gabi Castro, tá certo o Hélio dos Anjos? Vamos lá então, Rafa Pio. O Jean Carlos ele já estava com um problema físico, né? Ele já tinha caído 2 vezes no primeiro tempo e o Mirassol atacando mais, né? Então a gente já vê o Kevin pelo lado esquerdo e o Norberto entrando aqui pelo lado direito. E a entrada do Niltinho é para a Ponte ter uma infiltração maior. A Ponte ela tem mais posse de bola, mas muitas vezes ela não sabe o que fazer com essa bola, ela não consegue essa infiltração. E o Niltinho a gente sabe que ele tem mais velocidade, ele tem uma capacidade de chegar na linha de fundo, ele pode jogar como um ponta, né? Então joga o Luca de um lado, o Niltinho do outro e o Ribamar centralizado, e agora fica a cargo do Matheus Anjos, cesta e meia de articulação. A bola precisa passar pelo Matheus Anjos para a Ponte poder chegar com as principais oportunidades para conseguir esse gol de empate. E o Kevin é quem recebe lá pelo lado esquerdo, agora na nova função. Ele trabalha com o Léo Santos. Volta, começa tudo de novo. É o Fabrício quem tá por ali. Agora sim, ele faz o passe com o Kevin. Começa com o Léo Santos, tá pedindo bola o Norberto aqui pelo lado direito. Ele prefere o Thiago Lopes. Já ultrapassa a linha que divide o meio campo. Recebe por ali o Niltinho. Ele faz o passe de novo na ponta direita. Agora sim, o Norberto tem o Niltinho pedindo dentro da área. Ele prefere o Ribamar. Olha o Luca, vai chegando, vai marcar gol! Gol! É da Macaca! Ponte Preta! Luca, o matador, o artilheiro, ele sabe o que faz, ele sabe se posicionar. O cruzamento do Norberto foi espetacular na cabeça do atacante artilheiro ponte-pretano, que só teve o trabalho de desviar para o fundo das redes e empatar o jogo no Maião. Agora, Ponte Preta 1, Mirassol também 1, e o detalhe do golaço do Luca, hein, Adriana Almeida? O detalhe fica por conta do cruzamento do Norberto. Ele acabou de entrar e não tem essa história de tá frio, que coisa nenhuma, o quê? Ele viu o Luca, levantou a cabeça, colocou com aquele 3 dedos, com categoria, um cruzamento em que a bola vem girando. E o Luca, como bom artilheiro que é, se antecipou à marcação. Estava até na frente de todo mundo, mas aí a bola já tinha partido, então não tinha impedimento nem nada. O Luca conseguiu cabecear aonde quis e aí tirou do campo de ação do goleiro do Mirassol. 6º gol do Luca no Campeonato Paulista, que de novo retoma a artilharia do Paulistão, juntamente com o Ronaldo da Inter de Limeira. Gabriel Castro, o Norberto acabou de entrar, Gabi Castro. E aí, o Niltinho pedia a bola, ele teve o time certinho para segurar e esperar o posicionamento do Luca, fazer o cruzamento. E se é que existe golaço de cabeça, esse é um, né, Gabi Castro? Existe sim, Pio, e você vê que é importante jogar sem a bola, né? Só com a presença do Niltinho já no campo de ataque, você puxa o lateral. Então o Pará, ao invés de marcar o Norberto, ele já ficou preocupado com o Niltinho, que abria pela direita. Então teve liberdade, deu um toque de 3 dedos, tirando dos 2 zagueiros da equipe do Mirassol, muito bem posicionado o Luca para fazer este belo gol de cabeça. A Ponte empata um jogo e a gente falava, tinha sido um bom primeiro tempo e está sendo um bom segundo tempo, uma resposta quase que imediata da Macaca, que tem mais a posse de bola, e agora certamente, né, o Mirassol deve voltar a atacar um pouquinho mais e a Ponte tentando controlar esse jogo, permanecendo com a posse de bola. Tem cartão, Dri? Sim, cartão amarelo para o zagueirão da Ponte Preta, o Thiago Lopes, por tentar barrar o contra-ataque do Mirassol. E só um detalhe, porque a gente falava aí do Norberto nesse ótimo cruzamento. O Norberto entrou no lugar do lateral esquerdo, o Jean Carlos. Só que ele está jogando pelo lado direito, ele é camisa 2, ou seja, ele é lateral direito de origem. Quem foi para a esquerda é o Kevin. O Kevin, que jogava pela direita, é um jogador ambivalente que geralmente faz essas duas funções, agora está jogando pelo lado esquerdo.
Olha o Matheus Anjos recebendo essa bola na tentativa por ali, acabou perdendo o passe errado para sair no contra-ataque. O time do Mirassol recebe por ali o Fabrício Daniel, o Zeca já passa, já pede bola, o Fabrício segura mais um pouquinho, faz o passe mais atrás, vem chegando o Mirassol, vai tentando o segundo gol. Camilo dominou, abriu para a direita, pro Fabrício Daniel, vem pedindo bola por ali o Rodrigo Ferreira, o passe na frente, chega a zaga Ponte Pretana e afasta. Lá no campo de defesa, agora o Mirassol chega, a Ponte recua um pouco as linhas, o mais avançado é o Ribamar, que tá ali na linha que divide o meio campo, e o Matheus Anjos fechando ali um pouco mais também. Fica um pouco na cara de que o Mirassol agora vai tentar furar esse bloqueio da Ponte, tocando passes, Gabriel Castro? Vamos acompanhar mais um pouco para ver se é uma circunstância do jogo, se é o Mirassol que está implantando agora esta pressão ou se vai ser uma tônica até o final. De fato, o Mirassol deve atacar mais a Ponte. O Mirassol joga em casa, o Mirassol a gente sabe que é muito forte, tem este entrosamento, teve liberdade no início do segundo tempo quando conseguiu o gol. Então é uma correção do técnico Hélio dos Anjos, né? Compacta mais a equipe, ainda mais que fez agora o gol de empate. Acho que tem o cansaço, né? Se no finalzinho do primeiro tempo a gente já percebeu, agora no segundo tempo vai bater esse cansaço, e se cansar, aí sim, aí precisa recuar para ficar uma equipe mais compactada, mas tem o problema, né? De você recuar muito, de não conseguir puxar o contra-ataque, que era o que acontecia nas outras partidas do Campeonato Paulista. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Tem mudança no Mirassol, Adriano Almeida. Sim, tá saindo o Camilo, camisa 10, para a entrada do 18, Luiz Fernando, que um dia defendeu a camisa do Guarani. E a outra substituição, 9, Zeca, autor do gol do Mirassol, tá indo embora, para a entrada do Rafael Silva, o camisa 19. E já vem o Mirassol trabalhando ali pelo lado esquerdo. Essa bola acaba sobrando, o Zeca tá sendo aplaudido, né, pela rapaziada. Obviamente, o camisa 9 do time do Mirassol. O que quer com essas modificações o técnico Eduardo Batista, hein, Gabi Castro? Dá mais velocidade, né? Então o Camilo, que já é experiente, cansou neste segundo tempo, não estava mais conseguindo armar as jogadas, ele coloca o Luiz Fernando, então troca um meia pelo outro. E a saída do Zeca, o Zeca ele é mais centroavante, por mais que ele saia da área, ele não tem tanta mobilidade. O Rafael Silva não, tem muito mais liberdade. Acompanhei já, olha a Ponte. Olha a Ponte trabalhando lá pelo lado direito, tentava chegar por ali o Niltinho, arriscou de fora da área de pé na esquerda, pode completar, Gabi. E o Rafael Silva, ele dá essa maior velocidade no ataque da equipe do Mirassol. Então o Eduardo Batista, entendendo que a Ponte vai ficar mais recuada, o Zeca vai ser mais fácil de ser desarmado e o Rafael Silva pode confundir esse sistema defensivo da Ponte. Agora quem tentava por ali era o Mirassol pelo lado esquerdo, o Leonaldi caiu, tá sentindo o jogador Ponte Pretano, por isso o jogo tá parado, Dri. É aquele sinal de cãibras, né? Alongando ali o Leonaldi, e quando vem cãibra é sinal de cansaço mesmo. A gente não tem nem 30 minutos ainda do segundo tempo, mas os jogadores da Ponte aí já mostrando um certo cansaço, até pela sequência, né? Uma viagem muito longa, e até por isso o Leonaldi tá indo embora. Tá indo embora, então, o camisa 5, Leonaldi, para a entrada do Marcos Júnior. Camisa 15, Marcos Júnior tá no jogo. Gabi Castro, Leonaldi tava bem no jogo, principalmente no primeiro tempo, podemos dizer isso, né, Gabi? Fazia uma boa partida, ele é muito voluntarioso, né, o volante Ponte Pretano, e cansou. Porque o Mirassol ataca bastante, então o Leonaldi correu, hoje teve um papel mais de marcador do que no sistema ofensivo. E coloca o Marcos Júnior, né? Eles já formaram dupla neste meio campo da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que se completam muito bem. Gosto do Marcos Júnior, precisa ver só a questão de ritmo de jogo, né? Ele não vem atuando nesse Campeonato Paulista, o Gilson Kleina não estava colocando muito o Marcos Júnior para jogar, mas sabe defender e sabe ser esse efeito surpresa. Então tem essa alteração do técnico Gilson Kleina, já a Adri vai confirmar, mas também tem uma alteração no meio da Ponte, né, com a saída do Matheus Anjos, que cansou também, para a entrada aí do João Pedro, que é um meia por outro, para tentar dar um pouquinho mais de fôlego nessa armação da Ponte.
Confirmando, Dri. Foi embora o 16, Matheus Anjos. Para a entrada do 18, João Pedro tá no jogo. E a Macaca quem vem trabalhando com o Thiago Lopes, ele começa tudo aqui com o Norberto pelo lado direito, tem o Niltinho pedindo bola, ele tenta o passe, a jogada era ali na frente, mas sobrou pro Pará, olha o contra-ataque do Mirassol, pediu, recebeu bola e aí a cobertura de novo do Thiago Lopes, acabou cometendo a falta para cima do 18 da equipe do Mirassol que tentava sair por ali, Dri. Uma falta em cima do Luiz Fernando, o Thiago Lopes se lamenta muito, mas na verdade ele tem que tomar cuidado, isso sim, porque ele já tem cartão amarelo. A TV tá até repetindo, né, ali o gol do Luca, belíssimo, é aquele cruzamento de 3 dedos, né, do jogador pontepretano. Olha a Macaca que vem tentando chegar ali, o Mirassol vem tentando chegar pelo lado esquerdo, a zaga é mais rápida, consegue jogar para a linha de fundo, escanteio que o Pará vem para a cobrança, Dri. Um cruzamento, uma tentativa ali do Neto Moura que o Fabrício cortou, depois ainda deu uma bronca em toda a defesa ali, pedindo mais atenção, mais marcação, e agora o Thiago Lopes da Ponte Preta é quem tá caído por ali. Na verdade foi ele que cortou, e tomou uma bolada na barriga, né? O corte foi uma bolada e agora tá sentindo bastante ali. Antes do escanteio, atendimento ao zagueirão da Macaca. Vamos aproveitar e girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 29, vamos chegando a 30 minutos do segundo tempo em Mirassol tem. Mirassol! 1 pro Mirassol. Ponte Preta! 1 também pra Macaca. Segura aí, Carlos Cabela. Vem pra cobrança de escanteio. Pará lá pelo lado direito. Chega e afasta a zaga. Olha o contra-ataque Ponte Pretano na velocidade. Mas aí pegou muito mal. Só sobrou pro Luiz Oyama ali atrás, que recua e começa tudo de novo com o Darley. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Daqui a pouquinho a bola rola pra Guarani Santo André, Carlos Cabela. Daqui a 25 minutos a bola rola para Guarani e Santo André, que fazem o trabalho de aquecimento neste momento e o torcedor vai chegando aqui no Brinco. Futebol Novo CBN. E ao Mirassol quem tentava chegar, o Kevin acabou tocando por último na bola, ela vai para a linha lateral, é arremesso para a Ponte, ali na linha que divide o meio campo. Mande o seu WhatsApp para 991869070. Daqui a pouquinho, eu já tenho falado, daqui a pouquinho tem participações, porque tá uma loucura isso aqui, quando tem mais uma modificação na equipe do Mirassol, Adriana. Tá indo embora então o Fabrício Daniel, o camisa 7, Fabrício Daniel tá indo embora, para a entrada do Rafael Oller, camisa 22. O 16 também tá em campo, é o Daniel, já eu confirmo quem sair. Vinha tentando o time Ponte Pretano, lá pelo lado esquerdo, ela sobra de novo pro João Pedro, trabalhando com o Kevin, ele conseguiu se livrar da marcação, tentava o cruzamento, apareceu por ali o Thalisson afastando, ela sobra pro Luiz Oyama, e aí na passagem o João Pedro acabou atingindo o jogador do Mirassol, tá sobrando o cartãozinho amarelo, era o Kevin, que na recomposição acabou cometendo a falta, né, Dri? Isso, falta e falta com cartão amarelo, o Kevin tá amarelado. Muitas mudanças, principalmente o técnico Eduardo Batista, depois do gol da Ponte, mexendo no Mirassol. Não tá feliz com o que tá vendo em campo o time da casa, ou o técnico do time da casa, hein, Gabi Castro? Não tá feliz, né? Porque a Ponte, ela mantém mais a posse de bola, então o Mirassol ele não consegue controlar o jogo. O Fabrício Daniel, acho que teve uma boa participação, jogando principalmente pelo lado direito, né? Ele tem uma finalização que é um ponto forte dele, e saiu para a entrada do Rafael Oller, que foi muito bem no Operário, ele jogou durante muitos anos no Operário, e também tem essa característica da finalização da intermediária, então a Ponte não pode dar muito espaço para o Rafael Oller. Então o cansaço também o Mirassol vai sentindo e o técnico Eduardo Batista vai colocando. E na Ponte eu já estou vendo o Pedrinho do lado de fora, né? Para poder puxar esse contra-ataque. A gente deve ter nesses últimos 15 minutos o Mirassol intensificando, né? Fisicamente, a gente sente os jogadores da Ponte cansados, conversando bastante com o Hélio dos Anjos, há essa mobilização, há essa mudança de postura, então os jogadores estão sentindo, a gente já vê, né, os jogadores da Ponte caindo mais no gramado, como agora o Luca
vai sair de maca. Então a gente deve ter o Pedrinho para tentar dar mais fôlego, para tentar puxar esse contra-ataque. Então se a Ponte não conseguir mais ficar com a posse de bola, se ficar recuado, você tem o Niltinho de um lado e você tem o Pedrinho do outro para poder puxar esse contra-ataque. O Luca tá saindo ali de maca e vai sair do jogo também, Dri. É, isso mesmo. O artilheiro da Ponte, artilheiro do Paulistão, camisa 9, Luca, tá fora. Para a entrada do 21, Pedrinho é quem tá no jogo. E o Luca sai bravo, né? Pio. Oi, diga. E só confirmando, né, a última alteração aí feita pelo Eduardo Batista, eu ia falar Nelsinho, mas faz tempo que não, né? É o filho dele, Eduardo Batista, a última alteração dele foi a saída do camisa 8, Neto Moura, para a entrada do 16, o Daniel. E quem vem pro ataque é o time do Mirassol, trabalha lá pelo lado direito, puxa a jogada, tem o Fabrício Daniel pedindo bola, tem o Luiz Oyama também, esse passe vem errado para recuperação do Ribamar, ela sobra com o João Pedro, ele pede bola, recebe, faz o passe aqui na ponta direita com o Norberto, em velocidade, desce o lateral, Ponte Pretano, fez o passe pro Niltinho em velocidade, chegava a zaga do Mirassol para tocar por último na bola, o contra-ataque foi armado, o Oyama não deixou, tem escanteio para a Ponte lá do direito, Adriano Almeida. Depois do lance do Oyama em cima do Niltinho, o Niltinho já caiu olhando para o juiz, porque foi um carrinho. O juiz entendeu que foi só na bola, por isso escanteio para a Macaca. O próprio Niltinho é quem vem para a cobrança. Preocupado o goleiro Darley, tem ali 4 homens quase na pequena área do goleiro do Mirassol. E o Niltinho vem para a cobrança, de perna esquerda, é pelo lado direito, levantamento no primeiro pau, chega por ali a zaga, afastando mais um escanteio, aquela história, até aprender, né, Dri? É, tem que ser, e é assim, fechadinho de novo, hein, Niltinho vem na bola. Tem congestionamento lá na pequena área do goleiro Darley, agora o Niltinho de novo no primeiro pau, de novo, não aprendeu, hein? Não tá aprendendo se é até aprender, não adiantou. E como participa do jogo o Luiz Oyama, impressionante, né? Daqui a pouquinho, quero saber do Gabriel Castro, tem muita diferença desse Luiz Oyama do Mirassol para aquele Luiz Oyama, porque o que participa é uma grandeza. Olha o Niltinho recebendo a bola pro Norberto lá pelo lado direito, tentou o cruzamento, chegava a zaga afastando. O Norberto começa a dar muito trabalho para a zaga do time da casa e vai fazendo uma fumaça pelo lado direito de ataque da Ponte, Adriano Almeida. Ele saiu da marcação e conseguiu fazer o cruzamento. Pro azar dele, o Mirassol estava em cima. O zagueirão do Mirassol cortou em cima, mais um escanteio e Niltinho de novo na bola. Vem o Niltinho pra cobrança, saiu, deixou pro Kevin lá na ponta, tentava chegar mais pra armar o contra-ataque pro time do Mirassol. Daniel dominou, ela para no meio do caminho, de novo recebeu, aqui na ponta, a inversão de jogada pro Luiz Oyama, tem o Fabrício Daniel passando em velocidade, quem tá chegando por ali é o Rafael Waller, tentou evitar o escanteio, conseguiu, tem na pressão por ali o time Ponte Pretano, ele faz o passe mais atrás, começa tudo de novo com o Neto Moura, vai arriscar daí o Pará, arriscou de perna esquerda, mas aí é aquela história, pra que isso? Ele só isolou, Adriana. É, o Pará tinha dessas quando jogava aqui pelo Guarani também, né? Como diria Milton Leite, agora eu se consagro. Eu acho que pensou isso, Pará, não deu nada certo não, chutou de muito longe, a bola foi mais fora do que longe e é só tiro de meta, tranquilidade pro goleiro Igor Vinhas. E aí, Gabi Castro, esse Luiz Oyama é muito diferente? É diferente, né? Esse Luiz Oyama foi muito bem no Mirassol em 2019, foi contratado pela Ponte, que contratou todo o meio-campo do Mirassol. Então veio o Luiz Oyama, veio o Neto Moura, veio o Camilo e não conseguiram repetir na Macaca as boas atuações, né? O Luiz Oyama no Mirassol é um leão, ele comanda este meio-campo, ele é bom defensivamente, ele é bom ofensivamente, ele toma conta, não é à toa que foi para o Botafogo, que conquistou o acesso. Então no Mirassol é um jogador importantíssimo, fundamental. A TV mostra agora a imagem do Luca lá no banco de reservas. Ele tá balançando demais a cabeça, ele tá com gelo ali no posterior da coxa. Será que é algo que possa preocupar, Adri? É, o Luca vem aí numa intensidade muito grande. Ele fazendo um não ali com a cabeça pode preocupar sim. Lembrando que a Ponte hoje já perdeu 2 jogadores por lesões na coxa. O Matheus Jesus e também o Pedro Júnior já ficaram fora.
pra sorte da Ponte, tem uma semana cheia sem jogos, né? Pra tentar recuperar o Luca. E olha o Mirassol trabalhando lá pelo lado direito na tentativa, chegava o Fabrício, o zagueirão pontepretano consegue afastar e jogar pra linha lateral. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Vem o Mirassol pro ataque, recebe por ali o Rafael Oller na tentativa. Ele faz o passe um pouco mais à frente pro Rafael Silva, de costas pra marcação. Ele inverte pro Luiz Oyama aqui no meio a tentativa. O Thiago Lopes passou dele na tentativa. Pegou muito embaixo, ela subiu e saiu. Era aparecendo de novo o Rafael ali pelo lado direito de pé na esquerda, mas isolou, né, Dri? O Rafael Oller tentou por um chute ali meio cruzado, por cima, nada deu certo. Mirassol vai empatando com a Ponte em 1-1. Vamos girar? Tempo e placar de jogo da CBN Campinas. 38 minutos, segundo tempo, 38 rodados em Mirassol tem. Mirassol! 1 pro Mirassol. Ponte Preta! 1 também pra Macaca. Brinco de ouro, cabine da CBN no Brincão. Daqui a pouco tem Guarani Santo André, Carlos Cabela. Exatamente, as equipes já acabaram o trabalho de aquecimento, já estão nos vestiários, daqui a pouquinho voltam pro gramado pro jogo 8h30, Guarani e Santo André, 9ª rodada do Campeonato Paulista. Rafael Pio. E agora tem um comecinho de confusão por ali, jogadores da Ponte querendo cobrar a falta, jogadores do Mirassol dando uma segurada, né, Dri? O Niltinho quem tá por ali agora, e agora conversando com o Kevin. Fato é que é falta pra Ponte Preta já cobrada. Lá vem o Niltinho, o Kevin só rolou. Niltinho levantou dentro da área. Chegava por ali o goleiro Darley pra fazer a defesa e seguro o goleirão do Mirassol. Já pra sair jogando lá pelo lado direito. É a equipe da casa buscando se aproximar da classificação. E vem o Mirassol aqui pelo lado esquerdo com o Pará. Ele começa tudo de novo lá com o Thalisson. Thalisson abre de novo para Rodrigo Ferreira. É o lateral do Mirassol trabalhando, voltando tudo de novo com o Thalisson. A Macaca fechada e bem fechadinha. Vem Lucão, zagueiro, recebe. Faz o passe um pouco mais à frente. Recuperou Norberto para sair em velocidade o time pontepretano. Tem o Niltinho pedindo aqui pelo lado direito. Tem o João Pedro também lá no meio. Trouxe para a perna esquerda. Vem o Luiz Oyama fazendo a proteção pro Ribamar lá para ela direita. Vai chegar na Macaca. A batida passa por todo mundo. Ela passa por toda a extensão da área. Por isso aqui a Macaca não chega ao gol de empate, Adriana Almeida. Como entrou bem o Norberto nesse jogo, nesse segundo tempo. Foi dele o passe pro gol de empate e agora ele roubou a bola lá no meio campo. O jogador do Mirassol ficou reclamando de falta. Falta que não houve. E aí ele serviu o Pedrinho encontrou o Ribamar lá pelo outro lado, o lado esquerdo. Um chute cruzado muito bonito. Depois se lamentou muito o atacante da Macaca, porque poderia sim ter sido a virada alvinegra. Vem pro ataque o Mirassol, ou vinha, opa! Vinha pro ataque o Mirassol, Luiz Oyama parou a jogada, vai receber o cartão amarelo, camisa 5 da casa. Você elogiava o fôlego dele, é muito fôlego mesmo, 41 do segundo tempo, e ele continua marcando de maneira incansável, até exagerou na dose agora o capitão do Mirassol, cartão amarelo pro camisa 5, Luiz Oyama. Gabi Castro, é aquela história, o Pedrinho entrou, se o Norberto entrou colocando fogo pelo lado direito, o Pedrinho ajuda ainda mais por esse setor, né, Gabi? Partida completamente aberta, né? É lá e cá. A Ponte mantém mais posse de bola, a Ponte continua agressiva, 41 minutos do segundo tempo, e a gente vê a Ponte tocando a bola e no campo de ataque. Não tem mais aquele passe que era inútil do campo de defesa. Óbvio que ela tem as suas deficiências, tem erro de passe ainda, ela precisa tomar cuidado que o Mirassol tem uma boa equipe, mas é uma postura diferente e o Norberto entrou e com a sua individualidade e imprevisibilidade mudou a cara do jogo. Tem falta pra Ponte lá pelo lado esquerdo, ainda no campo de defesa. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Vem o Igor Vinhas, ele recebe, tem o Thiago Lopes abrindo aqui pelo lado direito, ele prefere começar tudo de novo lá pelo lado esquerdo com o Fabrício.
faz o passe um pouco mais à frente com o Léo Santos, erra de novo o passe o Léo Santos, mas ele se recupera, abre com o Norberto aqui pelo lado direito, é o lateral Ponte Pretano se destacando nessa segunda etapa, ele já passa da linha que divide o meio campo, fez o passe, pediu um pouco mais atrás o Marcos Júnior, é ele quem recebe, começa tudo de novo lá atrás com o Thiago Lopes, trabalha com o Fabrício, Marcos Júnior pede bola, recebe, volta com o Fabrício, que volta lá atrás de novo com o Igor Vinhas, parecendo que a Ponte está de certa forma feliz com o resultado. Léo Santos recebe a bola na intermediária do meio campo, ele faz o passe para o Kevin, lá pelo lado esquerdo, tem o João Pedro pediu, recebeu, dominou no peito, faz o lançamento, a tentativa era com o Nilton um pouco mais à frente, mas apareceu muito bem por ali, o volantão Luiz Fernando consegue afastar para o time do Mirassol. Pará recebeu, faz a inversão da jogada, recebe por ali o lateral direito, que é o Rodrigo Ferreira. Ele traz no pé direito, começa tudo de novo com o Thalisson e o Thalisson volta de novo com o Rodrigo Ferreira. Agora sim ele passa da linha que divide o meio campo, o João Pedro fechava por ali, o Kevin fechava por ali, acabou cometendo a falta. Falta rapidamente já cobrada. Ô Pio, diga, Adri. Se o empate se confirmar, vai ser o 4º jogo de invencibilidade do Mirassol nesse Campeonato Paulista. O time que nessa sequência aí venceu o Água Santa e o Santos e empatou com a Inter de Limeira e na última rodada, e agora mais um empate para o time de Mirassol, que caminha aí de maneira bem tranquila para a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. Time que tem um desafio muito grande, vamos ver como é que vai ser, né? Porque o Grêmio, que acabou hoje sofrendo esse atentado, esse ataque a pedradas ao ônibus e tudo mais, no meio de semana, enfrenta a equipe do Mirassol nesse mesmo estádio, lá na cidade de Mirassol, José Maria Campos Maia. Mirassol que precisa vencer o Grêmio para tentar avançar a segunda fase da Copa do Brasil, e a gente sabe que a premiação é muito boa, né? Ah, não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Copa do Brasil que a Macaca já disse adeus, né? Na última terça-feira, sendo derrotada pelo Cascavel, jogando lá no Paraná. Mas ainda tenta o time Ponte Pretano, na pressão, né? Mirassol também deu aquela arrefecida nesse... Olha a bobagem que vai fazendo por ali. O Lucão é o zagueiro do Mirassol. Vinha o Pedrinho pra cima dele pra tentar recuperar. Ainda protege o Lucão. Ele volta mais atrás com o Darley. O João Pedro fechava por ali também. O Darley é obrigado a jogar pra linha lateral porque a Ponte vem na pressão, vem no abafa. Macaca que é a vitória, hein, Gabriel Castro? Quem diria, hein, Rafael Pio? Fora de casa, diante do Mirassol, terceira melhor campanha, a Ponte pegando a saída de bola, forçando o erro e buscando este segundo gol. Uma Ponte Preta muito diferente, muito mais organizada, com um comportamento graças ao Hélio dos Anjos. Olha o Norberto no arremesso lateral, ele já coloca dentro da grande área, o Ribamar dominou no peito, tinha alguém na marcação dele ali. Aí ela sobra pro Kevin, quase faz uma bobagem ali o Kevin no meio campo, pra sorte dele, conseguiu colocar pra linha lateral. Vamos a 49, vamos girar? Tempo e placar de jogo na CBN Campinas. 45, quase 46, já da segunda etapa, lá no Maião em Mirassol tem. Mirassol! Um gol de Zeca. Ponte Preta! Luca marcou pra Macaca, 1-1 é o jogo. Carlos Cabela, brinco de ouro. Equipes já no aquecimento, Cabelinha? Não, já acabaram o aquecimento. Daqui a pouquinho vem programado pro início da partida, 8h30 da noite. O torcedor já vai se ajeitando aqui no Brincão pro jogão de daqui a pouco, 8h30 da noite, pra Guarani, Santo André. Futebol Globo CBN. E o Mirassol ainda tenta com o Rafael Oller, ele faz o passe um pouco mais à frente, pediu, recebeu por ali o Fabinho na jogada e a tentada em profundidade. A sorte do goleiro Igor Vinhas é que essa bola passou por todo mundo, inclusive pelo Rafael Silva, ficou fácil pro goleirão Ponte Pretano, Adriana. É, uma bola rasteira que procurava o atacante do Mirassol, que não alcançou a bola, a defesa da Ponte Preta vai se fechando e agora tenta sair no contra-ataque. Com o Pedrinho, e aí sofreu uma falta, hein? Vinha na louco! Vinha na velocidade o Pedrinho. Pra mim, o Luiz Oyama cometeu essa falta, Adriana. Pra mim também, hein? Um chute na canela. Agora o árbitro para ver o atendimento ao Pedrinho, mas ele poderia ter armado um belo de um contra-ataque pra Ponte Preta. O árbitro não entendeu. Ah, foi calçado pelo Pará, hein? De maneira até infantil do Pará, ali no tornozelo do esquerdo do Pedrinho, que agora, obviamente, sente muitas dores.
Finalzinho de segundo tempo, provavelmente o árbitro vai aquecer mais além dos 4. Se existe escala de falta, Gabriel Castro, essa foi muita falta. Nossa, falta claríssima, né? Que erro do árbitro, porque o Pedrinho ele já tinha ganho à frente do Pará, foi calçado, ia ficar 2 jogadores da Ponte contra 2 do Mirassol, interrompeu um ótimo contra-ataque da Ponte. Era falta e cartão amarelo pro Pará, ele acabou invertendo e deu essa posse de bola pro Mirassol. A bola com Thales ali no campo defensivo, ele tentava o passe mais à frente pro Rafael Silva, mas mais esperto do que ele, chegava por ali o Fabrício jogando para a linha lateral. Campo de defesa, 48, faltando 1 para terminar o jogo. A Macaca vai conseguindo um bom resultado, jogando lá em Mirassol contra um dos postulantes. Aí não sei se é o título, mas é um time que dá para chegar e dá para chegar bem. Agora tem mais uma falta, o Luiz Oyama, capitão da equipe, ficou reclamando. O João Pedro tá na bronca, inclusive, o meio-campista pontepretano, mas a falta tá marcada, é ali na intermediária, um pouco mais pro lado direito de ataque do Mirassol. Ribamar dá aquela catimbada, joga a bola mais atrás, vai tentando ganhar todo o tempo do mundo agora o time pontepretano. Quem vem pra cobrança é o Rodrigo Ferreira, ali no campo defensivo, e vai lançar lá dentro da área, hein? Jogadores do Mirassol já vão todos lá pra dentro, mas chega a zaga, afasta com o Fabrício, ela sobrou pra Pedrinho, aqui pelo lado direito de defesa da Ponte, ele joga contra o Pará e ganha o arremesso lateral, o atacante pontepretano. 4 segundos pra terminar o jogo, hein? Vai apitar o árbitro, a Macaca vai conseguindo um belíssimo resultado, apita o árbitro. Fim de jogo no José Campos Maia, o Maião, lá em Mirassol. Mirassol! Um gol de Zeca. Ponte Preta! Luca marcou pra Macaca, Ponte Preta também 1. Adriana Almeida, Futebol Globo CBN. Adriana Almeida, o seu destaque final, Dri. Destaque final da Ponte Preta, que chega a 8 pontos no Campeonato Paulista, pelo menos interrompe aquela sequência de 4 derrotas consecutivas. Um pontinho traz para Campinas, diante de um dos melhores times da atualidade no Campeonato Paulista. A Macaca que agora tem uma semana cheia. A primeira, desde que começaram os jogos do Campeonato Paulista, o técnico Hélio dos Anjos vai poder conhecer melhor os jogadores e implantar melhor o seu esquema para a estreia do treinador em casa, no próximo sábado, diante do Água Santa. Gabi Castro, seu destaque final para esse jogo em que a Ponte conquistou um ponto importantíssimo lá em Mirassol. E foi muito guerreira, Gabi Castro. Muito guerreira, uma Ponte Preta diferente do que a gente tinha visto até agora no Campeonato Paulista, muito mais organizada, compactada, com um comportamento de enfrentamento a um ótimo adversário. Foi até Mirassol, teve mais posse de bola, teve oportunidade para sair com a vitória. Dá para o torcedor sonhar com dias melhores no Campeonato Paulista, Pio. Valeu, Gabi Castro, bom descanso, boa noite, Gabi, bom carnaval. Um abraço, Rafael Pio, e boa transmissão para os amigos de Guarani e Santo André. Valeu, Adriana Almeida, até a próxima, Adri. Grande noite aos ouvintes CBN, forte abraço, até a próxima. Rápido intervalo e na volta, direto ao Estádio Brinco de Ouro da Princesa, tem Guarani e Santo André no comando de Carlos Cabela. Informações e esclarecimentos sobre saúde você encontra com Stephanie Aidar no podcast CBN Saúde. Em cada episódio, um profissional diferente dá dicas de prevenção e bate um papo sobre condições clínicas. Todas as segundas, um novo episódio fica disponível no portal cbncampinas.com.br e nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer e Apple Podcasts. Podcast CBN Saúde, com Stephanie Aidar. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Estaduais, Brasileirão e Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E os últimos jogos da caminhada brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Você não perde um grito de gol. Pro gol! A
melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Guarani, Santo André. Olá, muito boa noite para você que acompanha a CBN Campinas. Acompanhou aí o empate da Macaca lá em Mirassol, 1-1 contra o Mirassol. A bola vai rolar daqui a pouquinho aqui no Brinco de Ouro para Guarani e Santo André pela 9ª rodada do Campeonato Paulista 2022. Eu quero ouvir o Carlão de Freitas no comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Olá, muito boa noite. Eu ia falar boa tarde. Boa noite pra você, Carlão. Tá tudo bem comigo? Boa noite, Cabela. Boa noite ao ouvinte CBN, em especial ao torcedor do Guarani neste momento, que vai acompanhar aí este duelo entre Guarani e Santo André. E a gente já percebe algumas mudanças na escalação do Guarani. Ou uma mudança, né? Ele abre mão de um volante, que é o Índio, e coloca o Iago um pouco mais aberto. É uma escalação ousada, uma escalação de um time que vai tomar a iniciativa, um time que quer manter o bom momento. E esta é a expectativa, né? Porque o Guarani vem vivendo do Campeonato Paulista de uma certa irregularidade. Ele joga bem, por exemplo, contra o São Paulo e perde para o Mirassol de uma maneira bizonha. Ganha da Ponte Preta e agora tem o Santo André. De repente é a chance do Guarani permanecer neste bom momento, permanecer rumo à classificação. É um jogo difícil, um jogo complicado contra ex-jogadores, né, do Guarani. A gente sabe que essa lei do ex, ela motiva realmente, mas o Guarani, por este clima positivo, por essa atmosfera bacana no estádio Brinco de Ouro e pela equipe que tem, a gente pode considerar como favorito. É um jogo, Cabela, que não pode deixar escapar. Eu creio que o Guarani tem aí boas condições de conquistar os 3 pontos. Comentário do jogo com Carlão de Freitas. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br. Fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. Guarani, Santo André. Opa, deixa comigo. Bola já tá no centro do gramado. Vamos respeitar um minuto de silêncio aqui no Brinco de Ouro da Princesa. A bola vai rolar nessa noite de sabadão também para Ituano e Ferroviária lá no Novelli Júnior. E a gente vai acompanhar também aqui na CBN Campinas. Vamos acompanhar o resultado lá e você vai acompanhar toda a emoção do futebol aqui para Guarani e Santo André. Jogão de bola na CBN Campinas. Muito bem, tá ali, portanto, no centro do gramado, sai de bola com a equipe do Santo André. O árbitro do jogo, seu Hilbert, ele já tá ali acertando o cebolão para iniciar a partida. Vai começar o jogo. Vai começar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Você vai acompanhar todo o jogo. Para você que acompanha a CBN Campinas, apita o árbitro. A bola tá rolando na CBN Campinas. Guarani, Santo André. Futebol Globo CBN. É o Futebol Globo CBN dando show de bola neste sabadão à noite. E eu até incluo aí Futebol Vôlei Globo CBN, porque começou a jornada lá 1h30 da tarde com Rafael Pio e toda a equipe trazendo a vitória do Vôlei Renata hoje à tarde. Depois é o empate de Ponte Preta e Mirassol e agora tem Bugrão contra o Santo André. O jogo tá parado, tem jogador caído. Vamos escalar as equipes. Para você que está na CBN Campinas, Léo Tonin traz a escalação primeiramente do Bugrão. Léo Tonin.
Time escalado e confirmado pelo Guarani. técnico Daniel Paulista. Joga com camisa número 30, Maurício Kozlinski. 13, Diogo Matheus. 22, Ronaldo Alves. 34, Derlan. 16, Matheus Pereira. Meia dúzia, capitão do time, Bruno Silva. 97, tem aí pro Iago. 32, Rodrigo Andrade. 10, Giovanni Augusto. 7, Júlio César. E 11, Lucão do Break. Rapidinho, Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, Ronaldo Alves, Derlan, Matheus Pereira, Bruno Silva. Iago, Rodrigo Andrade, Giovanni Augusto, Júlio César e Lucão do Break. O árbitro conversa ali com os jogadores, depois de uma entrada dura logo no comecinho de bola rolando. O árbitro chama atenção de um lado, fala do outro, o torcedor não gosta, ele fica conversando de um lado, de outro ali. O Wilbert agora coloca a bola no gramado que vai devolver a bola para a equipe do Santo André ali, o jogador que é o Giovanni Augusto. E a equipe do Ramalhão, meu caro Léo Tonin. Escalada e confirmada. Santo André. Técnico Thiago Carpini, escala Jefferson Paulino, camisa número 12. Thiago Enes com 2. Luiz Gustavo 3. Carlão 4 e Thalisson meia dúzia. Sabino 5. Dudu Vieira 7. Camisa 8 para Thiaguinho. 10. Lucas Lourenço. 11. Lucas Tocantins. 9. Júnior Todinho. Repeteco. Jefferson Paulino, Thiago Enes, Luiz Gustavo, Carlão, Thalisson. Sabino, Dudu Vieira. Thiaguinho, Lucas Lourenço. Lucas Tocantins e Júnior Todinho. Léo Tonin, dá um tchauzinho pra câmera aqui, ó. Dá um tchauzinho pra galera do YouTube que está acompanhando o jogo pra Guarani e Santo André. Beijo no coração de cada um de vocês. Você pode já interagir com a gente, hein? Pode interagir com a gente. O Marcelo já tá mandando mensagem aqui pelo YouTube. Você vai lá, manda mensagem também pelo YouTube, pelo WhatsApp, o 991869070. Toca a bola, equipe do Guarani que vem pro campo de ataque. Chega a zaga do Santo André para botar para fora. O desvio foi feito, o último toque do jogador da equipe do Guarani. O arremesso é manual que favorece o Ramalhão lá pela direita. O Thiago Enes está por ali. Vai pro arremesso manual. O Thiago Enes faz o arremesso, joga a bola no campo de ataque. Lá na frente, quem tenta fazer o domínio é o Tocantins. Domina no peito, coloca no gramado, rola a bola ali pela intermediária com o Sabino. Ele gira o corpo, perde a bola, recupera a bola. A equipe do Guarani tenta sair jogando o Júlio César. O Enes já recupera, bota na frente e chega lá para fazer a cobertura. Chegou para fazer a cobertura lá pelo lado esquerdo o Matheus Pereira, a bola foi para fora, o arremesso é manual que favorece a equipe do Santo André no campo de ataque. 3 minutos de bola rolando deste primeiro tempo, 0-0 no placar do jogo. É lá pela direita o Thiago Enes, toma uma distância enorme, vem bola para a área, ele faz o arremesso, vem no bico da pequena área, sobe a zaga do Guarani, desviou, chegou por baixo para fazer o corte, estava lá à frente da grande área o Iago, deu bicando a bola, despacha para o campo de ataque, no meio do caminho o Thiaguinho, escora de cabeça, a bola sobe, desce, vai brigando por ela mais uma vez, vem rasgando ali no meio, o Dudu Vieira botou na frente Kozlinski, saiu do gol, faz a defesa, fica ali reclamando ali com a camisa número 11, o Tocantins da equipe do Santo André, Léo Tonin. E o Diogo Matheus, ele acabou chamando, né, o goleiro, talvez faltou um pouco de agilidade do Maurício Kozlinski, ali o camisa número 13, Bugrino, chamou o goleirão, conseguiu ali ficar com a bola, foi no perigo, mas salvou a pele ali do Guarani. Vem Guarani pro campo de ataque com o Iago, ele vem carregando a bola, escapou da marcação do Thiaguinho, ele vai pra cima, fez a finta bonita, botou na ponta direita, pintou levantamento na grande área, subiu a zaga, desviou, Giovanni Augusto na sobra, ajeitou, rolou lá pelo lado esquerdo, Matheus, entrou na área, preparou, bateu, desviou, sobra de bola, batida! Bugrão! Guarani! Ali os jogadores do Santo André todos pedem impedimento do Lucão do Break no meio da área. Ele deu uma puxadinha na bola, ele fez o desvio, ela foi no cantinho do Jefferson Paulino, a 4 minutos deste primeiro tempo. Lucão do Break dança, Lucão do Break dança, contagia a torcida aqui no Brinco de Ouro. O Bugrão tá na frente, 1-0. Eu até acredito que vamos ter a revisão do VAR, viu, Léo Tonin? Mas até aqui, 1-0 Bugrão. Exatamente, vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Jefferson Paulino, que jogadaça do Iago aqui pelo canto direito. Driblou 2 jogadores, não deixou a bola sair, fez um cruzamento, acabou até o Lucão tentando fazer ali o desvio na pequena área, a bola sobrou lá no canto esquerdo. Matheus Pereira, camisa número 13, fez um lindo lance, camisa 16, melhor dizendo, na hora do cruzamento o Lucão do Break, quase uma puxeta, jogou pro fundo das redes, colocou no cantinho esquerdo do goleirão do Santo André.
Que momento, Cabela por hora. Bugrão na frente, Guarani 1, Santo André 0. É o Wilber da Silva, o árbitro tá ali em posição de Zé Rico, ele deu gol. Validou o gol, 1-0, Bugrão na frente. Começa bem o Guarani pra cima do Santo André, já fazendo 1-0 a 4 minutos. Carlão de frente, esse Lucão tá demais, hein? Ah, boa fase, tem que aproveitar. Era tudo que o Guarani queria, né? Com 4 minutos, antes dos 5, exemplo do que aconteceu na última rodada e com o Lucão do break. Então você fazer um gol neste começo alivia tudo, muda toda uma característica de jogo. O Santo André vai ter que se lançar, o Guarani vai se aproveitar do contragolpe. O início arrasador do Bugre. Vem Guarani mais uma vez para o campo de ataque, lançamento feito do Iago lá na esquerda, passou pelo Júlio César, foi para fora. Em arremesso manual que favorece a equipe do Ramalhão no campo defensivo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Olha, o Santo André vem para o campo de ataque, lado esquerdo com o Thalisson, puxou pelo meio, sassaricou de um lado e de outro, rola a bola na intermediária com o Sabino, já dominou, devolveu pro Tocantins, rolou pela esquerda, Thalisson, vem Santo André para cima, o desvio, para fora! Chegava o Iago para fazer o desvio, botou para escanteio, o Léo Toninho. E foi ali o jogador do Guarani que foi com muita inteligência, né? O Iago, ele que fez a jogada ali do gol, que deu a origem ao gol, tá cobrindo muito bem ali pelo canto esquerdo, né? Esquerdo de ataque da equipe do Santo André. Canto esquerdo, escanteio pro Ramalhão, se prepara ali pra cobrança em busca do gol de empate. Tem o Thalisson na bola e tem também ali na bola, me parece que é o Thiago Enes que tá na bola ali. Não, deixou só pro Thalisson. Perna canhota, levantamento na área, Kozlinski! Subiu lá em cima, deu um soco na bola, tira o perigo, mas o árbitro pega uma falta em cima do goleiro do Bugrão, Léo Toninho. Camisa número 30, ali falta anotada dentro da pequena área, sem pressa alguma. Importante resultado para a equipe do Guarani, que vem de uma vitória diante da equipe da Ponte Preta por 3-0, vem engatando, vem embalando na competição, atual segundo colocado. Que momento do Bugrão, uma semana cheia que o técnico do Aero Paulista teve e a gente já consegue ver resultados em campo. Vai procurando a bola para o campo de ataque, mais uma vez ali a chegada. Lançamento foi feito da equipe do Guarani para a chegada no campo de ataque. E mais uma vez ali ele tentava, né? O lançamento lá, a bola foi para fora, arremesso manual para a equipe do Santo André, que vem para o campo de ataque. O lançamento foi feito ali no meio do caminho. Dá um bicão na bola, bota no campo de ataque. O lançamento é pela esquerda, chegou de cabeça para fazer o corte. Ali no campo defensivo, era o Iago que estava na cobertura ali para cima do Diogo Matheus, hein, Léo Toninho? Exatamente, ele que entrou no lugar do Índio, né, para deixar o time um pouco mais ofensivo e vem dando certo. O Índio, banco de reservas, lembrando, contra a Ponte completou 50 jogos. Vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Santo André. Vai tocando a bola a equipe do Santo André. Ali pelo sistema defensivo. Rola a bola pela esquerda. Vem Carlão com ela. Vai tentando chegar no campo de ataque mais uma vez. Vai trabalhando a bola mais uma vez. O Santo André aqui perto do jogo. Bugrão tá na frente. 1-0. Tá ali o Lucas Lourenço. Ajeitou na perna direita. Sassaricou de um lado de outro. Rola a bola pela intermediária. Sabino com ela. Ajeitou. Voltou a bola pelo lado esquerdo com o Carlão. Santo André tá todo no ataque. Encolhido o Guarani. Thalisson lançado na ponta canhota. Invadiu a área. Pintou o cruzamento. Chegou Diogo Matheus por baixo para fazer o corte e botou para fora. E mais um escanteio que favorece a equipe do Bugrão, hein, Léo Toninho? Jogador camisa de número 13, fez muito bem a proteção, saiu lá do seu lado, lá do lado que ele acaba fazendo ali a cobertura, chegou muito bem dentro já da grande área, conseguiu colocar o pé na bola, escanteio. Mais uma vez, canto esquerdo, tem o Thalisson e também o camisa 10, Lucas Lourenço. Escanteio que favorece a equipe do Santo André, levantamento na área, desvio de cabeça, a bola vai saindo, não saiu não, Todinho voltou para a área, Tocantins subiu de cabeça ali junto com o Kozlinski e mais uma falta em cima do goleiro da equipe do Guarani, hein, Léo? Mais uma vez ali, ganha aqueles segundos preciosos, já se levantando ali o camisa número 30. Só um detalhe, viu, Cabela, sobre jogadores que já passaram pelo Guarani, né? A gente tem no setor defensivo Jefferson Paulino, que fez 32 jogos, dois zagueiros, o Carlão e o Luiz Gustavo, que também fizeram 22 jogos e 27 respectivamente. O Thalisson, jogador aqui pelo canto esquerdo, fez 24 jogos com um gol. O Júnior Todinho, 47 jogos, 12 gols, além, claro, do Thiago Carpini, que treinou a equipe, 42 partidas, 15 vitórias conseguiu, o atual técnico do Ramalhão. 1-0, tá ganhando a equipe do Bugrão, que vem para o campo de ataque, pinta lançamento lá para Júlio César, ele domina a bola mal, dominou mal, ela sobra com o Thiaguinho ali pelo meio, já bota no campo de ataque, roubou a bola, o Bugrão vem pro ataque lá pelo meio. Acabou cometendo a falta o Lucão do break, é falta que favorece a equipe do Santo André no campo defensivo. Você viu o toque marcando, as mãos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas.
10 passados é o primeiro tempo de jogo, 10 passados, eu disse 10 deste primeiro tempo. Aqui Brinco de Ouro, Campeonato Paulista, nona rodada do Campeonato Paulista, que você acompanha em dose dupla hoje. Aqui no Brinco o placar está assim, ó. Guarani. 1 para o Bugrão. Santo André. Vem Santo André pelo meio, Thiaguinho abriu o lado esquerdo, Thalisson puxou pelo meio, fez a finta, carregou, preparou, bateu Kozlinski. Cai goleiro para fazer defesa no canto direito da bola rasteira, Léo Tonin. Acelerou a equipe ali do Santo André, jogando principalmente por esse canto esquerdo. Cortou para dentro ali o camisa meia dúzia. Em 2 tempos, em 2 momentos, o camisa 30, goleirão da equipe do Guarani, fez a defesa. Aqui Guarani 1, nada para a equipe do Santo André. Futebol Globo CBN. Bola tocada para fora ali, o zagueiro do Guarani deu bicando a bola, jogou lá na arquibancada. Carlão de Freitas, 11 minutos deste primeiro tempo. Que jogo, Carlão! É um jogo movimentado, um jogo intenso, mas eu sinto que o Guarani recuou demais. Não pode dar tanto campo, tanto espaço para o Santo André atacar, principalmente do lado esquerdo com o Thalisson. O Ramalhão vem chegando. É importante o Guarani ficar com essa bola e apostar nos contragolpes. Lá em Itu, 0-0, Ituano e Ferroviária. Também jogo pela nona rodada do Campeonato Paulista. Bola foi para fora, tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontus Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Vai se ajeitando lá, sai de bola a equipe do Guarani. A bola foi desviada, o arremesso é pro Bugrão lá pelo lado esquerdo. Vai se ajeitando lá o Matheus Pereira. Vai para a cobrança com as mãos. Joga no campo de ataque, vem buscar o jogo ali pelo meio. Olha o Lucão do Break brigando com a bola, pela bola ali na intermediária. Chega Bruno Silva, cometendo falta. O jogo tá parado, é falta que favorece o Ramalhão. Tem pressa, já faz a cobrança na bola recuada com o Carlão. Ele fica com ela no círculo central do gramado, vem carregando para o campo de ataque, vem buscando espaço. Ele vem buscando ali pelo lado esquerdo. Brecou, olhou, voltou atrás, começa com Sabino. Sabino domina na perna direita, devolve no Carlão, zagueirão que vem para o campo de ataque. Torcida pega no pé do Carlão. Thiaguinho recebe ali pela meia esquerda, já dá um tapa na bola do lado esquerdo com o Tocantins. Devolve com o Carlão, vai pra cima, o Rodrigo Andrade, ele dá um tapa na bola lá atrás com o Sabino, Sabino vem pelo meio, deixou passar, fez a tabela, Dudu Vieira de frente pro gol, preparou a batida, chega a zaga do Bugre para fazer o corte, tenta sair jogando errado, Rodrigo Andrade, vem Bruno Silva por baixo, dá um bico na bola, joga em direção ao campo de ataque, ela sobra com o Giovanni Augusto, ele faz o break, encara a marcação, puxa no meio, Thalisson vai pra cima, ele protege bem a bola, sobra do meio, briga o Thiaguinho, na roubada de bola, já deu um tapa pro Lourenço, faz a finta, bola escapuliu, vem por baixo. O Diogo Matheus para fazer o corte. Giovanni Augusto tocou, Júlio César com ela. Vem velocidade, o Guarani para o campo de ataque. Júlio César, Thiaguinho encosta. Júlio César levantou de calcanhar, encontrou Giovanni Augusto, preparou, bateu, desceu na zaga. Corre Jefferson Paulino para evitar a saída. Que triangulação bacana do Guarani, Léo Toninho. E para sorte do Santo André, bateu ali no camisa 3, né? O Luiz Gustavo mais uma vez ali pelo canto direito. Um canto de muita ofensividade do Guarani. O Júlio César muito atento, deu ali um toque de calcanhar para o Giovanni Augusto, que arriscou, bateu no jogador da equipe do Santo André, facilitou a vida ali do goleirão. Jefferson Paulino teve que correr atrás da bola, mas evitou ali o que seria escanteio. Torcida canta aqui no Brinco, tá ganhando o Guarani 1-0. Placar importante pro Bugrão, placar importante pro Bugrão. Péssimo pro Santo André, tá na zona de rebaixamento, vai se mantendo lá com 7 pontos. Vem Ramalhão pro ataque, lançamento do Vieira lá pela direita, cruzamento, vem rasteirinho por trás, chega por baixo para fazer o corte de Erlan. Não tapa na bola, joga para fora, arremesso manual para a equipe do Santo André que vem para cima. 1-0, Guarani tá ganhando, vai se segurando, mas o Ramalhão vem apertando, vem jogando, vem para cima o Ramalhão. Lá pela direita vai tomando distância mais uma vez o Thiago Enes. Vai lá na boca do túnel onde entra o Guarani. Tomou distância, jogou para dentro da grande área, sobe Derlan de cabeça para fazer o corte. Sobra de bola lá pela esquerda, Lucão do Break, resvala na bola, ela vai sobrando com o Luiz Gustavo, que recua com o Carlão para começar de novo a equipe do Ramalhão. 14 minutos e meio do lance anterior, Carlão, deu para ver muito bem como que está armado o contragolpe da equipe do Guarani, né? Segura aí, vem Santo André, muito forte o lançamento, não é isso, Carlão? É, o Guarani recuou um pouquinho, mas o contragolpe vai aparecer, mas tem que saber aproveitar também. O Santo André continua muito com a bola, por exemplo, neste minuto estamos com 71% de posse de bola, atacando muito pelo lado esquerdo. O Guarani tem que corrigir, tem que adiantar um pouquinho mais a marcação, porque tem mais time, tem mais possibilidades aí de tentar oferecer perigo à defesa do Ramalhão.
Você pode participar com a gente mandando recado através do nosso YouTube. Estamos lá no YouTube, está lá. Você pode mandar recado lá no YouTube. O Léo Toninho já está dando tchauzinho, mais ou menos. Não pode ver uma câmera na frente. Está dando tchauzinho ali o Léo Toninho. Você que está pelos 99,1 pelo aplicativo, pode mandar seu WhatsApp também. Pode mandar o seu recado no 991869070. Manda aquele recado, se for em áudio, melhor ainda, hein? Pode mandar mensagem para a gente. Acompanhe, interaja conosco aqui na transmissão do Futebol CBN Campinas. Falta para o Guarani. Tem Matheus Pereira na cobrança de perna canhota, lançamento feito, Luiz Gustavo de cabeça escora, ela vem ali pelo meio, Sabino protege a bola, dá um toquinho nela, vem do lado esquerdo mais uma vez o Giovanni Augusto brigando pela bola, o Dudu Vieira chegou junto, fez o toque, botou para fora, arremesso manual para a equipe do Bugrão. Lá pelo lado esquerdo, Matheus Pereira está na cobrança, 1-0, o Bugrão está ganhando, Giovanni Augusto faz de domínio na perna direita, levanta a cabeça, rola a bola ali pela intermediária defensiva com o Ronaldo Alves, ele já faz de domínio, carrega pelo círculo central do gramado, a marcação está longe, ele breca, olha, dá uma penteada na bola, faz o lançamento lá na ponta canhota forte. O Iago inverteu a jogada lá para o Júlio César de uma maneira mais ou menos parecida como essa, passou por cima, e o Ronaldo Alves também. Estão achando que o Júlio César tem uns 3 metros de altura mais ou menos, Léo. E foi o que eu fiquei pensando também, viu, Cabela? Realmente a bola foi muito alta, né? Foi literalmente ali na direção do banco de reservas ali do Santo André. Falta um pouco mais de capricho, até porque o Guarani tem um resultado positivo, é até o que pede o técnico Daniel Paulista, para trabalhar mais a bola, pôr a bola no chão, viu, Cabela? E a gente percebe, Carlão, que tanto o Guarani como o Santo André, quando pega, tá com a bola dominada, parece ter um pouco de ansiedade, que quer resolver o problema logo, não é isso, Carlão? E principalmente o Guarani. O Guarani já está com a vantagem, como disse o Léo, tem que ter tranquilidade, tentar ficar um pouco mais com a bola, não fornecer tanto essa bola para o Santo André. Naturalmente o Santo André vai pressionar, porque está em desvantagem, mas quando o Guarani ficar com a bola, valorizar, não ficar com passes longos, tocar curto, tentar chegar no melhor momento, porque deixar muito a bola com o Santo André, de repente vem uma bola louca aí e acaba surpreendendo. Léo, Lucas Tocantins faz o cruzamento, sobe a zaga. Tobo Grão para fazer o corte. Ronaldo Alves botou para fora, escanteio, é mais um para a equipe do Ramalhão, Léo. Já ficou com um semblante meio que, assim, já mais bravo, né? Pessoal, outra cobertura que acabaram não fazendo. Foi um pouco disso que eu li da jogada. Canto esquerda ali o Thalisson, camisa meia dúzia, se prepara para a cobrança do escanteio. Vai para a bola, perna canhota, levantamento na área, sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. Ela sobra com o Dudu Vieira. Já dá, o Enes que estava por ali, volta agora sim com o Dudu Vieira. Ele pisa na bola no círculo central do gramado. Ele vem carregando a equipe do Ramalhão para o campo de ataque, dá uma pisada na bola ali, pintou o lançamento para o Thiaguinho lá pela direita, dominou, rolou do lado, trabalhou com o Thiaguinho mais uma vez, foi para a tabela, chega por baixo. A zaga do Bugre faz o quarto, Ronaldo Alves dá um bico nela, se livra dela. Bota lá na frente, o Carlão só gira o corpo, acompanha a saída de bola. Tem o Jefferson Paulino um pouquinho mais atrás. Tem o Luiz Gustavo ali ao lado, é ele quem recebe, já faz o domínio. Ajeita a bola, pisa nela, todo fechado. O Guarani, ele recua com o Jefferson Paulino. Vamos chegando a 18 minutos deste primeiro tempo. 1-0, o Bugrão tá ganhando. O Lucão marcou a 4 minutos deste primeiro tempo. Lucão do break mandou pro fundo do gol. O Bugrão tá ganhando o jogo aqui no Brinco de Ouro. O torcedor tá aqui, tá empurrando, o torcedor tá agitado, tá cantando, tá costando, o Guarani tá ganhando o jogo. Resultado importante, o Guarani vai dar 13 pontos neste momento, vai ficando uma posição bem bacana na classificação, viu, Léo? Exatamente, o Guarani que é segundo colocado, né, agora com 13 pontos ganhos, do grupo A com 9 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, o Corinthians é líder com 14, ou seja, já garantia aqueles pontos. Se a gente tomar como referência a zona de rebaixamento, né, o primeiro objetivo que é se manter na primeira divisão do campeonato estadual e também já praticamente colocando um pezinho na próxima fase. Lembrando que quando fechar essa primeira fase, o primeiro enfrenta o segundo de cada grupo, viu, Cabelo? Então hoje, se finalizássemos hoje essa primeira fase, seria Corinthians e Guarani jogando em São Paulo capital, viu, Cabelo? E o Guarani fazendo 13 pontos, vai abrindo uma boa vantagem ali na segunda colocação. Toca a bola, Guarani, vem com o Giovanni Augusto e cavadinha, passou pro Iago! Todo mundo parou ali, toda a zaga parou, só que o Iago esperou a bola quicar no gramado. Quando ela quicou, ele perdeu o tempo da bola, o Léo Toninho. E o auxiliar número 2, ele fez aquele movimento do jogo que tava valendo. Vacilou ali o camisa de número 97 um pouquinho à frente. Eu acho que ele esperou o ping ali da bola. Na hora que pingou, ele perdeu um pouco do que ele tinha que fazer, daí já era tarde demais. Chegou firme ali o goleirão da equipe do Santo André. Não sei se estava impedido ou não, Carlão, mas que passe do Giovanni Augusto, hein? Bom passe. Aliás, o Giovanni Augusto é esse jogador diferenciado que vai ser o cara da assistência, o cara para furar o bloqueio defensivo do adversário com um passe, como foi agora. Pena que o Iago não teve o time ali para dominar. Bola tocada, linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Tiro de meta, Kozinski sem muita pressa para fazer a cobrança da batida. Pois não, Léo? Só um detalhe, a gente falou, né, do técnico Thiago Carpini, ele que acabou treinando o Guarani, né, 42 jogos com 15 vitórias, 9 empates e 18 derrotas. O técnico bugrino hoje, Daniel Paulista, ele teve aquele alento, né, depois de vencer a Ponte Preta por 3-0, ele que já tem números até interessantes, 46 jogos no comando da equipe, 19 vitórias, 13 empates e 14 derrotas. Tem cerca de 51% de aproveitamento, ganhou, digamos assim, uma sobrevida, uma valorização do seu trabalho, e ele tenta alcançar o Humberto Louser, que fez 54 jogos com 25 vitórias comandando a equipe do Guarani. Que essa semana acertou com o Atlético Goianiense, vai comandar a equipe goiana no Campeonato Brasileiro. Olha a bola do Guarani, campo de ataque, chega por baixo o Luiz Gustavo para fazer o corte. Ela sobra com o Sabino. Sabino já bota o Ramalhão no campo de ataque mais uma vez, rola ali pelo meio com o Thiaguinho. Na intermediária, abriu pro Thalisson, na ponta canhota, corre Thalisson, evita a saída, ajeita na perna canhota, pintou, lançamento feito. Desvio foi para fora, é mais um escanteio, é o quarto escanteio no jogo, é o quarto para a equipe do Ramalhão. E mais uma vez, né, o camisa 13 ali, o Diogo Matheus, muito bem, ele deixou uma certa avenida, ele acabou não chegando na marcação no primeiro momento, mas recompôs, conseguiu ali colocar o corpo em frente da bola, conseguiu ali ter um desvio do camisa meia dúzia do Santo André, escanteio, mais uma vez, canto esquerdo. Vai lá mais uma vez o Thalisson na cobrança, o Tocantins deixou para ele, levantamento, primeiro pau, sobe, Bruno Silva de cabeça para fazer o corte, a bola vai brigando ali mais uma vez, vai brigando por ela o Lourenço, ajeitou, foi para finta, chegou o Bruno Silva, cortou novamente, o Iago vem, evita a saída, dá um tapa na bola, sobra com o Thalisson, Iago chega brigando por ela mais uma vez na dividida, os dois foram programados, o árbitro da falta do Iago. É falta pro Ramalhão ali pelo lado esquerdo, é falta que favorece a equipe do Santo André, Léo Toninho. É, bem em frente ali do Wilbert Estevam, né? Olha, é uma falta até um pouco duvidosa, né? Até porque os dois jogadores chegaram muito firmes, foram correndo pra bola. Claro que o Iago dá a impressão que ele foi um pouco mais estabanado. A falta foi anotada, uma falta perigosa. Os jogadores do Santo André praticamente todos na área, né? Ou pelo menos no campo de ataque do Guarani. Apenas um jogador ali conversando com o Carpini é o Sabino, camisa número 5. Ele que entrou nesse jogo porque o Carpini tem 3 desfalques. O lateral direito Jefferson, o volante Serginho e o atacante Gustavo Nescau, hein? Gustavo Nescau, esses 3 jogadores aí desfalcam a equipe hoje, mas o técnico da equipe de Santo André contou com o retorno do Lucas Lourenço, confirmado, camisa número 10, e é uma das pessoas que se prepara ali para a cobrança da falta. Tá ali na bola para fazer a cobrança, correu para a bola, Lourenço, perna direita, batida, direto para fora. Só tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Léo, você foi falar Iago, você falou Ioki, você tá achando que tá pipocando? Rapaz, mas talvez falta um pouquinho de atenção na defesa, mas eu não me atentei, viu, não me atentei. Mas podia ter um negocinho aqui chacoalhado pra gente, hein? Naldo, por favor, já providencie para nós uma pipoca. Patrocina a gente também, diga-se de passagem. Eu não vou poder comer, né? Mas o Carlão lá no estúdio pode ter mais tranquilidade para comer uma pipoquinha, não tem, Carlão? Mas a pipoca ela enrosca para falar um Deus nos acuda, hein, Cabela? Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 23 minutos passados deste primeiro tempo de jogo. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista aqui no Brinco de Ouro. O placar está assim, ó. Guarani. 1 pro Mugrão, Lucão marcou a 4 minutos. Santo André. Nada para a equipe do Santo André. Vem Guarani, lançamento feito lá na esquerda. Júlio César pintou cruzamento nas mãos do goleiro Jefferson Paulino. Mas o árbitro volta, que ele estava dando vantagem numa falta em cima do Giovanni Augusto, Léo Toninho. Camisa número 10. Quando ele conseguiu se desvencilhar no canto esquerdo de ataque, ele viu muito bem ali o Júlio César, ele fez até uma bola rápida. E o Sabino chegou fazendo uma falta depois do lance. O juizão olhou, viu que não teve vantagem, voltou atrás, marcou uma falta perigosa. Quem sabe aí o Guarani consiga o segundo gol, ou pelo menos assustar mais uma vez o goleirão Jefferson Paulino. Já tivemos o empate da Macaca lá em Mirassol, 1-1 com o Mirassol, na narração do Rafael Pio. Ituano tá batendo a Ferroviária 2-0 no primeiro tempo lá em Itu. Aqui tem falta que favorece a equipe do Mugrão, é falta pro Guarani. Ali pela meia esquerda, Giovanni Augusto tá na cobrança ali perto da direita, todo mundo em cima da linha da grande área. Giovanni Augusto e Matheus Pereira ali próximo também. Pode pintar jogada ensaiada, é falta para a equipe do Guarani. Se segura na cadeira, torcedor do Mugrão, aumenta o volume, vem comigo. 24 deste primeiro tempo, autoriza o árbitro. Giovanni Augusto vai na cobrança, passa Matheus Pereira. Ele correu para a bola jogada na meia-lua, chegou a tabela feita, levantamento na grande área. Ajeitou o Derlan, vai lá pelo meio, Lucão do break, desvio de cabeça, espalma o goleiro!
O árbitro pega uma falta do Lucão em cima do Sabino. Mas o Jefferson Paulino se esticou todo para evitar que a bola entrasse para dentro do gol ali, Léo Toninho. E foi uma defesaça ali de mão trocada, camisa número 12. E o Lucão subiu muito bem. Fez aquele movimento do artilheiro, mas ele acabou empurrando. Camisa número 5, bem anotada a falta ali pelo árbitro da partida. Mas que lance, que defesa e que jogada do Lucão. Olha a roubada de bola do Lucão. Chegou na área, vem por baixo Luiz Gustavo. Para fazer o quarto e bota para fora em escanteio. Tá dando só tiro de meta, o auxiliar ali. Tá dando tiro de meta que favorece a equipe do Santo André. Carlão de Freitas. Eu não sei se a jogada ensaiada era realmente isso que aconteceu. Mas foi uma jogada muito bem feita, né, Carlão? Muito bem feita. O Giovanni Augusto rolou para o Iago esperou, veio o Júlio César, saiu o cruzamento e o Lucão cabeceou bem. Pena que ele acabou empurrando, o árbitro impugnou o lance. Mas foi plasticamente um lance muito bonito, de cabeceio, a própria defesa do Jefferson Paulino. Tá bem o Guarani, já começa a ficar um pouco mais com a bola, já não permite o Santo André gostar tanto do jogo. 25 minutos e 40. 1-0, o Guarani está ganhando, o Bugrão está na frente. De segunda a sexta, 11h30 da manhã, tem o CBN Esportes, primeira edição, comigo, com o Carlão, com o Pio. Logo o Guarizo está de volta também. E às 4h da a segunda edição também com a gente. Sempre levando muita informação para você que acompanha o futebol da CBN Campinas. Toca a bola, Carlão ali pelo círculo central do gramado. Ele deu um tapa na bola para o Sabino, aberto o lado esquerdo. Tem marcação para cima dele, do Giovanni Augusto. Ele encontra o Thiaguinho no círculo central do campo. Ele volta a bola lá pela direita com o Luiz Gustavo, zagueiro que vem para o campo de ataque. Lá do lado direito, o Lucão encosta na marcação. Ele volta a bola com o Thiaguinho. Vai organizando a equipe do Santo André. O Thiaguinho pelo meio. Tentou passe, passou errado. Matheus Pereira tenta sair jogando, perde a bola. Dudu Vieira por baixo, dá um toque nela, vem Derlan para fazer o corte, na espirrada de bola, sobra com o Júlio César lá no lado esquerdo, ele carrega, vem na diagonal, Lucão passou lotado, ele vem pelo meio, joga a bola com o Giovanni Augusto, prepara o passe é feito, lado direito, Diogo Matheus, de primeira, passou pro Iago, recebe de costa pro zagueiro, devolve no meio, a tabela é feita, boa triangulação, tentou o toque de calcanhar, chega o zagueiro, Rodrigo Andrade, brigou, roubou, preparou, bateu, pega Paulino! Pega o goleiro do Santo André. Guarani vem trocando o passe, vem fazendo a festa para cima da marcação do Santo André, Léo Toninho. E foi um pouco na pressão, né? Ali o Diogo Matheus, ali no canto direito, ele acabou vacilando um pouquinho na jogada, mas o Rodrigo Andrade, camisa 32, abafou, pressionou, pegou ali no canto direito, cortou para dentro, perna canhota, bateu, um pouco mascado, foi forte, exigiu uma boa defesa do goleirão da equipe do Santo André. 27 minutos é o primeiro tempo, o Santo André já está no ataque mais uma vez, jogo corrido, vem pro ataque, lançamento feito, sobe de cabeça para fazer o corte, o Ronaldo Alves. Sai tocando o Guarani ali pelo meio, Giovanni Augusto com Bruno Silva, rola a bola com o Júlio César, faz o domínio, já toca no Lucão, Lucão devolve no Bruno Silva, círculo central do campo, fez o passe lá pela esquerda com o Matheus Pereira, Guarani troca passes e os passes são certinhos, vão ali de pé em pé, vai trabalhando bem a equipe do Guarani, o Carlão fala daqui a pouquinho, Sequei, vem Sabino por baixo, faz a roubada, Guarani aperta, já fica com ela, Giovanni Augusto, protege bem a bola e recua, Carlão. Que troca de passe é essa do Guarani, Carlão? O Guarani volta a viver um bom momento no jogo, né? Depois de ter marcado o gol, abaixou um pouco as linhas, o Santo André passou a pressionar, principalmente pelo lado esquerdo com o Thaleson, mas agora retomou. Já está uns 5 minutos aí ficando com a bola, criando oportunidades, até se aproximando do segundo gol. E o treinamento do passe, né? O dois toques, você vê nitidamente durante a partida esse dois toques quando o Guarani vem pro ataque, né, Carlão? E é um time entrosado, né, Segura, Carlão! Vem Júlio César lá pela esquerda, esqueceu a bola. Ele foi lá, brigou, roubou, fica com ela mais uma vez, bico da grande área, preparou, bateu no bate, reparte! Pênalti! Pênalti pro Guarani! O Júlio César na roubada de bola, quando ele bateu no braço do jogador do Santo André, tá anotado o pênalti, é pênalti pro Ramalhão. Aliás, pênalti para o Bugrão, Léo Toninho. Pênalti nesse primeiro tempo, uma jogada ali do Júlio César que no primeiro momento ele ia até perdendo a bola, como você mesmo narrou, ele conseguiu correr atrás do prejuízo, foi mais inteligente, né, até o zagueiro, o lateral ali do Santo André pensou que ele tinha comido bola, que ele já tinha ficado no lance, conseguiu recuperar a jogada, driblou o primeiro do campo. Esquentou o tempo, hein? Ali, um bate-boca ali, um bate-boca. Júlio César e Giovanni Augusto. Pra batida, né? Exatamente. Mas o detalhe é que teve a mão na bola, agora fica essa comunhão, né? Lembrando que o último gol de pênalti, quem fez foi o Diogo Matheus, no derby, no segundo tempo, pra cima da Ponte Preta. E o Júlio César saiu ali da frente da grande área, tá caminhando lá na lateral do campo, já passou a mão na cabeça várias vezes, o Lucão vai lá para conversar com ele, o Bruno Silva de longe também deve estar falando alguma coisa ali, e ele vem voltando ali pro círculo central do campo. O clima esquentou ali, viu, Léo Toninho? Mas parece que já foi definido, né? Camisa número 10, Giovanni Augusto vai pra batida, até depois que o Lucão do break... Ó o Bruno. É o Bruno, perfeito.
depois que até o Lucão do Break ele acabou errando o pênalti diante da equipe do Santos, né? Foi o Giovanni Augusto, fez depois o primeiro gol de pênalti contra a Ponte Preta também, depois o Diogo Matheus acabou batendo, mas de qualquer forma o Bruno, que é capitão do time, referência aí no elenco também, não sei se ele foi da turma do Deixa Disso, conversou legal, falou, cara, boa jogada, pênalti pro Guarani, vamos vibrar junto. É pênalti pro Bugrão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, inclusive com o Carlão, que tem a imagem da TV. Deve ter mostrado até alguma coisa a mais do que nós vimos aqui. É pênalti para a equipe do Bugrão. Giovanni Augusto autoriza o árbitro, 30 minutos. O toque CBN marcou o momento, o volume. Torcedor do Bugrão, vem comigo. Vem comigo, Giovanni Augusto. Foi pra bola, perna direita, batida. Guarani. Guarani! Giovanni Augusto! Giovanni Augusto, camisa número 10. 30 minutos deste primeiro tempo, amplia o placar a equipe do Guarani. O Bugrão faz 2-0. Giovanni Augusto, uma bomba na cobrança do pênalti. Foi lá, certeiro, na veia, estufando a rede. Faz 2-0. O Bugrão tá na frente, Léo Toninho. E vai buscar a bola no fundo das redes mais uma vez o goleirão Jefferson Paulino. Bateu na certeza, bateu que nem um camisa 10. Bateu firme, forte no canto direito do goleirão da equipe do Santo André. Correu pro abraço, veio aqui frente à cabine da Rádio CBN, vibrou bastante junto com os torcedores. Que momento, Cabela! Bugrão mais na frente do que nunca, agora Guarani 2, Santo André 0. O Bugrão tá na frente, faz 2-0, marcando aí no pênalti do Giovanni Augusto, que mandou pro fundo, gol Carlão de Freitas. Um placar importantíssimo. O que não foi legal foi essa discussão, né, Carlão? Não sei porquê. O Júlio César, ele que originou a jogada, mas o batedor oficial é o Giovanni Augusto. Sei, acho que exagerou na dose o Júlio César. Já é padronizado, é o Giovanni pra bater, então deixa ele bater. Não adianta... E quando não é o Giovanni, é o Diogo. Já ficou provado então, isso, né? Não adianta criar. Criou uma confusão desnecessária, um clima que atrapalhar não vai, mas um clima pesado à toa. O que valeu foi a bela cobrança do Giovanni Augusto, um pênalti claro, bem marcado. O Sabino colocou a mão na bola, aumentou a circunferência do corpo e o Guarani vai vencendo de uma maneira segura. Lembrando até no último sábado contra a Ponte. Santo André compete um pouquinho mais, mas as características do jogo são parecidas. E o Lucão do Break brigando pela bola ali, o ar para o jogo, vai conversar com o Daniel Paulista, que deve ter falado alguma coisa ali da marcação em cima do Lucão do Break. Como briga o Lucão ali, meu caro Léo Toninho? Aí numa falta, né? O Lucão, lembrando, ele saiu praticamente do seu setor ofensivo para ficar a bola ali no canto esquerdo, no setor defensivo. O Lucão do Break é uma das referências do Guarani, uma referência quando a gente fala em campeonato, no sentido de briga pela bola, né? Na disputa por bola, é uma das referências no Campeonato Paulista. Não tem bola perdida para ele não, vai em todas. O torcedor vai à loucura aqui no Brinco de Ouro. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 32 minutos e 50, bola rolando, Brinco de Ouro. É a nona rodada do Campeonato Paulista aqui no Brinco de Ouro. O placar está assim, ó. Guarani 2, Lucão e Giovanni Augusto. Santo André. Nada para a equipe do Santo André. Futebol do CBN. Já tivemos o empate da Ponte Preta com Mirassol em 1-1 e o Ituano vai vencendo a Ferroviária por 2-0 lá no Novelli Júnior. Olha o Santo André que vem para o campo de ataque ali do lado esquerdo, chega rasgando por baixo o Ronaldo Alves. Dá um bico na bola, o torcedor gosta, ela vai para fora, o arremesso é manual para a equipe do Ramalhão. Chegou rasgando o Ronaldo Alves ali, Léo Toninho. Ali o camisa de número 22, tentou até ali um desvio não anotado pela arbitragem, mas eu também não vi o desvio, não viu, tá certo. Olha o Guarani pro contra-ataque. Vem Bugrão, Giovanni Augusto faz a finta para cima do Luiz Gustavo, bota o corpo à frente, briga pela bola e o árbitro para e pega a falta. Na disputa pela bola ali, o Giovanni Augusto deu um empurrãozinho do Luiz Gustavo, fica reclamando ali, Luiz Gustavo vai lá tentar tirar satisfação, o árbitro chega, não deixa disso, mas a falta é do Ramalhão, Léo. Ali no canto esquerdo, realmente foi no corpo do jogador da equipe do Santo André, não sei o que ele ficou tão nervoso assim, falta normal e apitada ali pelo árbitro. Só um detalhe, viu, Cabela? Camisa número 5 do Ramalhão, Sabino, recebeu cartão amarelo, primeiro do jogo pelo pênalti, né? Pela mão na bola, camisa número 5, Sabino amarelado.
Muito bem, Carlão de Freitas, 2-0, o jogo ficou um pouco nervoso nesse momento, mas conta pra gente o que você tá vendo esse jogo. Ficou nervoso, Cabela, mas o Guarani vai comandando as ações. Nos últimos 10 minutos é o senhor do jogo, adiantou as suas linhas, fica com a bola, cria oportunidades, como criou a chance do pênalti, vai conseguindo administrar o jogo, vai fazendo uma grande partida mais uma vez o Guarani, jogando até no erro do Santo André e vai conseguindo construir um placar interessante. E o árbitro foi lá bater um papo com o Carpini, é isso? É isso? E o Carpini bravo, hein? Falando alguma... Olha que o Carpini não é de ficar bravo, né? Não sei realmente o que aconteceu, talvez um possível cartão amarelo, né? Ali pro treinador da equipe do Santo André também. Rolou cartão aí, né, Carlão? Tomou cartão. Do outro lado aqui pra gente aqui. E é interessante, o árbitro tá todo amarelo. Não dá nem pra ver o cartão. Não dá pra ver o cartão do cara do outro lado lá. Mas deu o cartão pro Carpini sim, ficou reclamando ali. Ele fez um gesto que ficou, acabou, não abre uma boca. Pelo menos foi o que deu pra entender de longe, viu, Carlão? O Carpini estava exaltado, brigando principalmente com o quarto árbitro ali, cornetando uma barbaridade. Aí o professor, o árbitro principal, foi lá e aplicou o cartão amarelo. 35 minutos e meio deste primeiro tempo, 2-0, o Bugrão tá ganhando o jogo, você tá acompanhando pela CBN Campinas, beijo do coração de cada um de vocês que está pelo YouTube, para cada um de vocês que está pelos 99,1, pelo nosso aplicativo, beijo grande do coração, muito obrigado pela companhia nessa noite de sabadão. Toca a bola, a equipe do Santo André, lá pela direita vem com o Luiz Gustavo, ele faz o domínio, carrega a bola, atravessa a linha divisória do campo, deu um tapa nela pro Thiago Enes lá do lado direito, pintou cruzamento na área, Thiaguinho tentou bater de primeira, furou, sobra com o Thalisson, lado esquerdo o Thalisson faz o domínio na frente do Iago, gingou de um lado de outro, encarou a marcação, brecou, o Iago tá ali plantado à frente dele, recua com o Lourenço, ele faz o passe ali com o Sabino, Sabino domina, tenta o toque do outro lado, livre de marcação, Luiz Gustavo, tem uma avenida ali pela intermediária, carregou, parou, olhou, pintou, lançamento, Derlan! Tentou fazer o quarto, pegou meio que na orelha da bola ali, mandou para escanteio, é mais um para a equipe do Ramalhão, Léo. E acabou ali escorregando, né, no canto esquerdo, já frente da grande área. Tentou dar aquela chapada ali de canhota, escorregou como se fosse Betis, né? Não, acho que você já jogou Betis, meu caro Cabelo? Betis, taco. É isso. Foi uma para trás essa chama. Exatamente, Carlão, é isso aí. Como é que é, Carlão? Uma para trás. Uma para trás. Isso. Frase estranha. Escanteio é pro Ramalhão, é lá pelo lado direito, vem bola pra grande área, é o quarto do jogo, pintou levantamento na grande área, vem na marca no pênalti de cabeça, Sabino, chega a zaga por baixo, dá um bico nela, joga pra fora da grande área, sai jogando aqui pro Santo André, mais uma vez do campo defensivo ali com o Dudu Vieira, bota com o Jefferson Paulino, vem quase no meio campo para sair jogando a bola para a equipe do Santo André. Cabela, pois não. Só um detalhe, um dado até interessante, né? O Guarani vence por 2-0 no jogo diante da equipe da Ponte Preta. O Lucão abriu o placar aos 5 e o Giovani ampliou aos 28 de pênalti. Nesse jogo diante de Santo André, o Lucão abriu o placar aos 4 e o Giovani ampliou de pênalti aos 30. Olha só, hein? Olha que doideira. Vendo só? É a maneira de jogar, né? A maneira de jogar do Guarani. Vem Santo André para o campo de ataque lá pela direita com eles mais uma vez. Ele breca o Lourenço, faz o domínio, gira o corpo, recua no círculo central do campo. Mais uma vez, Carlão tá por ali, o zagueirão que já faz o tapa na bola pro Thiaguinho aberto do lado esquerdo. Recebeu, dominou, botou pelo meio. Sabino faz o domínio, gira o corpo. Tem marcação do Rodrigo Andrade para cima dele. Ele bota a bola pro Luiz Gustavo, lado direito, recebe, domina. Vem pelo meio mais uma vez com o Sabino, todo fechado o Guarani, só esperando para dar o bote, Thiaguinho recebe do lado esquerdo, faz a inversão de jogada lá na direita pro Thiago Enes, recebe no peito, de cabeça, tocou de primeira pro Lourenço, tem ali o Derlan, para sair jogando com o Matheus Pereira, dá um bico na bola, joga para fora a bola, arremesso manual que favorece a equipe do Santo André. Eu não sei se é impressão minha ou não, viu, Carlão? Depois daquela confusão entre o Júlio César na cobrança do pênalti com o Giovanni Augusto, o Júlio César parece que deu uma sumida ali do lado esquerdo do campo do Guarani, viu? Será que ele ficou tristinho? Será que ele ficou enjoadinho? Ui! Meu Deus do céu. Mas aí, mais por culpa dele, porque se está estabelecido que o Giovanni Augusto é o primeiro cobrador e o Diogo o segundo, ele não, mesmo ele criando a oportunidade do pênalti, a jogada do pênalti, ele não teria que ter causado este pequeno dissabor, Cabelar. Pois é, eu tô prestando atenção no Júlio César, não sei se é impressão minha ou não, mas ele tá meio que caminhando em campo, viu? 38 minutos e 50, sai jogando mais uma vez a equipe do Santo André, bota a bola na grande área, subiu lá dentro de cabeça o Diogo Matheus para fazer o quarto, Lourenço na sobra, pegou, bateu, Kozlinski soltou na área, vem por baixo, Diogo Matheus, chega rasgando por baixo, último toque do Thalisson, só tiro de meta,
O Kozlinski chegou na bola, foi um tirambaço do Lourenço ali, Léo Torinho. E foi bem ali também na segunda bola o lateral da equipe do Guarani, mas acabou soltando, né, a rebatida, acabou rebatendo a bola no primeiro momento ali o Kozlinski. Um detalhe, né, do goleirão do Guarani, ele já fez com essa 30 defesas difíceis durante todo o campeonato, e dessas 30, né, 16 foram dentro da área do Guarani. Então, quer dizer, um personagem mais do que importante na campanha até agora na Série 1 do Campeonato Paulista. Então deixando chutar muito. O Carlão fala daqui a pouco sobre esse número aí. Olha o Kozlinski, de perto na direita, despacha. A bola para o campo de ataque. Lançamento foi feito. O Lucão vai subir de cabeça, escora. Ela vem pelo meio, briga ali o Iago. O jogo tá parado. O árbitro pega uma falta do Lucão. Quando o Lucão subiu, ele acabou se chocando ali com o Sabino, me parece. É falta que favorece o Santo André, Léo. E continua caído ali o camisa número 5, ele que até já vem se envolvendo em várias faltas. No comecinho da partida ele no meio de campo, depois foi ali no canto esquerdo também. Agora ali o camisa número 5 é chamado, tanto ele quanto também o Lucão do Break, para bater aquele papinho. A turma do Deixa Disso também chega lá. O camisa 8 do Santo André, o Thiaguinho, também tá ali no meio também. É mais aquele, pessoal, vamos jogar bola, deixa que eu apito aqui. Você viu o toque marcando, vamos girando. Tempo e placar do jogo aqui no Futebol no CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. O placar está assim, ó. Guarani 2 para o Bugrão. Santo André. Nada para o Ramalhão. Opa, deixa comigo, continua lá em Itu, 2-0, Ituano para cima da equipe da Ferroviária. Olha só, hein? E já tivemos também a Macaca empatando com o Mirassol, lá em Mirassol em 1-1. O Luca marcou o gol da Ponte Preta. O Luca é artilheiro do Campeonato Paulista, ao lado do Roberto, da Internacional de Limeira. Falta para o Guarani, despacha a bola para o campo de ataque, o lançamento foi feito, o Lucão de cabeça escora, mais uma vez o Lucão subiu ali para escorar a bola, agora está dando um arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Tem que tomar cuidado dessa chegada do Lucão, mas numa dessa escapa um braço ali meio que sem querer, viu, o Carlão? E aí vai prejudicar o Guarani, porque o árbitro já está de olho. E o Lucão é grandalhão, né, espalhafatoso, às vezes não tem muita noção da força que ele possui. Tem que tomar cuidado, um pouco mais de comedimento nestas divididas. 41 minutos e meio, 41 e meio deste primeiro tempo. Bugrão tá na frente, a torcida canta aqui no Brinco de Ouro. Bola recuada lá com o Jefferson Paulino, ajeita na perna direita, ajeitou, gingou de um lado, de outro para sair jogando, faz o lançamento, vem Matheus Pereira para tentar fazer o corte, na bola espirrada, sobra com o Lourenço, faz o domínio, tem jogador do Santo André que ficou caído, o Lourenço, Lucas Lourenço faz o domínio, devolve mais atrás com o Sabino, marcação do Lucão para cima dele, bota a bola para fora. E ele bate boa com o Carlão ali, hein? Bate boa com o Carlão, com o Lourenço. Vai a loucura o Sabino ali no meio campo, viu, Léo Toninho? Mais uma vez, né? Todo mundo aí um pouco mais pra frente aí nesse primeiro tempo. O camisa 16 do Guarani até acabou recebendo ali cartão amarelo, o Matheus Pereira. E só um detalhe, né? A torcida se inflama mais ainda, né? Claro, 2-0 Guarani, a forma que vem jogando, pelo passe errado, mas também porque a gente já consegue ver por volta de quase 100 torcedores da equipe do Santo André que começaram a cantar. Então a torcida do Guarani não deixou muito barato, não. Cantou junto também pra dar aquela abafada, mas até pelo momento do Guarani 2-0. E mais um detalhe, os jogadores suplentes do Santo André já em trabalho de aquecimento. Arremesso Manuel cobrado. E teve um bate-boca do Sabino ali no meio, com o Todinho e também com o Carlão. Jesus, não queria estar nesse meio não, viu, Carlão? Faz parte, né? O Sabino querendo o jogo, deu um tapa pro Carlão aqui, o Carlão não tava prestando atenção. O Todinho, você só falou agora o nome dele, né? Então, acho que tá o Sabino tem razão. Tá no jogo. Acabou lá mais uma vez o Guarani na saída com o Matheus Pereira. Oi, Léo, diga aí, Léo. Só um detalhinho, porque o camisa 16 acabou recebendo o cartão amarelo, né, do Guarani. Ele estava pendurado. O próximo adversário do Guarani é o Palmeiras no Allianz. Ou seja, o Guarani chega para esse importante confronto sem um lateral considerado realmente como titular. O Eliel pode aparecer aí para a próxima partida. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Toca a bola a equipe do Santo André ali com o Lourenço, rola a bola com o Luiz Gustavo, vem Santo André para o campo de ataque, Guarani mais uma vez esperando só para dar o bote, bola passada para fora. Carlão, sinceramente eu esperava um Santo André um pouquinho diferente nesse primeiro tempo, viu? O Santo André teve lampejos depois de tomar o gol, ficou um pouco mais com a bola, criou muito ali do lado esquerdo, chegou a oferecer um certo perigo, parecia que iria reagir.
Mas quando o Guarani adiantou um pouco mais as linhas, passou a ficar um pouco mais com a bola, controlar ali no meio campo com o Giovanni Augusto, com o Rodrigo Andrade, Júlio César aqui do lado esquerdo, o Guarani retomou as rédeas da partida, já fez o segundo gol e vai construindo uma boa vitória, não dando margem aí para o Santo André gostar do jogo ou diminuir o placar. 44, olha o Bugrão, vem para o campo de ataque ali pela direita, vem com o Diogo Matheus, vem com ela, faz o domínio, pertinho da lateral do campo, na ponta direita, encosta a marcação, ele devolve ali no meio com o Iago, recebeu, dominou, protegeu, tem Bruno Silva atrás, ele recua lá no círculo central do campo com o Ronaldo Alves, já faz o domínio, volta a bola com o Iago, ali pelo meio, tem o Lucas Lourenço para cima dele, rola a bola com o Matheus Pereira, lá do lado esquerdo, ele fez o passe curtinho com o Giovanni Augusto, recebeu, dominou, Giovanni Augusto, já faz o lançamento, na direita com o Júlio César, evitou a saída de primeira, lindo passe para o Diogo Matheus, tentou a devolução ali pelo meio, chega Thiaguinho, antes para fazer o quarto, Rodrigo Andrade briga pela bola, aperta ali, vai chegando o Tocantins, joga o passe, a bola espirrada, vem pelo meio, o Thalisson sai jogando no bico da grande área, tenta sair velocidade, vem Giovanni Augusto, rouba a bola, sobra com o Rodrigo Andrade, toca pela direita com o Diogo Matheus, ficou o Diogo com ela, rolou com o Giovanni Augusto, Guarani vem para cima em busca do terceiro gol, dá um tapa na bola atrás com o Iago, faz o domínio pela briga direita, perna canhota, inverte a jogada lá na ponta esquerda, lançamento muito forte. Quando ele viu o Matheus Pereira saindo lá na esquerda, ele imaginou que ele fosse por trás. Ele veio pelo meio e a bola foi muito forte, Léo. Ele acabou parando, né, no canto esquerdo, mas o Lucão do break falou, cruzava pra mim. Talvez uma bola num pouco antes, né? Ele acabou batendo com uma certa força e não fez talvez a curva que ele esperasse ali o jogador do Guarani. Confirmando 2 de acréscimos, viu, meu caro Cabelo? Vamos a 47, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 45-50, toca a bola mais uma vez o Santo André, que vem para o ataque lado esquerdo com o Lourenço, fez o passe do lado com o Tocantins, fez a tabelinha com o Thalisson, devolve no Lourenço, já recebeu mais uma vez o Lucas Lourenço, que toca mais atrás com o Carlão, vai passando a bola de um lado, de outro, vai buscando espaço ali, vai rolando a bola. E o Carpini desistiu de ficar do lado do campo ali, tá sentadinho no banco. Olha o Sabino, passou no meio, Todinho fez a tabela, Thiaguinho com ela, girou, bateu em cima do Ronaldo Alves, que faz o corte, ela sobra com o Júlio César de cabeça, toca com o Lucão, que dá um bico na bola. Na verdade, ele deu uma canelada na bola, viu, Léo Toninho? Como pôde ali no canto esquerdo, jogou a bola pra fora, lateral pra equipe ali do Santo André. Agora nem segura um pouquinho, finalzinho aí de primeiro tempo, 2-0 pra virar aí pro intervalo, é interessante. Vai terminar o primeiro tempo aqui no Brinco de Ouro. Tá 2-0, Guarani para cima do Santo André. Vem com o Carlão, Santo André carrega, o Carlão carrega o Santo André no campo de ataque. Thalisson recebe do lado esquerdo, faz o domínio na frente do Iago, puxa pelo meio, pisa na bola, tenta o passe ali com o Todinho, faz o domínio, rola a bola do lado com o Lourenço, adiantou demais, o Lucão chegou também Giovanni Augusto, apertaram a marcação, roubaram a bola, sai jogando o Giovanni Augusto, lado esquerdo ligou com o Júlio César lá na ponta canhota, já encara a marcação, ele puxa pelo meio, o Lucão passou, ele fez o passe no meio, ele buscava o Iago, chega o zagueiro por baixo para fazer o corte e ele fica gesticulando ali, mas é porque ele errou o passe, ele fica bravo com ele mesmo quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo aqui no Brinco. Guarani 2, Lucão e Giovanni Augusto. Santo André nada pro Ramalhão. Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. Deixa comigo, bola parou de rolar aqui no Brinco de Ouro, central da bola, os jogadores vão deixando o campo ali, meu caro Léo Toninho. Exatamente, os dois times já deixando ali o gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa, a arbitragem já aqui sem maiores reclamações e protestos aí dos torcedores, os jogadores do Guarani descem até de uma forma mais calma, com resultado interessante aí por 2-0, aí chega o jogador do Guarani, pra falar a verdade, eu acredito muito que seja o Matheus Pereira, né, o único que foi amarelado ali pelos lados do Guarani, ele tava pendurado, lembrando, não encara a equipe do Palmeiras na próxima rodada, jogando no Allianz Parque, jogo domingão, 4h30 da tarde, jogo difícil para o Guarani, lembrando, claro, com transmissão da Rádio CBN Campinas, mas basicamente só os jogadores do Guarani deixando de forma lenta, né, já saindo ali pro vestiário, jogadores suplentes já começam a bater uma bolinha também, todos do Santo André já no vestiário. Os jogadores do Guarani estão ali batendo bolinha do banco, do Santo André, estão todos no vestiário, todo mundo desceu lá, Carpini vai ter muito trabalho nesse intervalo, lá nos vestiários da equipe do Ramalhão. 9h19, primeiro tempo, 2-0 para a equipe do Guarani. E aqui o Carlão vai falar pra gente quem foi o craque do jogo. O craque do jogo. Carlão de Freitas, jogo movimentadíssimo nesse primeiro tempo, hein? Um bom jogo, o Guarani dominou amplamente,
teve ali uma pequena queda logo depois de ter marcado o primeiro gol, recuou um pouquinho, mas foram ali 5 minutos, 10 minutos. Depois o Guarani retomou as rédeas do jogo e poderia até ter construído um placar maior. Olha, os dois autores dos gols, Lucão do Break e Giovanni Augusto, fizeram aí uma primeira etapa maravilhosa. Como você marcar um gol com 4 minutos, você muda completamente a característica de jogo, a dinâmica de uma partida, atrapalha muito, né, toda a preparação do adversário. Então eu fico com o Lucão do Break como o craque do jogo, fez um gol ali de puxeta, um gol de oportunismo, vive uma grande fase. Lucão do Break, o craque da primeira etapa. Carlão, você votou no Lucão do Break, né? E eu quero só destacar aqui o Lucão do Break, a briga em busca de roubar a bola que ele tem. E ele é grandalhão, pesadão, e ele não se entrega. Ele tem feito isso em todos os jogos, até no último minuto de jogo, Carlão. Que coisa. É verdade, vive um grande momento, né? Tá de bem com a vida, artilheiro, a bola tá entrando, a torcida de bem, jogador carismático, né? Jogador que hoje já ganha o seu espaço no coração do torcedor bugrino. Então não só é o artilheiro, é o matador, mas também é um cara muito participativo. Vive talvez uma das grandes fases aí da carreira do Lucão do Break. Muito bem, 9 horas e 21 minutinhos, a gente vai fazer aquele intervalo e volta daqui a pouquinho para bater um papo com o Carlão sobre o comentário do jogo. Vamos dar uma passada também para ver quem está à disposição aí dos times do Carpini no Santo André e também do Daniel Paulista no Guarani. Daqui a pouquinho, depois do intervalo aqui no Central da Bola, a gente volta já. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. O Brasil é um país continental. Ele não é só o Brasil da cidade e do asfalto. Ele é igualmente o Brasil da canoa, do igarapé, da bicicleta, da cidadezinha no meio do nada. Existe um Brasil onde a estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontus Sport Care 50+. Um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores. Ligue 19-3201-4740. 3201-4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize. Grefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani
Santo André, Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. Opa, 9 horas e 25 minutinhos, 9h25. Você tá ouvindo aí ao fundo o torcedor? O torcedor tá tão feliz, torcedor do Guarani, que os jogadores do banco de reserva estão fazendo um bobinho ali no gramado. Eles estão vibrando com o bobinho aqui no gramado do Guarani. Que bacana isso. 2-0 placar do primeiro tempo do Guarani para cima do Santo André, mesmo placar do Ituano para cima da Ferroviária. Já tivemos Ponte Preta e Mirassol empatando em 1-1. Tivemos também o Fluminense do Campeonato Carioca vencendo o Vasco da Gama por 2-0. No Grenal, o Grenal não aconteceu. Para você que está acompanhando aqui a CBN Campinas e não está sabendo ainda, teríamos o Grenal lá no Campeonato Gaúcho, hoje às 7 horas da noite. Não aconteceu o Grenal por um motivo, infelizmente, mais uma vez, um jogador foi atingido, desta vez por uma pedra, o Vila Sante, o paraguaio do Grêmio. O ônibus do Grêmio foi atacado por torcedores, provavelmente do Internacional. Já foram detidos, estão detidos esses suspeitos de terem atirado as pedras, e o Vila Sante acabou sendo atingido na cabeça com traumatismo craniano, está internado, está no hospital lá em Porto Alegre, não corre risco, tá bem, mas com isso o Grêmio disse que não jogaria. O presidente da Federação Gaúcha esteve no estádio do Beira-Rio, esteve reunido com os dois presidentes, tanto de Grêmio como de Inter, e decidiram adiar o jogo. O jogo foi adiado, portanto não teve Grenal. Motivo: ignorância do torcedor. Ignorância de um torcedor, ou de alguns torcedores, ou de um grupo de torcedores que atacaram o ônibus do Grêmio. Durante a semana já tivemos o goleiro do Bahia, né, o Danilo Fernandes, sendo atingido por uma bomba que foi atirada no ônibus do Bahia, isso na quinta-feira, e agora uma pedra, né, várias pedras atingiram ao ônibus do Grêmio que chegava no Beira-Rio para o Grenal. Que infelicidade, que momento infeliz que a gente está vivendo e não tem punição. Aí o cara é detido, presta depoimento e tal, é solto, é liberado, tá tudo certo, e o jogador sendo atendido lá no hospital. É uma pena, né, Carlão? É um momento, infelizmente, que parece que o ódio paira na sociedade, né? E concordei com a atitude do presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, de não entrar em campo. Essas atitudes, elas precisam ser banidas, né? O Bahia, eu acho que até pelo fato da própria torcida ter atingido o ônibus, entrou em campo contra o Sampaio Corrêa, não deveria ter entrado. O Grêmio agiu com correção, porque você entrando em campo, você trata a situação como normal, e ela não é normal. Os jogadores estão indo lá trabalhar, né? E a gente tem que parar, às vezes, de tratar o jogador como, na verdade, um robô, um escravo da torcida, né? E no caso do Grêmio não, porque foi a torcida rival, mas voltando ao assunto do Bahia, né? Essas coisas, elas precisamos dar um basta, né? Torcedor ir ao CT protestar, conversar com o jogador, mostrar arma, como já aconteceu, sabe? Essas situações não dão certo, infelizmente, e alguma atitude precisa ser feita. O Bahia não deveria ter entrado em campo contra o Sampaio Corrêa. O Grêmio deu o exemplo certo. É certo que a situação favoreceu ao Grêmio de não entrar em campo, porque foi uma torcida rival, foi a maior rival, né, a torcida do Internacional. Mas de qualquer maneira, um momento muito triste que estamos vivendo aí, um momento que parece que a cultura do ódio está imperando no nosso país, né? Eu ia falar o futebol brasileiro, não, mas em nosso país a cultura da intolerância. Infelizmente, estas situações precisam ser banidas. E também estamos vivendo um momento de guerra entre Rússia e Ucrânia. A Rússia invadiu a Ucrânia e o dono do Chelsea, né? O Roman Abramovich. Roman Abramovich, ele entregou o comando do Chelsea. Ele continua dono, mas não vai apitar mais nada até uma nova decisão. Ele passou toda a direção do Chelsea para os curadores da Fundação de Caridade do Chelsea, que vão administrar o Chelsea de acordo com todos já sabem como que ele gosta, como que ele quer. De longe, claro, ele vai continuar dando pitaco, mas ele não vai estar à frente mais do Chelsea, porque ele é russo e lá na Inglaterra está tendo uma pressão muito grande sobre a vida dele lá, não é? E ele acabou deixando. Mas vamos falar aqui que o Guarani está ganhando. Aqui no Brinco de Ouro, o Guarani vencendo esse primeiro tempo por 2-0. E vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio.
Eitas, um Guarani que teve um primeiro tempo aí, não foi um primeiro tempo avassalador, mas foi um grande primeiro tempo do Guarani, hein? Ô Cabelão, um primeiro tempo de eficácia, né? Um primeiro tempo de eficiência. O Guarani desceu mais uma vez, a exemplo do que aconteceu contra a Ponte, foi poucas vezes assim ao ataque de uma maneira mais clara, né? E quando foi, acabou sendo efetivo, marcando o gol com 4 minutos. Você marcar um gol no início muda completamente a dinâmica de um jogo, você atrapalha toda a estratégia do adversário, você ganha em confiança. A partida parece que se desenvolve melhor. E o Guarani foi assim, fez o primeiro gol, aí recuou demais, abaixou as linhas, o Santo André foi para cima, criou até oportunidades, principalmente ali do lado esquerdo com o Thalisson, mas essa pressão durou o quê? 5, 10 minutos, alguns arremates de longa distância, o Kozlinski ali dando conta do recado. A Guarani ajustou um pouco a marcação ali do Diogo Matheus, os volantes deram uma retaguarda, o próprio Iago voltando bastante, e o Guarani tomou as rédeas do jogo novamente. E aí, com 30 minutos, já fez o gol de pênalti, um pênalti claro, muito bem marcado pela arbitragem, e aí já construiu um placar de 2-0. E uma partida, o Santo André compete um pouco mais, mas ela como o Léo chamou atenção com a coincidência dos gols, né, dos autores dos gols e os tempos também, e realmente é uma partida muito parecida com o que foi o derby de sábado. O Guarani marcando um gol no começo, um adversário fraco até aqui, um adversário inoperante, e o Guarani tomando conta do jogo, jogando no erro do adversário, muito tranquilo, administrando a pressão da maneira como precisa ser administrada, não tomando aí não sofrendo com alguma chance clara de gol, e quando foi para o ataque foi para criar realmente oportunidade, foi assim que e é assim que o Guarani está construindo a vitória, jogando muito bem, um time muito sólido, um time muito autoritário dentro de casa, e é assim que tem que ser, já vai para cima, já marca o gol, já vai determinando, né, os rumos do jogo, e um primeiro tempo, mais uma vez, que dentro do que o Guarani planejou para esse jogo, beira a perfeição, com uma grande atuação do Lucão, uma grande atuação do Giovanni Augusto, o Júlio César também bem participativo ali pelo lado esquerdo, ou seja, um Guarani que faz por merecer construir este resultado de 2-0. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. 9 horas e 32 minutinhos, o Paraná Clube foi rebaixado do Campeonato Paranaense para a segunda divisão e aos 40 minutos do segundo tempo, os torcedores invadiram o campo para agredir os jogadores do Paraná Clube. Que coisa. 9h33, vai começar o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. As duas equipes já estão de volta no gramado. Santo André mexeu, o Léo Torinho daqui a pouco traz a informação de quem entrou e quem ficou no vestiário nesse intervalo de jogo da equipe do Ramalhão. O Guarani está ali já se posicionando, se distribuindo em campo para o segundo tempo de, por enquanto, 2-0. Vai ganhando a equipe do Bugre. Saída de bola com a equipe do Guarani, está ali o Lucão do break. O árbitro vai falar lá com o quarto árbitro lá. Vai bater um papo lá. Ah, não, só foi levar alguma coisa lá que ele achou no gramado ali, viu, Léo Toninho? Só foi entregar alguma coisa lá. Olha lá, entregou, botou no bolso, tá tudo certo. Tudo certo, Léo Toninho? Acho que deve ser aquela moeda que fica no bolso do árbitro, deve ter caído, não sei. Então, joga aqui, professor. Estão os boletos. É seguro aqui. Boletos vindo aí. Apita o árbitro! Bola tá rolando o segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Guarani, Santo André. Opa, deixa comigo. Vem Bugrão pro campo de ataque. Lançamento foi feito lá pela direita. Lá era pro Iago. Ele chegou na bola, a bola passou por ele. Na verdade, ele não quis se chocar ali como o Thalisson. A bola foi pra fora, arremessou manual. Troca na equipe do Santo André, Léo Toninho. Exatamente, troca, saiu camisa de número 6, viu? Saiu de número 6 da equipe do Santo André, o Thalisson, camisa meia dúzia, deixou o gramado e entrou camisa 17, o Bruno Xavier. Bruno Xavier correndo por aquele lado com a 17, primeira alteração no jogo, primeira alteração pelos lados do Santo André.
Toca a bola mais uma vez a equipe do Santo André, campo defensivo. O Thalisson foi embora, Bruno Xavier está em campo. Eu achei que o Thalisson foi um dos mais acionados do Santo André no primeiro tempo. Será que cansou, Carlão? Então, realmente eu pensei nisso também, Cabela. A não ser que algum problema físico tenha acontecido com o Thalisson, mas quando o Santo André esteve com a posse de bola, e no melhor momento do Santo André na primeira etapa, o Thalisson teve uma participação bem especial. Vem Thiago Eires com o Santo André no campo de ataque pela direita, tenta a finta. Foi programado, o árbitro nota a falta. É falta do Júlio César para cima dele. É falta que favorece a equipe do Santo André pela direita, viu, Latoninho? Exatamente, camisa número 7 acabou derrubando. Jogador do Santo André ali, o camisa 2. Falta frente ali do árbitro auxiliar, né? O Michel Cataneu Ribeiro, e ele que ele conta a barreira, fala ali para colocar a bola um pouquinho mais ali pro fundo. Camisa número 10, Lucas Lourenço se prepara para a cobrança. Tá lá o Lourenço se ajeitando para a cobrança. Vem também o Tocantins ali para fazer a cobrança. Ele que chega ali, não, é o Bruno Xavier que entrou agora. Tá ali o Bruno Xavier se ajeitando para a cobrança de perto da canhota. O Lourenço de perto direita. 2 jogadores da barreira. Do Guarani autoriza o árbitro. Vai para a bola. Bruno Xavier. Levantamento lá no segundo pau. Desvio de cabeça na trave. Luiz Gustavo deu uma testada na bola, explodiu na trave, voltou o Thiaguinho, fica com ela, invade a área, faz a finta, carrega, linha de fundo, tenta o cruzamento, bateu em cima do Diogo Matheus, volta a bola com o Thiaguinho, faz a tabela, pintou o lançamento, Todinho recebeu na área, subiu o Ronaldo Alves, Todinho bateu para longe do gol. Subiu sozinho, atrás de toda a zaga lá o Luiz Gustavo para dar uma testada na bola que explodiu na trave, Léo Toninho. Foi o famoso vacilo, né? Além do setor defensivo do Guarani, às vezes dá um apagão, né? A bola cobrada ali da falta, camisa 17, aqui no canto direito, foi praticamente lá no segundo pau, ninguém do Guarani acabou afastando. Pra sorte do Bugrão, Luiz Gustavo, camisa número 3, acabou cabeceando, foi ainda no reflexo ali o Kozlinski, mas bateu na trave direita, quase desconta no jogo. 2 minutos e 40, bola rolando o segundo tempo, 2-0, Bugrão ganha, aperta, sai de bola a equipe do Santo André, o Lucão vai lá pra cima do Carlão, o Carlão recua com o Jefferson Paulino, faz o domínio, goleiro da equipe do Santo André, pra sair jogando pelo lado direito com o Luiz Gustavo, já faz o domínio, Luiz Gustavo, vem carregando a bola, não tapa dela pro Thiago Enes, é lado direito que ele recebe, volta a bola lá atrás com o Luiz Gustavo mais uma vez, faz o domínio, levanta a cabeça, busca alguém pra fazer o passe, ninguém chega ali, ele vai carregando, toca do lado com o Carlão. O Santo André está na zona de rebaixamento, está perdendo o jogo. O Leotoninho corre risco, o Thiago Carpini, de uma possível demissão? Corre sim, viu, meu caro Cabelo? Isso porque, ó, a equipe do Santo André, se concretizar essa derrota, vai para 6 jogos sem vitórias, com 3 empates e 3 derrotas. Como você mesmo disse, está na zona de rebaixamento, está na última colocação do grupo D, com 7 pontos ganhos, e vem de uma derrota diante do Palmeiras por 1-0. E pega o Ituano, que vem vencendo a Ferroviária. Olha o caminho do Carpini. Vem Santo André pra cima, Júlio César chega pro baixo, dá um bico da bola, ela vai lá com o Carlão, zagueirão domina, coloca no gramado. Marcação em costa do Lucão, ele faz o passe lá pela esquerda com o Bruno Xavier, recebe, domina de volta, lá no campo defensivo, Carlão de Freitas, faltando só 3 rodadas, pode mudar técnico mesmo assim o Santo André? Ah, é a cultura do futebol. Infelizmente, se o Santo André acabar, se não vencer e tá com cara realmente de que isso aconteça, pode estourar aí a bomba no Thiago Carpini. Que coisa, hein? 2 técnicos seguidos perdendo o emprego no Brinco de Ouro. Claro, se concretizar aí esse resultado. Ninguém vai querer vir mais jogar aqui. Toca a bola lá pela direita mais uma vez aí com o Dudu Vieira. Pintou cruzamento na área, desvio de cabeça. Pra fora, Todinho de novo, sozinho, hein? De novo, sozinho, Todinho, Luiz Gustavo no lance anterior, agora o Todinho. Ninguém subiu com eles, viu, Leotoninho? Aí veio como elemento surpresa, né? Uma boa jogada ali do camisa 7 pelo canto direito, no cruzamento praticamente na marca do pênalti. Aqui o Todinho, ele acabou cabeceando pra baixo. Talvez se ele cabeceia mais frontal, mais na direção do gol, seria até uma bola com um pouco mais de força. Ia com certeza levar mais perigo ali pro goleirão Maurício Kozlinski. Tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão. Kozlinski está na cobrança. Já despacha a bola, bota lá no campo de ataque. Lançamento foi feito, quem sobe ali no meio, o Lucão do break, mas chega empurrando o Sabina. Falta que favorece a equipe do Santo André. Aliás, tem torcedor do Santo André aqui. Até um bom número da torcida do Santo André presente aqui no Brinco de Ouro. Sai jogando lá pelo lado esquerdo. O Tocantins com ela, rolou. Lado esquerdo, trabalhou por ali com Bruno Xavier. Devolveu no Tocantins. Carrega a bola na linha de fundo. Preparou o cruzamento. Kozlinski deu um tapa na bola. Sobrou pelo meio, girou, bateu por baixo. Ronaldo Alves.
Que bola venenosa pra cima do Kozlinski. Léo Tonin. E entrou desatento no segundo tempo o Guarani. Mais uma vez uma bola cruzada, dessa vez ali pro canto esquerdo. Toda a zaga do Guarani, o setor defensivo acabou bobeando. Uma grande defesa o Kozlinski ele fez. Conseguiu aliviar o perigo em 2 momentos. Dentro da pequena área, teve aquele abafa. Quase mais uma vez o Santo André ia descontar ali no placar. O Guarani vencendo por 2-0. Agora o Kozlinski caído no gramado, a mão ali na coxa esquerda, mas recebe uma certa pressão da equipe visitante numa bobeada do setor defensivo nessa segunda etapa do Guarani, Cabela. É verdade, o Léo Tonin falou que o Guarani voltou desligado. Também achei, viu, Carlão? E o lado esquerdo do Santo André, que foi até mudado pelo técnico Thiago Carpini, vai dando resultado. O Bruno Xavier chegando, trabalhando ali, o Thiaguinho também caindo por esse setor. O Santo André começa melhor, tem que tomar cuidado o Guarani, ajustar a marcação ali através do Diogo Matheus, os volantes darem uma retaguarda também, porque o Santo André vai começando a gostar do jogo, isso não é bom. 6 minutos passados deste segundo tempo. 2-0, o Guarani está ganhando. Kozlinski continua tendo atendimento médico ali com o departamento médico do Guarani em campo. Está sendo atendido ali. Mais uma esfriadinha no jogo, né? É a lesão da defesa difícil. Algo também que paira no futebol brasileiro. Pois é, a lesão da pressão. Isso. Cabelo, só um detalhe com relação ao histórico, né, do Guarani contra a equipe do Santo André. Os 2 últimos jogos o Guarani venceu, né? Os 2 foi em 2020 no Brinco 2-1, em 2021 no Canindé 1-0. Com relação ao histórico, sempre um confronto bem mais complicado. 35 jogos, 10 vitórias do Guarani, 12 do Santo André. Mas em casa o Guarani passeia legal. 16 jogos, 8 vitórias com apenas uma derrota. Tá jogando ali o Kozlinski com o Ronaldo Alves. Dá um tapa na bola lá, pela lado direito o Diogo Matheus. Volta no Ronaldo Alves, aperta a marcação na saída de bola, a equipe do Santo André. Ronaldo Alves dá um bico nela, joga pra fora. Torcedor já não tá gostando desse Guarani no segundo tempo, não. Tá gostando, torcedor, não. Bruno Xavier da cobrança do arremesso lá pela esquerda. Ele joga com o Sabino. Tenta o toque de primeira, devolveu lá com o Bruno Xavier, mas saiu a bola. Devolução mal feita pelo Sabino, a bola foi para fora. O arremesso é manual que favorece a equipe do Guarani no campo defensivo. E agora que o Sabino fez esse passe ruim para fora, o Carlão olhou para ele, o zagueiro, falou assim: tá vendo, claro, não fui eu que errei, viu, Léo Tonin? Exatamente, é porque eles ficaram, né, discutindo no meio do gramado ali, mas o Santo André ele já começa a ter aquele sentimento, aquele semblante de um pouco mais desesperado pela bola. Melhor aí nesse segundo tempo. E ó, o Santo André para trás. Olha o Ramalhão, subiu a bandeira. Impedimento marcado lá na ponta esquerda do Tocantins. Eu também achei que tava, viu? Também achei, todo mundo falou que tá reclamando, o torcedor do Santo André reclama, os jogadores até que não reclamaram tanto não. Impedimento marcado, é posse de bola mais uma vez para a equipe do Bugrão. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Tiro de meta batido, Thiago Enes dá um bico da bola, joga para o campo de ataque, vem Guarani brigando pelo meio, vem Rodrigo Andrade, a bola subiu, desceu, colocou no gramado, o Giovanni Augusto ficou com ela, já abriu pela esquerda com o Júlio César, já bota lá pela esquerda, chamou para dançar o Thiago Enes, gingou de um lado, de outro, perto da direita, levantamento na área, subiu o Bruno Xavier para fazer o corte, ela vem com o Lourenço, a bola quica no gramado, o Bruno Silva comete a falta, o jogo tá parado, é falta pro Ramalhão, Léo. E sem cartão amarelo ali pro camisa meia dúzia, né, um dos destaques do Guarani, o camisa meia dúzia, o Bruno Silva, que é capitão do time, até fez aqui algumas anotações, ele que já completou. Aliás, tem muitas anotações. Você viu, né? Eu anoto bastante. Ó, galera tá vendo no YouTube, o cara tem um caderno, dá uma olhada aqui, gente, olha isso aqui, ó. Tudo de anotação. Carlão viu o meu papelzinho do Faustão esses dias, tava com o meu papelzinho aqui do Faustão com alguns dados. É isso, hein? Mas só um detalhe, que ele com essa partida, ele jogou as últimas 54 jogos com a camisa do Guarani dos últimos 54 jogos, ele jogou 53. Ele ficou fora apenas de uma vez diante do Vitória na Série B do campeonato, né? O Guarani tomou aquele gol de escanteio. Sim. Porque acabou recebendo o terceiro cartão amarelo. Ele vem com muita frequência, praticamente 100% das partidas com a camisa do Guarani. Que coisa, hein? Toca a bola, a equipe do Guarani. Sai jogando ali pelo lado esquerdo. Matheus Pereira. Tenta imprimir velocidade. Dudu Vieira tentou dar um tapa ali no braço do Matheus Pereira. Faz de domínio, gira o corpo, protege a bola. Rola a bola ali pela meia. Quem vem pro campo de ataque. Olha só o Derlan, zagueirão. Deu uma penteada, escapou da marcação. Vem carregando pelo meio. Foi empurrado, pede falta. O árbitro falou que não foi nada, não. Levanta aí, Derlan. Sobrou o Lucão na roubada. Girou, bateu longe do gol. Girou, bateu longe do gol.
O Derlan veio carregando a bola, deu penteada pra lá, penteada pra cá. Aí ele tentou cavar uma falta e foi mal na encenação, Leotoninho. Faltou um pouquinho depois de cacuete, né? Pelo menos aí de um meio campista. Mas ele foi bem, pelo menos como um ponta aqui no canto esquerdo, ele deu aquela costurada, acabou faltando um pouquinho daquele jogo de cintura. Realmente não foi falta. O detalhe do Lucão, né? Ele acabou arriscando de fora da área, marcou um golaço diante do São Paulo, marcou o primeiro gol diante da Ponte Preta, justamente também aqui diante do Santo André. Mas o Guarani, de forma geral, é um dos líderes, né? Ou pelo menos o quarto time no Campeonato Paulista que mais tem finalizações, uma média de 14 por jogo. Olha o Santo André, cruzamento na área, Koslinski. O Todinho bateu de primeira ali perto da canhota, saiu fraquinho, o goleiro do Guarani fez a defesa, Léo Toninho. E a gente falando de finalização de um lado, do outro lado tem também. Jogada ali pelo canto esquerdo na hora do cruzamento, camisa número 9 com um elemento de surpresa. Se o Guarani não abrir o olho, daqui a pouquinho sai o primeiro gol. Sobra de bola com o Thiago Enes pela direita, você viu o toque marcando, já passamos de 10 minutos, hein? Aliás, já passamos de 11. Vamos girar? Tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 11 minutos e 10 segundos deste segundo tempo. Bola rolando aqui no Brinco de Ouro da Princesa pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, um sabadão de muito esporte para você aqui na CBN Campinas. O placar do jogo está assim, ó. Guarani. 2 para o Bugrão, Lucão e Giovani. Santo André. Nada para a equipe do Santo André. Futebol, vamos CBN. Lá em Itu, continua 2-0 para o Ituano, na bola rolando no mesmo horário aqui do Brinco de Ouro da Princesa. Já tivemos o vôlei Renata vencendo o América Vôlei, narração do Rafael Pio, 3-2 no tie break. Depois tivemos o empate de Mirassol e Ponte Preta com o Rafael Pio também, narrou também. E agora tá descansando, tá botando lá uma aguinha no gogó, tá de boa, tá descansando. O Rafael Pio só faltava ter que cantar hoje também, né? Aí que eu ia contar uma história pra você, né? Pelo amor de Deus, hein? E agora tá 2-0 para o Guarani, para cima do Santo André. Olha o Santo André, campo de ataque ali pela direita, Thiago Enes vai recebendo a bola, dominando, colocando o gramado, encosta a marcação do Júlio César para cima dele. Ele chamou a marcação para cima, ele volta, começa de novo com o Luiz Gustavo, que rola a bola do lado esquerdo com o Carlão. Zagueirão, tem uma avenida ali pela esquerda. Rodrigo Andrade aperta, ele faz o passe errado. Sobra com o Iago, presentaço pro Guarani, sai jogando Iago, fez a finta, chegou a marcação. Opa! Pra cima dele, eu achei que foi falta, hein? Segue o jogo, bola tocada, Sabino por baixo, vem Derlan, rasga Derlan, dá um bico na bola. Mas o árbitro anota uma falta no lance anterior do Bruno Silva pra cima do Sabino ali, meu caro Léo Toninho. Camisa número 5 eu achei também, né, que foi falta no Iago, mas ele também demorou demais pra soltar essa bola. Tinha passando aqui no canto esquerdo, o Júlio César praticamente sem marcação. O lance acabou seguindo, o juizão não deu falta ali pro Guarani, mas deu falta a favor do Santo André. E quem recebeu o cartão amarelo foi o camisa meia dúzia, o Bruno Silva, meia dúzia, Bruno Silva amarelado. Lembrando, Koslinski, Derlan e o Rodrigo Andrade permanecem pendurados. Podem, caso receba o cartão amarelo, não enfrentar a equipe do Palmeiras na próxima rodada. O Iago foi falar lá com o Wilbert, o árbitro do jogo lá sobre o lance anterior. O árbitro que é grandão perto dele ali, ele só botou a mão para trás e falou: sim senhor, senhor. Sim senhor, professor. Sim senhor, o senhor tá certo. Exatamente, faz sentido, professor, faz sentido. É falta pro Santo André, Bruno Xavier, cruzamento na área, sobe a zaga para fazer o corte do Derlan, tava lá, Carlão de Freitas. Só dá Santo André até aqui, 13 minutos, Carlão. A estratégia montada pelo Thiago Carpini no intervalo vai dando certo. Santo André já perdeu oportunidades, Júnior Todinho já arrematando em gol em 3 vezes, vai finalizando, vai chegando pelo lado esquerdo. O Guarani tem que tomar cuidado, ajustar essa marcação do lado direito de defesa, o próprio Iago, o Diogo Matheus, os volantes também, porque um golzinho aí complica tudo, muda a dinâmica da partida. E quando o Guarani estiver com a bola, tentar pressionar, tentar ficar com a bola, finalizar em gol para dar um susto no Santo André. Vai mandando nesta etapa. Giovanni Augusto rouba a bola, já toca no Júlio César de primeira, passou com o Diogo Matheus lá pela direita. Ele carrega, joga a bola com o Iago, faz o domínio, marcação encosta, escapa do primeiro, passa no segundo, fez o passe ali com o Bruno Silva, já inverte a jogada mais uma vez pela esquerda com o Giovanni Augusto, domina no peito, rola a bola com o Matheus Pereira do lado esquerdo, o Guarani tenta chegar no campo de ataque pela primeira vez nesse segundo tempo. Giovanni Augusto dominou, recuou com o Derlan para começar de novo. 14,5 segundo tempo. 2-0, o Bugrão tá ganhando. Olha o Giovanni Augusto, recebeu, dominou, tentou lançamento no meio do caminho. Bruno Xavier fez o corte, ela sobra com o Thiaguinho, tenta o passe é feito, mas a falta foi anotada do Rodrigo Andrade pra cima do Thiaguinho ali, viu, o Léo Toninho? E ele falou que não fez nada, né? Fez até aquele gesto ali da bola, mas eu achei que ele foi com uma força um pouco mais brusco ali pra cima do jogador do Santo André. Falta já batida, a torcida do Guarani se empolga, viu, Cabelo? O Rodrigo Andrade, na entrevista coletiva essa semana, falou que ele não toma cartão amarelo, não. Ele não joga pra tomar cartão amarelo, não, viu, Carlão? Ele joga
Sempre certinho na bola, viu? É um jogador viril, muito bom tecnicamente, mas é um jogador viril, forte, né, fisicamente. Então, por isso, hora ou outra, tem que tomar um pouco de cuidado, porque o ano passado eram 3 jogos, um cartão. 3 jogos. Cada enxadada é uma minhoca. Mais uma, mais uma, em cima do Lourenço agora, viu, Carlão? Olha lá. Vai brincando, vai, que não toma cartão. 15 minutos e meio, segundo tempo, 2-0, o Bugrão tá ganhando. Torcedor tá feliz, mas tá apreensivo neste momento aqui do Brinco de Ouro. Rola a bola, Luiz Gustavo ali pelo círculo central do gramado com o Sabino. Já recebeu, dominou, girou o corpo, fez o passe ali pelo meio, tabelou, recebe de volta ali com o Dudu Vieira, já encosta a bola lá pelo lado esquerdo, por ali com o Lourenço, jogou na área, Thiaguinho lá pela esquerda, dominou, carregou na linha de fundo, Ronaldo Alves acompanhou, marcação em cima dele, lá perto da bandeira do escanteio, Thiaguinho deu uma penteada, Ronaldo Alves por baixo, dá um totozinho na bola, joga pra fora, remexe, é manual pro Santo André, vai tomando distância, o Bruno Xavier vai jogar na área, hein, 16 minutos, segundo tempo, faz o arremesso, ali pro Thiaguinho na linha de fundo, voltou a bola com o Bruno Xavier, pintou o cruzamento na área, Bruno Silva fez o corte, ela sobra com o Júlio César, tenta sair jogando e a falta. Júlio César chegou atrasado no lance, a falta está anotada, é falta para a equipe do Santo André ali pela meia direita, vai levar um perigo tremendo pro Kozlinski, viu, o Léo? Ah, com certeza, uma falta mais central, né, o Júlio César que acabou derrubando o camisa 2 ali, o Thiago Enes, que como numa jogada anterior, ele também fez a falta no próprio camisa 2, mas foi bem assim, rente à linha lateral, agora já é um pouco mais central essa bola, ali o camisa 17, ele já se prepara para a cobrança, que é o Bruno Xavier, acredito que o Lucas Lourenço, camisa 10, esteja ali também na expectativa para a cobrança, agora não, agora já saiu e é o 2, Thiago Enes junto com o Bruno Xavier, 2 jogadores aí para a bola, perigo pelos lados do Guarani. É falta pro Santo André. Vai levar perigo, hein? Pela meia direita, o Thiago Enes levanta o braço e o Bruno Xavier tá ali de perto da canhota. 4 jogadores na barragem, um mano em cima da linha da grande área. Sobrou para Bruno Xavier, cruzamento lá no segundo pau. Sobe a zaga do Bugre para fazer o corte. O Iago desvia de cabeça. Júlio César dá um tapa na bola, pela esquerda pro Giovanni Augusto. De primeira, dominou, girou, levanta a cabeça, encontra o Rodrigo Andrade, é livre de marcação lá do lado direito. Já domina a bola, o Santo André já se recompõe. O Iago vem com ela lá pela direita, vem carregando. O Iago bota a velocidade. Tenta o passe lá pela ponta direita, chega por baixo para fazer o corte. A zaga da equipe do Santo André, o Iago briga por ela e recebe falta. O Sabino, que chegava para cima ali, cometeu a falta, é falta agora para o Bugrão, meu caro Léo Toninho. E canto direito, o Iago, camisa 97, tentou fazer ali a proteção, segurou a bola, acabou chegando o jogador do Santo André, empurrando, indo no corpo agora, sem pressa, respirando um pouco mais ali o Guarani. O Giovanni Augusto, né? Camisa número 10, se prepara para a cobrança ali, canto direito. Já fez a cobrança curtinha do lado, Bruno Silva, Giovanni Augusto, rola a bola pela esquerda. Lado esquerdo vem com o Matheus Pereira, ajeitou na perna canhota, devolve Giovanni Augusto, deixa curtinho com o Júlio César, pintou o lançamento lá na ponta direita, o Iago recebeu, dominou no gramado, puxou na perna canhota, cruzamento na área. Sobe lá dentro Luiz Gustavo para fazer o corte de cabeça, ela vai sobrando com o Ronaldo Alves. Ronaldo Alves dormiu no ponto, chegou por baixo para fazer o corte, briga pela bola, equipe do Santo André, pintou o lançamento pro Dudu Vieira, lado direito, passou por ele, correu Derlan pra cima dele, pedindo um toque de mão do Dudu Vieira, cruzamento na grande área, subiu a zaga, bobeou, sobra de bola batida, pegou mão nela, vem Bruno Silva de cabeça, Diogo Matheus, bota a bola pra fora, que bobeira que tá dando uns brancos na equipe do Guarani, brincadeira, ô meu caro Léo Toninho. E virou um bate-rebate dentro da grande área, né? O Guarani deu espaço aqui na enfiada de bola pelo canto direito e qualquer bola alçada o Guarani bate cabeça. O Diogo Matheus falou, galera, riscão no chão, bola pela linha de fundo, atenção, escanteio para a equipe do Santo André. Vai pintar levantamento da grande área, perna canhota, vem ali na marca do pênalti, desvio de cabeça, foi para fora. Último toque do jogador do Guarani, mais um escanteio, e na minha anotação, que é o 6º escanteio para a equipe do Santo André no jogo. Vai faltar espacinho aí daqui a pouco, daqui a pouco acabou o espaço aqui, hein? 19 minutos é o segundo tempo, 2-0 Bugrão. Vem bola para a área, vai se ajeitando mais uma vez lá o Bruno Xavier. Vai para o cruzamento, vai todo mundo lá para dentro da grande área, cruzamento que vai lá do lado esquerdo, lá no escanteio, 6º no jogo. Bruno Xavier, cruzamento, vem na marca do pênalti, novo desvio de cabeça na trave, voltou pelo meio, é gol! Gol! Todinho! Santo André! Mais uma vez subiu sozinho, totalmente livre o Todinho!
A primeira vez a bola bateu na trave, voltou no pé, ele joga pra dentro do gol, diminui o placar aqui no Brinco de Ouro. Agora 2 pro Guarani, 1 pra equipe do Santo André, Léo Torinho. E vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski. Bola cantada, né? Ficha cantada a tempos. O Guarani vinha bobeando dentro da grande área, mais um escanteio depois de um bate-rebate. O Guarani tentou afastar, escanteio pro Santo André. Na segunda cobrança, o Todinho acabou cabeceando praticamente dentro da pequena área. O goleirão Maurício Kozlinski até foi ali pra bola, foi um misto entre trave, um pouco de defesa, mas no rebote praticamente ele empurrou a bola pro fundo das redes. Desconta segundo tempo. Agora Guarani 2, Santo André 1. Guarani vai mexendo enquanto o árbitro espera a definição do VAR. Vai mexendo a equipe do Guarani, Carlão de Freitas. Tava contada essa história, não tava, Carlão? Tava. O Santo André voltou bem melhor. A alteração que o Thiago Carpini fez surtiu efeito. O Bruno Xavier aqui pelo lado esquerdo, o Santo André pressionando. O Guarani pouco foi ao seu ataque, abaixou muito as linhas, foi sufocado pelo Santo André e diminuiu. Agora virou jogo. Vamos ver como que o Guarani vai se comportar com essa reação do Santo André, que até agora vai dominando o segundo tempo. Fez 2 mudanças ali o técnico Daniel Paulista. O Léo confirma pra gente daqui a pouquinho. Vem pro ataque, trabalhando Giovanni Augusto, lado esquerdo. Ele já faz domínio ali na frente do Dudu Vieira. Toca curtinho do lado, o Índio que já tá no jogo. Rola a bola de volta. Giovanni Augusto abre o lado esquerdo. O Índio vai na bola. Vai também Luiz Gustavo. Só faz a proteção o zagueiro. Bola vai pra fora. Tá dando escanteio. Ele se jogou ali pra cavar uma falta. Dá um tapa no gramado. Reclama com o árbitro. Ele tentou dar um migué. E deu escanteio também. Achei também, camisa número 3, né? Ali o Luiz Gustavo ficou bem irritadinho com o árbitro ali. O certo é que foi anotado ali escanteio a favor da equipe do Guarani. Importante lance aí, o Guarani tentando aí correr atrás do prejuízo. Camisa número 10, Giovanni Augusto pra bola. Daqui a pouquinho o Léo vai confirmar, troca-troca. Quem foram embora? O Rodrigo Andrade e o Iago. Os dois já foram embora. Escanteio. É o primeiro do jogo para a equipe do Guarani. Pelo menos a minha marcação é o primeiro do jogo. Primeiro do jogo para a equipe do Guarani com 22 minutos do segundo tempo. Escanteio cobrado, levantamento na área, sobe a zaga do Santo André para fazer o corte, tira o perigo dali, a bola chega lá do outro lado, vai trabalhando ali mais uma vez a equipe do Guarani com Persson. Já botou no campo de ataque, Thiaguinho desviou de cabeça, vai saindo Jefferson Paulino para ficar com ela. E bota ordem na casa da equipe do Santo André. Léo Toninho confirmando. Já confirmando então, saiu realmente 97 o Iago, também saiu o 32 Rodrigo Andrade e entraram 23 o Índio e o 8 Eduardo Persson. As 2 alterações aí do técnico Daniel Paulista. Olha o Santo André, lançamento na área, Ronaldo Alves bota para escanteio. É o 7º do jogo que favorece a equipe do Santo André, Léo Toninho. E a torcida grita, vai Guarani! Já para dar aquela jogada desse momento ruim defensivamente aí que o Guarani segue no segundo tempo. Mais uma vez escanteio para a equipe do Santo André. E aí querendo o golzinho de empate, viu, Cabelo? E foi de um escanteio que saiu. É lá pela esquerda mais uma vez o Bruno Xavier da cobrança de perto da canhota. Levantamento, vem ali pelo meio, subiu de cabeça, Derlan. Sobra de bola com o Lourenço, bateu de longe, espalma o goleiro. Bota pra fora, mas está dando impedimento ali no ataque da equipe do Santo André. Mas o Kozlinski salvou a equipe do Guarani ali, viu, Léo Toninho? E no reflexo, a bola ia no cantinho esquerdo, bateu de muito longe ali o camisa número 10, o Lucas Lourenço, com todos os jogadores, tanto de defesa do Guarani, de ataque do Santo André, ainda na grande área. Foi no reflexo, pegou no cantinho ali o Maurício Kozlinski. Pra sorte do Guarani, não foi escanteio porque teve ali impedimento anotado. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no Futebol CBN Campinas. 23 minutos e meio deste segundo tempo. Aqui Brinco de Ouro da Princesa, 9ª rodada do Campeonato Paulista. O placar está assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani, Lucão do Break, Giovanni Augusto. Santo André. 1 pro Santo André, Todinho. Opa! Carlão de Freitas, Índio e Persson estão em campo. Reforça a marcação. O Daniel Paulista percebeu que o lado direito de defesa do Guarani tá muito desguarnecido. O Santo André ataca muito pelo lado esquerdo, né? E vai pressionando, vai afogando o Guarani. Então ele reforça a marcação, coloca o Júlio César aqui na direita, até para dar uma retaguarda para o Diogo Matheus. Vai tentar ajustar, vai tentar corrigir esse setor de marcação, porque até aqui o Santo André vai dominando. E o Sabino tá com câimbras ali. O árbitro chega até ele ali, mandou parar o jogo, caiu. Desabou, camisa 5, tá lá. Com a perna dura, Léo Toninho. Já vai ter que comer uma bananinha, né? Porque banana é bom pra câimbras, né? Mas realmente, camisa número 5... Você sabe por que banana é bom pra câimbras? Não sei, Cabelo. Porque tem potássio. Olha lá. O que é isso, hein? Que momento, hein? Viu só? Nutricionista Cabelo. Tamo aqui, é nóis.
Mas já tá tudo bem, acho que realmente deve ter rolado uma bananinha ali, viu? Pois é. Já levantou ali, mas vai mexer o Santo André. Já tem alguém se preparando lá. Ainda, né? Acho que não vai dar mesmo, viu? A gente, claro, brinca da banana, mas tem todo aquele exercício, né? De você esticar o músculo pra você conter a cãibra, né? Exatamente. Mas de qualquer forma, continua mancando. Exatamente. Tá tudo bem com ele ali. Não tá muito tudo bem, não. Tá tudo bem com o Sabino, não. Tá lá, fazendo alongamento. Continua. 25 minutos deste segundo tempo, 2-1, placar do jogo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Guarani briga pela bola, sobra com o Lucão do Break, ele faz a proteção, Persson chega por ali, Lucão do Break encontrou Júlio César lá pela direita, não consegue fazer o domínio, bola correu mais que ele, foi para fora, arremesso manual e caiu o Júlio César, hein? Desabou o Júlio César lá na ponta direita, vai ter troca na equipe do Santo André. Não deu mesmo pro Sabino, viu? Foi embora, Sabino. Camisa número 5 com cãibras, hein? Com cãibras, camisa número 5 deixou gramado, pela minha anotação, foi o 22, o Rochinha. Isso. 22, o Rochinha entrou então no lugar do camisa 5, sabendo que foi uma aposta do Carpini, né? Ele acabou entrando, sentiu cãibras, não deu realmente pra voltar, fez ali um exercício, já vem aquele gelolzinho, aquele gelinho também, acredito que cãibras para a próxima partida não tenha problema. Mas então camisa 5 deixou gramado, entrou 22, Rochinha na equipe do Santo André. E o Júlio César correu ali para pegar essa bola, o lançamento do Lucão lá pela direita, não chegou na bola, mas deu um bico nela. Depois que ele deu um bico nela, ela caiu, Carlão. Não sei se na TV deu para ver uma imagem um pouco melhor do que a nossa aqui, que a gente não tem o replay, e estamos longe, porque foi do outro lado. Se ele levou a mão à coxa ou não. Não, foi mais ali no joelho. Talvez ele já estivesse com essa dor, porque ele deu um chute e pelo menos na imagem ele não faz nenhum movimento mais brusco com a perna. Até pensei que seria aí a dor da vitória, né, a lesão da vitória, mas parece que é mais ali um cansaço realmente, mas ele não fez nenhum movimento brusco não. E vem o 99 do Bugre aí, ó. Pois é, já está em campo. Eu acho que foi a lesão da vitória, sim. Muito bem, então tá tudo bem com ele, né? Tá tudo bem. Muito bem, 99 do Guarani tá em campo aí, viu, Latoninho? 99 é o Ronald entrando no lugar do 7, Júlio César sentiu, pelo menos no primeiro momento, foi pra bola, talvez alguma falha, algum problema mais muscular, mas deixou gramado, 99 Ronald já jogando. Santo André vem pra cima mais uma vez com o Bruno Xavier lá pela esquerda, recua com o Carlão rola a bola com o Luiz Gustavo, 2-1, 27 minutos deste segundo tempo, vem Thiaguinho ali pelo círculo central do gramado, trabalhando, devolveu lá pelo lado esquerdo, mais uma vez ali com o Lourenço, recebe a bola, domina, levanta a cabeça, volta a bola atrás com o zagueirão, ali com o Luiz Gustavo, com ela, já faz de domínio, bota a bola na grande área, Todinho recebe no peito, dominou, girou o corpo, tinha ali o Rochinha pela direita, ele prefere o toque pelo meio, o Índio fez o quarto da primeira, na segunda quem chega é o Matheus Pereira, dá um bicão na bola, joga lá na frente, tem ninguém do Guarani ali, hein? Tem ninguém, só tem o Luiz Gustavo, é como se tivesse uma parede, a bola bate e volta, vem mais uma vez com o Dudu Vira, já faz o domínio, gira o corpo, busca alguém para fazer o passe, ele toca do lado direito com o Rochinha, devolve atrás com o Enes, o Thiago Enes faz o domínio, devolve com o Luiz Gustavo, vai tocando a bola a equipe do Santo André, vai perdendo o jogo, tá 2-1, segundo tempo só deu Santo André, segundo tempo só deu Ramalhão, tá 2-1, bola voltou com o Carlão faz o domínio, pisa na bola, volta ali com o Luiz Gustavo, vai trabalhando de um lado, de outro, o Guarani fica fechado e o Santo André fica tocando a bola de um lado pro outro, Rochinha tenta a finta, escapa da marcação do Índio, se enroscou com o Índio, caiu, é falta pro Santo André pela meia direita, Léo. Camisa 23 foi parecendo um tanque ali, derrubando o 22. E você viu o tamanho do Índio perto do Rochinha? Exatamente, ele e o Ronaldo Alves, o Rodrigo Andrade, melhor dizendo, são aqueles dois que se estiver passando uma calçada, você tem que mudar para outro lado, viu, Cabela? Falta a favor da equipe ali do Santo André, tem o Bruno Xavier se preparando para a cobrança, o Enes, camisa número 2, também ali para bola. Olha o perigo, olha o Jesus Genésio ali na zaga da equipe do Guarani, viu, Cabela? É falta que favorece o Santo André. Na cobrança, o Bruno Xavier, cruzamento na área, desvio de cabeça! Gol! É do Ramalhão, Luiz Gustavo. Santo André! A 29 minutos deste segundo tempo, empata o jogo. Mais uma vez de cabeça. Mais uma vez, Luiz Gustavo, a primeira ele jogou na trave e agora ele jogou pro fundo do gol. Tá tudo igual aqui no Brinco de Ouro. Luiz Gustavo de cabeça, uma testada na bola.
Bota o 2 no placar do Santo André, agora tá tudo igual. 2 pro Guarani, 2 também pra equipe do Santo André, Léo Toninho. Que vai buscar a bola no fundo das redes, o goleirão Maurício Kozlinski. Nada pôde fazer, até pulou ali na bola no canto esquerdo, mas não conseguiu evitar o que foi o gol de empate, numa falta pelo canto direito. A gente até falou, né? A zaga do Guarani é Jesus Genésio, porque não acha nenhuma. Cruzamento, acabou cabeceando firme o camisa número 3 do Santo André, empatou o jogo para revolta dos torcedores bugrinos aqui. A gente até sinalizou praticamente 100 torcedores do Santo André que agora fazem a festa. Empate no jogo, brinco, segue Guarani 2, Santo André também 2. Carlão de Freitas, só dá Santo André. Guarani não fez nada no segundo tempo. E o tal do Bruno Xavier mostrou por que entrou. Todos os cruzamentos saem do pé dele e todos vão certinho. É um passe. O Santo André faz por merecer o empate. A única finalização do Guarani foi uma bizonha do Lucão do Break. A alteração do Carpini no intervalo surtiu muito efeito. A defesa do Guarani perdendo todas pelo alto. É um momento de instabilidade dentro do campo. Acho que essas duas alterações do Daniel Paulista, a entrada do Perso e do Índio, elas atraíram muito o Santo André. O Guarani recuou demais e não está contragolpeando. Momento perigoso. O Guarani tem que tomar muito cuidado porque o Santo André está mais próximo do terceiro gol do que o Guarani. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos de bola rolando deste segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista. O placar está assim, ó. Guarani. 2 pro Guarani. Santo André. 2 também para a equipe do Ramalhão. Futebol, vamos CBN. Lá em Itu continua 2-0 Ituano para cima da Ferroviária. Aqui tá tudo igual, 2-2. Remesso manual para a equipe do Santo André, já cobrado, vem bola para o campo de ataque. O Diogo Matheus chega cometendo falta, é falta que favorece a equipe do Santo André no campo de ataque. Lá pela esquerda, o Todinho tem a cobrança da falta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Ontos Sport Care 50+. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Luiz Gustavo vem com ela para o campo de ataque, faz o break, rola a bola ali com o Thiaguinho, domina no círculo central do campo, despacha lá na ponta canhota, lá do lado esquerdo, sobe de cabeça para evitar a saída, o Bruno Xavier não consegue, bola para fora, arremesso manual para a equipe do Guarani, está empatado o jogo 2-2 e duas vezes a lei do ex, hein? Todinho e Luiz Gustavo, hein, Léo Toninho? Exatamente, a gente até contou, né? 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, né? A lei do ex efetivamente e o treinador Thiago Carpini. Então, quer dizer, a lei do ex, mais uma vez, bairando aqui pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa. E, Cabela, quando você quiser, eu já tenho o público total e a renda. Pois não, então vamos lá. Vamos lá, público total 2.438, para uma renda de R$ 38.400. 32 minutos e 40 deste segundo tempo, tudo igual aqui no Brinco de Ouro, 2-2. Thiago Enes despacha a bola para o campo de ataque, lançamento feito ali pela direita, era para a chegada do Dudu Vieira, o Derlan chegou fazendo o cabeceio, a bola foi para fora, o arremesso manual para o Santo André, que vem para cima do Guarani. Vem para cima do Guarani a equipe do Ramalhão. O Thiago Enes está na cobrança, vai tomar distância para jogar lá na área. Pegou ali pertinho, agora sim, vai lá encostar na placa para fazer o arremesso lá para dentro da grande área. Vai para o arremesso, o Thiago Enes joga lá no bico da pequena área, sobe de cabeça o Ronaldo Alves para fazer o desvio e botar para fora. Agora que empatou, o Santo André está até um pouquinho mais calmo em campo. Até na cobrança do arremesso, já faz a cobrança, Rochinha devolve no Thiago Enes, que rola a bola no bico da grande área com o Thiaguinho. Thiaguinho devolve no Luiz Gustavo. O zagueirão da equipe do Santo André encontra ali pelo meio o Bruno Xavier, que toca mais atrás com o Carlão. Carlão faz o domínio no círculo central do gramado, na perna da canhota. Fez o passe lá pelo lado esquerdo, mais uma vez com o Bruno Xavier. Faz a finta em cima do Ronald, vem no meio, escapa da marcação do Persson. Volta a bola atrás com o Carlão, mais uma vez a equipe do Santo André. 33:50, vai tocando a bola o Ramalhão, CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Thiago Enes rola a bola ali com o Thiaguinho, vai tocando a bola, a equipe do Santo André, Carlão. O que eu vi no primeiro tempo o Guarani fazendo, tô vendo o Santo André no segundo tempo mandando o jogo, Carlão. Muito confiante na partida, trocando passes, jogando mais que o Guarani, trabalhando pelo lado esquerdo, os zagueiros que têm qualidade também, eles vão armando a equipe com o Carlão e com o Luiz Gustavo. É o Santo André totalmente diferente, muito em virtude dessa alteração, a saída do Thalisson para a entrada do Bruno Xavier.
34 minutos e meio deste segundo tempo, 2-2, placar do jogo. Tem arremesso manual, o árbitro manda fazer a substituição, é isso. Vai trocar a equipe do Guarani. Tem 2 jogadores lá na lateral do campo. O Bruno Silva é um que está saindo. Já deu ali a faixa de capitão para o Ronaldo Alves, Léo. Exatamente, camisa meia dúzia vai deixar o gramado, meia dúzia vai deixar o gramado para a entrada do Maxwell. E também vai sair o camisa 10 o Giovanni Augusto para a entrada do 38 Vitinho. Então vamos confirmar com calma, né? Então saiu camisa de número 10 o Giovanni Augusto para a entrada do 38 Vitinho. E saiu camisa meia dúzia, capitão do time, já amarelado o volante Bruno Silva para a entrada do Maxwell com a 71, viu, Cabelo? Muito bem, olha o Ramalhão, vem pro ataque lá pela esquerda, pinta um levantamento, desvio, Kozlinski. Sobe o goleiro para fazer a defesa e bota a ordem na casa da equipe do Guarani. Vamos confirmar que o Vitinho está em campo com a 38 e o Giovanni Augusto foi embora, é isso? Exatamente. 38 Vitinho em campo e Maxwell também com a 71. Muito bem, daqui a pouquinho o Carlão fala. Agora ele vai tocando a bola ali pelo meio. Persson com ela. Rola a bola pelo círculo central do gramado com o Índio. O Índio domina a bola, rola pela direita, pela esquerda com o Matheus Pereira. Já encontra ali na frente o Maxwell que não conseguiu o domínio. Carlão. Foram embora aí o Bruno Silva, xerifão ali do meio campo, e o Giovanni Augusto, o cara que pensava no meio campo. Ele abre mão de um volante, né? Até porque o resultado não lhe interessa. Ele estava com 3 volantes dentro de campo, 2 alterações. Olha o Ramalhão, chegou no ataque, cruzamento, espalma o goleiro! O Rochinha pela direita jogou lá na área, o Todinho subiu, deu uma testada na bola, o Kozlinski fez uma defesaça, Léo Toninho. Estão pedindo um possível pênalti, mas que jogada, mais uma vez ali pelo canto direito da equipe do Santo André, na hora do cruzamento teve um desvio, que defesaça do goleiro Bugrino. O Guarani, ele passa por sérios apuros aí no segundo tempo, a zaga que não se acha, a marcação que não se acha, Santo André praticamente passeando nesse segundo tempo, quase o gol da virada. O Daniel Paulista vai à loucura no banco de reservas. Escanteio para o Santo André sem pressa nenhuma. Vai chegando ali o Bruno Xavier para fazer a cobrança da minha marcação. 8º escanteio para a equipe do Santo André em todo o jogo. Bruno Xavier vai ali sem pressa nenhuma para fazer a cobrança de perna canhota. Eu acho que o árbitro está esperando, está conversando com o VAR. É a possibilidade da marcação de um pênalti, é isso, Léo Toninho? Exatamente, jogadores do Santo André pediram ali um possível toque de mão da zaga do Guarani. Eu vou ser sincero que eu realmente não vi, foi uma jogada muito rápida. O escanteio sim, teve sim um desvio no meio do caminho, mas o árbitro checa. E o VAR hoje é o Thiago Duarte Peixoto. O Carlão tá na tela, né, Carlão? Não sei se você tem essa imagem, eles fizeram um replay e para mim também não ficou definido. Realmente o jogador do Guarani, ele sobe com o braço aberto, mas eu não consegui identificar se a bola realmente pega na mão dele. Não foi nada, já mandou cobrar escanteio. Escanteio! Vai se ajeitando ali o Bruno Xavier para a cobrança de perna canhota, vai todo mundo lá para dentro da grande área. Bruno Xavier, perna canhota, levantamento, vem fechadinho no meio da pequena área, sobe a zaga do Guarani, vem ali para brigar por ela. O Ronaldi toca na bola, corre para evitar a saída, fica com arremesso manual que favorece a equipe do Bugre. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Fitas antiderrapantes, abraçadeiras em aço inox, bombas d'água, lonas de polietileno. Faça bem feito, faça com Ferrari. Olha o Santo André, vai tocando a bola mais uma vez, tentava chegar no campo de ataque, a bola foi para fora, o arremesso é manual para a equipe do Ramalhão. O próprio Thiaguinho chega lá, tem pressa, vai deixando a bola para o Bruno Xavier. O Santo André vai levando agora o jogo em banho-maria, com muita calma, com muita tranquilidade, viu, Carlão? Muita calma, muita tranquilidade, mas se aproximando até do terceiro gol. O Guarani apagou demais nessa segunda etapa. As alterações, a entrada dos 2 volantes ali, realmente eu não consegui entender. Tanto é que o Daniel teve que abrir novamente, tirar o Bruno Silva e colocar um jogador ofensivo. É um Santo André muito seguro, sabedor do que quer. Sai tocando a bola, Vitinho ali pelo meio. O árbitro está dando a vantagem. O árbitro deu a vantagem, o Vitinho parou, olhou para o árbitro. Como quem se diz, posso continuar ou não posso continuar, Léo Toninho? Que negócio, se não apitou, continua o jogo. Ele ficou olhando pro árbitro, não sei se ali do lado ele chegou a falar alguma coisa, deixa eu ver aqui o seu companheiro, algo nesse sentido. O jogador do Guarani já se levantando ali, né, o zagueirão da equipe do Guarani, o Ronaldo Alves. Mas realmente o Vitinho, ele vacilou na jogada. O árbitro deu a vantagem, não apitou, ele parou e ficou olhando pro árbitro. Vai com essa bola pra frente. Agora posse de bola pra equipe do Guarani. Tanto é que vai dar a bola ao chão ali. Ô Carlão, você falava da entrada de Maxwell e Vitinho. Para tentar corrigir as 2 alterações que ele acabou colocando. O resultado de 2-2 não interessa. Então, quando ele colocou os 2 volantes, ele ficou com 3
somando o Bruno Silva. Então ele tirou o Bruno Silva para colocar aí o Maxwell, abrir um pouquinho, e o Giovanni Augusto pelo Vitinho. Entrou o Vitinho, que é um jogador mais rápido, o Giovanni Augusto talvez cansado, não conseguia prender a bola, para tentar aí corrigir essa falha no meio campo, até porque o Santo André domina. 39 minutos e 50, sai jogando o Guarani com o Derlan, toca no Índio, devolve no Derlan, perigosamente jogando, porque o Santo André aperta a marcação, Matheus Pereira devolve no Derlan, ajeita na perna canhota, fez o passe direto para fora, arremesso é mano a mano pro Santo André no campo de ataque. Mudou. O torcedor tá ficando bravo demais aqui no Brinco de Ouro, fala aí, Léo Toninho. Exatamente, torcedor bravo, o Guarani não conseguindo pelo menos passar do meio de campo, e o Santo André mudou mais uma vez, saiu camisa 10, o Lucas Lourenço, 10, Lucas Lourenço, entrou 18 Giovani, portanto, está aí no segundo tempo jogando até agora empate em Campinas, viu, Cabelo? 2-2, placar do jogo, vem Santo André para o campo de ataque, Rochinha com ela para fazer o domínio, gingou de um lado, de outro, carregou, deu um tapa nela com o Carlão lá atrás, começa de novo o zagueiro, fez o passe, olha lá, perdeu o Giovani, sombra, opa! Foi tocado ali o jogador que é o Ronald, vai pintar cartão para o Giovani no primeiro lance dele no jogo, viu, Léo Toninho? Chegou já fazendo falta, camisa número 18, amarelado realmente porque o jogador do Guarani corria com uma certa velocidade, né, imprimia um contra-ataque principalmente interessante por aquele lado, foi derrubado, deu tempo agora, claro, com a falta, jogo parado, para a marcação do Santo André conseguir se ajeitar, né, ficam ali frente à grande área, lance importante, e o Ronald, jogador ali, camisa de número 99, ainda sentindo no canto direito, viu, Cabelo? Tá caído lá o Ronald, mostra a perna ali pro jogador, pro Giovani, olha lá, dá uma olhada aí, Giovani, que você fez, aí ó, dá uma olhada aí, rapaz, tá lá, o Ronald e o Giovani, a falta que favorece, ih, deu VAR. Se chamou o VAR, pode ter cartão vermelho lá pro Giovani, hein, Léo Toninho? E essa que é a estratégia do VAR, né? No sentido da revisão do lance. O VAR, como foi um lance de campo, ele tecnicamente não deveria interferir. Se ele chamou, pode ser, de acordo com uma análise, esse lance que você falou. A mudança do cartão amarelo para o cartão vermelho. E o Thiaguinho saiu daqui da área, o Thiaguinho, camisa número 8 do Santo André, para ir reclamar lá com o quarto árbitro, lá na beirada do campo, lá. Não sei não, eu acho que se chamou, é para cartão, né, Carlão? A entrada foi feia, viu, Cabelo? Aliás, totalmente desatento o Giovani, né? Primeira bola, tem que entrar concentrado no jogo. Perdeu ali, deu uma entrada por trás, tô achando que ele vai trocar o cartão, vai meter um vermelhinho aí, o que atrapalha demais a estratégia do Thiago Carpini, né? Vai ser expulso. Olha lá o árbitro chamando ele ali. Olha lá, tirou o cartão amarelo, não deu amarelo, porque vai dar o vermelho, vai pegar o cartão vermelho, vai ser expulso o Giovani, o camisa número 18, no primeiro, ele entrou, foi no primeiro lance que ele participou, ele foi expulso, Léo Toninho. Ele acabou nem transpirando, né, acho que a camisa, do jeito que ele pegou, tem até aquela gominha da dobra, ele pode até voltar pro cabide, porque não deu nem tempo, né. Não nem mandar pra lavanderia. Não precisa nem lavar, só coloca no saquinho de novo e entrega lá pro maqueiro. Coloca onde? Coloca onde? No saquinho. Tem que tomar cuidado, carnaval, né? Um saquinho fica um pouco complicado. Mas ali no canto direito foi falta, mudando, né? Do amarelo para o vermelho, expulso. Quem sabe a chance do Guarani, com um jogador a mais, voltar a ficar à frente aí no placar. É falta para o Guarani, agora com um a mais. 43 minutos deste segundo tempo. O Guarani fica com um homem a mais nesse finalzinho do jogo. Tem que saber aproveitar, né, Carlão? Com certeza, e teremos acréscimos, né? Cara, se eu sou o treinador do Santo André, no caso o Carpini, no vestiário, a cinta ia cantar pro Giovani, pelo amor de Deus. E que é isso? Do primeiro, ele acabou de entrar, ele entrou e foi lá e fez a falta. Tem titica de galinha na cabeça. Pois é. É falta pro Guarani. Diogo Matheus está na cobrança da falta de perna direita. Todo mundo ali na meia-lua da grande área. Guarani joga a partir de agora com um a mais. Foi expulso o Giovani. No único lance que ele participou, ele foi expulso. É falta pro Bugrão. Quem sabe agora a chance do Guarani passar à frente mais uma vez. Tem uma troca na equipe do Santo André. Todinho foi embora. Saiu Todinho, entrou 15, o Carlos Jatobá. Vamos de Carlos, entrou 15, Carlos no lugar do Júnior Todinho 9. Vai na cobrança da falta, Diogo Matheus, levantamento da grande área, subiu o Carlão lá dentro para fazer o corte. Ela volta com o Diogo Matheus, que só protege, ela vai para fora em arremesso manual. É manual que favorece a equipe do Bugre, lá pela direita o próprio Diogo Matheus na cobrança. Na bola recuada para começar com o Persson perto da canhota, rola a bola com o Ronaldo Alves no círculo central do campo. Aperta a marcação a equipe do Santo André, toca do lado, Persson vai trabalhando a bola lá pela direita, mais uma vez com o Diogo Matheus, rola a bola com o Ronald, recebeu o Ronald, encarou a marcação para cima dele, é falta, levou vantagem, cruzamento feito, desviou para fora, na
na anotação da falta, o árbitro deu vantagem, o Diogo Matheus ficou com ele lá na linha de fundo, Léo Toninho. Eu pensei que ele tinha, né, anotado ali a falta, mas deu certo. O Guarani na vantagem, um cruzamento para dentro da grande área, procurava o Lucão do Break, camisa número 11. Teve um desvio, a torcida vai junto, sentindo agora o bom momento do Guarani. Canto direito, escanteio a favor do Bugre. É lá pela direita, escanteio para o Bugrão. É o segundo escanteio em todo o jogo. Vai pintar levantamento, vem bola para a grande área. Tá vivo ali pelo meio, chegou batendo para fora do gol. O Lucão do Break chegou batendo de primeira ali na entrada da pequena área. A bola veio baixa ali pra ele encheu o pé na bola, mandou lá na arquibancada, Léo Toninho. E foi na disputa, né? Praticamente ali na marcação do pênalti, talvez poderia ter um pouco mais de capricho, né? Tendo em vista que essa bola chegou da forma que chegou, assim, no posicionamento dos pés, né, do jogador do Guarani. Mas claro, chegou, a torcida gostou e sem pressa alguma. Goleirão ali, o Jefferson Paulino, se prepara para a cobrança do tiro de meta. Ele despacha a bola para o campo de ataque, faz o lançamento. O Matheus Pereira corre ali em velocidade com Rochinha. Toma a frente, o Matheus Pereira protege, pisa na bola, olha do lado, tira o corpo no bico nela, no meio do caminho. O Carlos Jatobá. Jatobá é melhor, né? Carlos já tem o cabelo. Bota a bola ali pelo lado esquerdo, bota para fora, arremesso manual para a equipe do Santo André. Narrador que manda. Pois é. Já passamos de 45, hein? Mais 5, hein? Mais 5. Vamos a 50. Reta final de jogo, arremesso para o Santo André. Vem bola para o ataque, lançamento foi feito, sobe, Derlan de cabeça, desvia. O Maxwell dá um toquinho do lado. Vem o Lucão do Break, briga pela bola. Vitinho recebeu, dominou, rolou com o Ronald, voltou no Vitinho. Ronald mais uma vez vai para a tabela, vem pelo meio, no bate, rebate. Sobra de bola com o Ronald. Você deu um tapa nela lá pela direita com o Diogo Matheus. Vem para cima o Guarani, finalzinho de jogo, 2-2 é o placar da partida. Trabalhou mais uma vez o Vitinho, devolveu mais atrás com o Diogo Matheus. Bola tocada lá pela direita, passe é feito na linha de fundo, o Persson com ela, pintou o cruzamento, veio para trás, o lance, não tem ninguém do Guarani por ali. Bola passou no meio de todo mundo, ninguém para dar um tapa na bola pro gol. Olha o Dudu Vira, faz o lançamento lá no ataque, vem Ronaldo Alves para fazer o corte na perna canhota, já despacha para o campo de ataque. Dudu Vira com ela no meio do caminho, saiu com a bola e tudo. Arremesso manual para o Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Pontos Sport Care 50 a mais. Ajudar você a envelhecer com saúde e sem dores é o nosso objetivo. Aposente as suas dores. Pro ataque mais uma vez, o Diogo Matheus pintou o cruzamento. Índio na frente da grande área, preparou, passe forte, ela foi para fora, Léo Toninho. Muito forte, camisa 23 não tem esse cacoete, frente à grande área, conseguiu limpar bem ali da marcação, ele procurava o 71, né, o Maxwell, que praticamente não relou na bola no canto esquerdo, bola muito forte, nem o Maxwell foi, nem foi no capricho ali o passe do Índio. 2-2, placar do jogo, 47,5 deste segundo tempo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tiro de meta batido, lançamento feito. O Tocantins corre, a bola vai para fora, só tiro de meta agora para a equipe do Guarani. Tá ali o Kozlinski, sai jogando com o Derlan toca a bola ali pela frente da grande área com o Índio. Recebe a bola, faz o domínio, 47,50, vamos a 50. Tem mais 2 minutos de jogo ainda aqui no Brinco de Ouro. Ronaldo Alves lá na direita, toca na bola pro Vitinho. Já recebe o Tocantins, encosta pra cima dele, fez o passe pela meia com o Ronald. No domínio, a bola subiu demais, conseguiu passar pro Vitinho. Veio Dudu Vieira, faz o corte, ela vem com o Persson recupera pro Guarani. Pintou o lançamento pra área, subiu o Luiz Gustavo de cabeça pra fazer o corte, brigou pela bola do Dudu Vieira. Chega a bola com o Carlão, briga muito todo o jogo a equipe do Santo André. Bola sobrando lá atrás novamente a equipe defensiva do Guarani. Com o Ronaldo Alves, bota a bola com o Índio. O Índio faz o domínio, rola a bola pelo círculo central do gramado, todo encolhido. Santo André, Vitinho tenta o lançamento, Carlão de cabeça sobe para fazer o corte, sobra com o Thiaguinho, domina, já bota o Santo André em descida para o campo de ataque lá pela esquerda, com o Tocantins na perna da canhota, puxou pelo meio, tenta a finta, foi programado, é falta nele! É falta que favorece a equipe do Santo André. E vem mais um cruzamento na área nesse finalzinho de jogo, Léo Toninho. Aí acabou passando, né, ali o jogador da equipe do Santo André, como ele quis até aquele momento da falta. Já tinha tirado mais 2 jogadores do Guarani. Ali o Ronald, que fazia a proteção. Tinha um jogador também, ali o volantão bugrino, o Índio. Na verdade era o 17, né? O 17 ali do jogador do Guarani, mas o detalhe é que o Guarani ele deixa a equipe do Santo André com muita facilidade de tocar a bola. E agora é um lance de área, um lance que praticamente o Guarani não se achou no segundo tempo. Vem ali o Ramalhão tentando o gol da virada. Em Itu terminou 3-1, Ituano para cima da Ferroviária. Falta cobrada, cruzamento na área! Gol!
o Santo André! Santo André! Jatobá! Carlos Jatobá de cabeça, deu uma testada na bola, 49 minutos deste segundo tempo. O Jatobá foi lá em cima, a bola passou entre as pernas do Kozlinski, foi pro fundo do gol. Vira o jogo para cima do Guarani, o Santo André no último minuto de jogo. Carlos Jatobá de cabeça, 3 para o Santo André. Nada para a equipe do Guarani, aliás, 2 para o Guarani, Léo Toninho. Vai buscar a bola no fundo das redes o goleirão Maurício Kozlinski. De uma noite brilhante do Guarani no primeiro tempo, abrindo 2-0 para uma catástrofe no segundo tempo, tomando 3 gols e principalmente esse no finalzinho da partida. Um lance que no canto esquerdo, mais uma vez o Bruno Xavier com a 17 fez a cobrança e dentro da grande área o Jatobá com a 15 acabou cabeceando para baixo. Goleirão Kozlinski não teve o que fazer, até passou por debaixo das pernas dele. Foi um lance muito rápido, não teve reflexo suficiente para afastar ali o perigo e o Santo André vira o jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Agora Guarani 2, Santo André 3. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani! Deu Santo André de virada para cima do Guarani no último minuto de jogo. E mais um gol de cabeça, não deu nem tempo de chamar você, Carlão de Freitas. Que coisa, hein? Que coisa. Um segundo tempo horrível do Guarani, entrou tudo por cima. O lado esquerdo foi gigantesco do Santo André, as mudanças do Carpini deram certo. Realmente um segundo tempo primoroso. Um segundo tempo que tivemos uma aula, sim, uma aula do Santo André, uma aula de mudança tática, de mudança de postura. O Santo André fez por merecer nessa etapa complementar pela luta, pela qualidade técnica e por não ter desistido do jogo. 3-2, uma virada, eu acho que histórica para o Santo André. E jogando com um a mais na reta final, né? Desde os 38 até os 50, o Guarani jogando com um jogador a mais. Foi expulso o Giovani, jogando com esse jogador a mais. Mas aqui, fim de papo, fim de jogo no Brinco de Ouro. 2 para o Guarani, 3 para a equipe do Santo André. Léo Toninho, já a galera do Guarani já todo deixou gramado. Santo André faz muita festa ali pelo meio. Uma noite começou até de uma forma brilhante, né? Como nós tínhamos falado, agora foi para passar esses dias. Até o Guarani tem a cabeça aí na Copa do Brasil, dia 1 do 3, Maricá lá no Rio de Janeiro. Mas uma noite que o Guarani fez 2-0 no primeiro tempo e um futebol que acabou ficando realmente no primeiro tempo, né? A torcida saiu muito revoltada, mas que a torcida acabou não fazendo tanto barulho assim, mas apoiou o time, principalmente criticou bastante algumas escolhas talvez do Daniel, alguns posicionamentos aí dos jogadores dentro de campo, mas o sabadão de carnaval foi ruim para a torcida do Guarani, virou o jogo Santo André no finalzinho. E o detalhe, né, que a torcida que chegou do Santo André faz festa, fez festa, até fez um coro durante a partida. E agora os jogadores do Ramalhão chegam frente ali os torcedores, vibram bastante. Resultado importante que você perguntou do Carpini, né, tinha aí 5 jogos sem vitória, voltou a vencer na competição, pelo menos fica agora um pouco mais aliviado, não só com a performance do time, quanto a zona de rebaixamento, viu, Cabelo? Dá uma respirada aí nessa reta final do campeonato, faltando 3 jogos agora para terminar a primeira fase do Campeonato Paulista. Deu Santo André, 3-2 para cima do Guarani. São 10 horas mais 27 minutinhos. Nós vamos fazer o que agora? Intervalo, meu caro Bolacha? Vamos para o intervalinho? Então vamos abrir Central da Bola aqui na CBN Campinas. Central da Bola. Pois é, Central da Bola com sabor amargo para o torcedor do Guarani que perde o jogo em casa de virada por 3-2 aqui no Brinco de Ouro. Lá em Itu, como eu já disse, o Ituano venceu por 3-1 a equipe da Ferroviária. Mais cedo, o Mirassol e a Ponte Preta empataram em 1-1 lá em Mirassol. Muito bem, vamos, já todo mundo nos vestiários, Santo André está indo pro vestiário ali, não tá ficando ninguém ali, né, Léo Toninho? Então agora já até com uma certa calma, né, feliz ali pelo resultado, mas devagarzinho entrando ali no vestiário, todos os jogadores do Guarani praticamente já foram pro vestiário. Muito bem, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta elegendo o craque do jogo e também quero ouvir o comentário do Carlão e nós vamos trazer toda a repercussão dessa derrota do Guarani aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo.
Barbacoa, muito além da carne. A seleção da Ferrari Máquinas entra em campo. Olha só a escalação desse timaço. Abraçadeiras, lonas, fitas antiderrapantes, bombas d'água, bombas submersíveis, rosqueadeiras, moto esmeril, além de compressores, pressurizadores, máquinas e ferramentas manuais. Uma reunião com os melhores equipamentos para você marcar um golaço em seu projeto. Faça bem feito, faça com Ferrari. O Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Você com mais de 50 anos que sofre com dores nas costas, dores no nervo ciático ou artrose, venha conhecer a Ontos Sport Care 50+, um programa desenvolvido para você envelhecer com saúde e sem dores. Ontos Sport Care 50+, aposente as suas dores. Ligue 19 3201 4740, 3201 4740. Fisioterapeuta responsável Mariana Esquarize, Crefito 274851-F. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping, Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, no mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Apresentação: Carlos Cabela. São 10 horas mais 32 minutinhos. Aqui no Brinco de Ouro, já não tem mais ninguém no gramado. Tanto Santo André como Guarani, os dois já nos vestiários. Deu Santo André de virada para cima da equipe do Guarani, 3-2. Vamos eleger o craque do jogo? O craque do jogo. Para você, Léo Tonin. Eu vou ficar com o Bruno Xavier, hein? Entrou no segundo tempo, mudou a cara da partida, 3 cruzamentos, 3 gols. Quer mais do que isso, Cabelo? Tô contigo e não abro. Carlão de Freitas. Rapaz, que coisa maluca que é o futebol, né? Eu sinceramente, eu não sou muito fã de ficar super valorizando o treinador de futebol, mas a mudança do Carpini deu muito certo no intervalo. Ele abriu mão do Thalisson, que fez até um primeiro tempo razoável, pelo menos... E nós falamos sobre isso, né? Nos poucos minutos de domínio do Santo André, após o Guarani ter marcado o primeiro gol, o Thalisson era a principal válvula ali de escape. E no intervalo ele abriu mão do Thalisson, colocou o Bruno Xavier, que jogou no Guarani, lateral esquerdo não é a dele, ele não é um lateral, ele é um meia, um atacante pelo lado esquerdo, mas jogou muito bem de lateral, mudou o jogo. Então um baita voto de louvor para o Thiago Carpini, mas claro, eu fico com o Bruno Xavier, que foi talvez um dos responsáveis por esta vitória do Santo André.
Pois é, foram 3 gols de cabeça e os 3 cruzamentos do Bruno Xavier. Que coisa. E fora os outros, né? Teve bola na trave, no cruzamento dele, teve bola que o goleiro tirou e tudo mais. Bruno Xavier, portanto, o craque do jogo, eleito aqui no Futebol CBN Campinas. 10 horas mais 33 minutinhos, 10h33. Carlão, a gente falava durante a semana, rapaz, no programa, no CBN Esportes, segunda edição, sobre a gangorra chamada Guarani, não é? E, cara, parece que essa gangorra continua, não é? Tudo bem que fez um bom primeiro tempo, essa gangorra de hoje não é aquela totalmente caída, né? Mas fez um bom primeiro tempo, mas voltou a perder de novo. É aquela história, né? Um ganha, o outro perde. Um ganha, o outro perde. E assim vai o Guarani. O segundo tempo foi assustador, né? O segundo tempo o Santo André engoliu o Guarani. O Guarani teve 2 finalizações no gol e 2 finalizações que passaram muito longe, né? E as 2 do Lucão do Break. Uma até a segunda do Lucão que ele pegou de primeira, quase que ele faz o gol. Mas a outra foi bizonha. Muito pouco para um time que a gente espera tanto, principalmente depois do último fim de semana. E aí vem a pergunta, será que venceu o derby porque a Ponte é horrível ou porque o Guarani está muito bem? Não sei, fico com a primeira, eu acho que a Ponte é horrível. Mas já passou, a Ponte pegou um empate em Mirassol, e o Guarani acabou cedendo o resultado de uma maneira muito estranha, de uma maneira infeliz, de uma maneira bizonha até, porque o Santo André virou com facilidade, né, Cabela? E aqui não é ser o gênio da lâmpada, estava muito na cara que o Guarani ia tomar o primeiro gol, e ao invés de ele reagir após ter tomado o primeiro gol, não, ele se retraiu ainda mais, o Santo André continuou num ritmo intenso. E a defesa entrou tudo por cima hoje. Realmente um sábado infeliz, principalmente o segundo tempo, ou principalmente não, totalmente o segundo tempo do Guarani. Foi aquele segundo tempo de Mirassol, o segundo tempo do jogo contra o Botafogo de Ribeirão. Foi um Guarani que voltou a ter. Tá duro do Daniel Paulista encontrar esta regularidade. Mais uma vez, foi lá em cima no último fim de semana e agora despenca, perdendo de uma maneira muito cruel em casa. O Daniel Paulista já tentou várias formações na zaga da equipe do Guarani, não é? E a que mais jogou junto nos últimos jogos foi essa zaga, Ronaldo Alves e Derlan. E hoje mostrou que, meu Deus, né? Principalmente no segundo tempo. Cai naquele desequilíbrio, né, Cabela? O Derlan saiu. O Hernando começou com o Derlan, aí o Derlan saiu para a entrada do Ronaldo Alves, aí o Hernando foi mal contra o Ituano, volta o Derlan foi muito bem no derby, e hoje a dupla de zaga não funcionou, o Guarani tomou muita bola aérea de cabeça, Luiz Gustavo, uma ele fez o gol, a outra ele meteu na trave, o Todinho desperdiçou 2 ou 3 de cabeça, principalmente no segundo tempo, e nós brincávamos, né, Cabelo? Olha o destino do futebol, que você não tinha sequer citado o nome do Todinho na primeira etapa, veio o segundo tempo, ele também foi um dos caras importantes nesta virada do Santo André. Realmente, 2 tempos distintos, um primeiro tempo em que o Guarani dominou administrando, mas foi dominante, e um segundo tempo, sinceramente, um atropelo do Santo André. Só deu ramalhão. Muito bem, os resultados de hoje: Mirassol e Ponte Preta 1-1, Ituano 3, Ferroviária 1, e aqui no Brinco de Ouro, Guarani de virada perdeu para o Santo André 3-2. Amanhã, 11 da manhã, tem Corinthians e Red Bull Bragantino lá na Neoquímica Arena. Às 4 da tarde tem Internacional e Palmeiras lá no Limeirão. E às 18h30, Santos e Novo Horizontino na Vila Belmiro. E ainda amanhã, às 8h30 da noite, o Botafogo recebe o São Bernardo. Na segunda-feira, o Água Santa pega o São Paulo em Diadema. É a rodada de número 9 do Campeonato Paulista. O Guarani se mantém na segunda posição com 10 pontos na classificação do Grupo A. Ainda não jogaram na rodada Água Santa e Inter de Limeira. Eu não sei se eu posso dizer sorte, viu, Carlão? Do Guarani nessa hora aqui, que o Água Santa e a Inter de Limeira tem jogos difíceis. O Água Santa pega o São Paulo e a Inter de Limeira pega o Palmeiras. Ambos jogam em casa, mas tem 2 grandes pela frente aí. Se podemos dizer, sorte para a equipe do Guarani, não é? Sorte porque hoje a gente sabe a diferença, né, entre os clubes grandes e os pequenos. Tudo bem que os dois não jogaram ainda, mas normalmente o grande tem levado vantagem, então por isso talvez os resultados possam ajudar, porque se os resultados não ajudarem, volta aquela conversa de antes do derby, né? Do Guarani buscando pelo menos uma vitória para não cair, e o próximo jogo é contra o Palmeiras, tal. Então a gente torce para que os grandes possam levar vantagem sobre os pequenos, para o Guarani não sofrer aí deste mal nas últimas rodadas do Paulistão.
No grupo B, o São Bernardo tem 14, São Paulo 11, Ferroviária que perdeu hoje 10, o Novo Horizontino tem 2 pontos, para mim já rebaixado. No grupo C, Palmeiras 16 pontos em 6 jogos, o Mirassol foi a 16, o Ituano foi a 14 e o Botafogo que joga amanhã contra o São Bernardo tem 12 pontos. No grupo D, Red Bull Bragantino 16, Santo André foi a 10 pontos, o Santos tem 9, a Ponte Preta lanterna do grupo com 8 pontos ganhos. Na classificação geral, o detalhe da classificação geral é Ponte Preta 13º colocado, com 8 pontos, Água Santa 7, Inter de Limeira 7 e o Novo Horizontino 2 pontos ganhos. O Santo André com a vitória foi a 10º lugar com 10 pontos na classificação geral, que tem o Palmeiras líder com 16 pontos, mesma pontuação do Red Bull Bragantino em segundo, do Mirassol em terceiro lugar, é a classificação geral do Campeonato Paulista. São 10 horas e 39 minutinhos, meu caro Léo Tonin. Santo André volta a campo quando agora? Volta no próximo jogo, dia 5, né? Sabadão diante da equipe do Ituano, hein? A gente falava, né, da pressão do Carpini, conseguiu um bom resultado, mas enfrenta um time que, como você mesmo sinalizou aí, vem numa campanha muito boa, 4º colocado na classificação geral, que é o Ituano, venceu a Ferroviária, o Santo André encara, né, no Bruno José Daniel, às 6h30 da tarde, a equipe do Ituano pelo menos vai ter essa semana novamente para trabalhar, para valorizar esse resultado positivo e voltar a campo jogando frente aos seus torcedores, hein, Cabelo? Muito bem, muito bem. A gente vai no ar até às 11 horas da noite, ver se dá tempo ainda de ter a coletiva no ar do Daniel Paulista, meu caro Léo Tonin. E o Bugrão, que já volta na Copa do Brasil, hein? Fui até fazendo aqui as anotações, né? A gente vinha passando basicamente a mesma linha de pensamento, né? Só confirmando mais uma vez, 2.438 pagantes, né? 2.438 foi o público total para uma renda de R$ 38.400. Com relação aos jogos do Guarani, olha como o mundo da bola é engraçado, né? O Guarani venceu a Ponte, vinha vencendo a equipe do Santo André e se a gente fosse olhar no grupo, o Guarani, que é grupo A, já estava chegando a 13 pontos. Olhando para a zona de rebaixamento, praticamente já não tinha mais problema e só ficava um ponto do Corinthians, né, que tem 14 pontos ganhos no grupo A. Agora o Guarani volta para 10 pontos, volta a olhar na zona de rebaixamento e principalmente uma classificação já fica um pouco mais embolado de novo, porque tem a Água Santa com 7 e a Inter de Limeira com 7 pontos ganhos também. Próximos adversários do Guarani, o Guarani tem que virar a chave, colocar um riscão no chão, pega o Maricá dia 1 de março, nesta próxima terça-feira de carnaval, 4 da tarde, lá no Rio de Janeiro. A equipe do Maricá, que acaba não tendo tanto calendário assim, veio da Copa Rio, acabou ganhando e tinha uma perspectiva, até um planejamento para que daqui 2 anos, na primeira divisão do Carioca, pudesse galgar aí uma classificação para a Copa do Brasil por pontos, algo dentro, né, da Federação Carioca de Futebol, mas de qualquer forma, entra como uma surpresa, vem praticamente só treinando, né, e encara o Guarani jogando em casa. O Guarani, pelo ranking, pode empatar por qualquer gol que consegue trazer aí a classificação para Campinas. Passando a Copa do Brasil, que já chega pressionado pelo resultado, enfrentando a equipe do Maricá, o Guarani pega no próximo domingo o Palmeiras, fora de casa, jogo difícil. Palmeiras aí volta a pensar o campeonato estadual e fiz mais 2 anotações. Depois do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, encara a Ferroviária no Brinco e encerra diante do São Bernardo fora de casa. Então, se o Guarani precisar de algum resultado, principalmente olhando para a parte de baixo da tabela, o último jogo do Guarani no Paulistão é fora de casa e não encara, né, claro, seus adversários frente ao seu torcedor. Um momento um pouco de ponto de interrogação, igual diria o outro. Chega pressionado pela virada da forma que foi, encara um time tecnicamente um pouco mais inferior do que o Guarani na Copa do Brasil, que vale além de uma graninha, claro, todo um pouco mais de moral, um pouco mais de confiança no trabalho, não só do Daniel, mas dos jogadores, e aí tem algumas pedreiras, né? O Palmeiras, que jogou Mundial, que tem um time muito acertadinho, a Ferroviária do técnico Elano, que também oscila, mas tem um time interessante, encara fora de casa o São Bernardo, viu, meu caro Cabelo? Muito bem, são 10 horas mais 43 minutinhos, 10h43 aqui na nossa transmissão, aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Os refletores começam a serem apagados, né, a serem desligados, apenas uma torre ligada neste momento aqui no Brinco de Ouro. 10h43, vamos para o comentário do jogo. O comentário do jogo. Oferecimento Mirante Auditoria e Consultoria. Soluções dinâmicas para o seu negócio.
Muito bem, comentário do jogo, Carlão de Freitas. Ok, Cabela, realmente um jogo estranho, um jogo pra gente tirar diversas lições, né? Eu acho que não só nós da imprensa, mas torcedores e os envolvidos neste duelo, né? Realmente 2-0 em alguns momentos é um resultado que não significa nada, né? Como hoje não significou para o Guarani, depois de um primeiro tempo muito seguro. Não que o Guarani tenha atropelado na segunda etapa, mas conseguiu administrar bem, conseguiu não sofrer. Quando foi ao ataque foi efetivo. E de repente você vai para o intervalo e o comentário entre nós era até em demissão do Carpini, em Guarani já praticamente selando a classificação à próxima fase. E as coisas mudam de uma maneira muito assustadora, né? Um Santo André dominante, um Santo André que voltou com alteração, saindo o Thalisson e entrando aí o Bruno Xavier, que já atuou aqui também para o Campinas, era um meio atacante, aliás, nunca brilhou, né? E hoje ele realmente brilhou, atuando por uma posição que não é a dele. E o Carpini estranhamente tirou o Thalisson e colocou o Bruno Xavier, e a substituição deu muito certo. O Xavier fez uma partida assombrosa aqui pelo lado esquerdo de ataque do Santo André, engoliu o lado direito do Guarani, o Guarani teve problemas. E até demorou para tomar o gol, né? O Santo André foi fazer com 19 minutos, mas a pressão até os 19 ela era intensa. Aqui as minhas anotações, o Luiz Gustavo já tinha mandado uma na trave, o Lucas Tocantins tinha feito um cruzamento que quase a bola entrou, o Júnior Todinho teve um cabeceio. Então foi um atropelo até os 19 minutos e o Santo André empatou o jogo, como já era de se esperar. Eu tinha cantado a bola, Toninho tinha cantado a bola, Cabela tinha cantado a bola e foi o que aconteceu. O Santo André fez o primeiro gol. E quando nós esperávamos um Guarani impactado pelo susto, eu digo impactado no bom sentido, toma um susto desse e vai para cima, não. Foi um Guarani que se acovardou e de repente o Daniel Paulista, claro, querendo corrigir esse setor direito de defesa do Guarani, ao invés de ele colocar um jogador, até ajustar a marcação, mas colocar um jogador um pouco mais ofensivo, não. Ele colocou dois volantes, o Eduardo Persson e o Índio. Só que uma dessas alterações, ele colocou o Índio no lugar do Rodrigo Andrade e o Persson ele colocou no lugar do Iago, ou seja, um volante por um volante, só que ele tirou um atacante para colocar um volante, ou seja, ele recuou demais, ele atraiu demais a equipe do Santo André. Ele teria sim que corrigir aquele setor, mas não tirar um atacante e colocar dois volantes, né, praticamente. E isso atraiu o Santo André. O Santo André se mandou pro ataque, estava bem no jogo, confiante toda a vida e acabou conseguindo o empate. Com os 2-2, aí o que fez o Daniel? Ele foi corrigir a besteira que fez. Tirou um volante, o Bruno Silva, para colocar aí um jogador de frente. Tirou o Giovanni Augusto ali cansado, não produziu nada na segunda etapa para colocar o Vitinho. Mas aí já era tarde, o Santo André já mandava no jogo completamente. O Guarani não conseguia contragolpear, não conseguia ter a posse de bola. O meio-campo todo era do Santo André, com o Dudu Vieira, com o próprio Sabino que saiu lesionado, saiu ali com cãibras. E à frente, Bruno Xavier do lado esquerdo, Lucas Tocantins e Júnior Todinho finalizando a todo momento. E de repente quando a gente já pensava no empate em 2-2, saiu o terceiro gol justamente no momento em que o Santo André tinha um jogador a menos, ou seja, tudo de errado que poderia acontecer com o Guarani nesse jogo aconteceu nesses últimos 50 minutos aí de etapa complementar. E bola na área, a defesa do Guarani hoje foi um desastre, né? Passou tudo por ali, Ronaldo Alves, Derlan, Diogo Matheus pelo lado direito, o próprio Matheus Pereira apareceu muito pouco no jogo hoje. E aí o Jatobá foi lá e cabeceou, a bola passou entre as pernas do Kozlinski, que vem fazendo um grande campeonato paulista e acabou falhando, né? Não foi um frango porque foi uma cabeçada a queima-roupa, mas uma falha, tomou debaixo das pernas ali, debaixo das pernas e debaixo das traves. Então erros imperdoáveis, erros que culminaram aí nesta vitória do Santo André. E mais uma vez, eu não sou muito de supervalorizar, eu valorizo o trabalho do treinador, mas supervalorizar como é a moda de hoje, eu não costumo fazer. Mas hoje sim, até por ser um cara da região, em alguns momentos incompreendido, talvez por algumas atitudes dele, mas outras também por uma certa rejeição. Mas hoje o Thiago Carpini teve um percentual importantíssimo nesta virada do Santo André ao colocar o Bruno Xavier na etapa complementar. Foi merecedor, coloca o Santo André numa posição ali um pouco mais
confortável com relação à briga de rebaixamento, para fugir do rebaixamento e de quebra, né? Coloca o Guarani numa situação agora de interrogação. Gostei o que o Léo Tonin disse. Uma situação de atenção, né? Uma situação que está controlada, mas precisa ter atenção, porque restam 3 rodadas e o Guarani não atingiu a somatória suficiente para escapar. Mas foi um jogo para a gente tirar lições. Nós da imprensa, os torcedores e principalmente os envolvidos na derrota do Guarani. Foi um jogo de lições e que o Santo André fez um segundo tempo primoroso e por isso leva a vitória para o ABC Paulista. Carlão de Freitas e o comentário do jogo. Faça uma avaliação contábil e tributária de sua empresa com a Mirante Auditoria e Consultoria, um time de profissionais com vasta experiência de mercado capaz de entregar a você uma avaliação minuciosa e soluções que atendem às necessidades de sua empresa, de forma dinâmica e personalizada. Acesse miranteac.com.br e entre em contato com nossos especialistas. Acesse miranteac.com.br, fone 19 3648 8750. Mirante Auditoria e Consultoria, soluções dinâmicas para o seu negócio. A jogada mais bonita, a emoção da vitória. Os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9h30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. CBN Serviço. Estão sendo disponibilizadas em todo o estado de São Paulo 40 mil vagas para 38 cursos de qualificação profissional de 120 horas de duração do programa Novotec Expressos, nos formatos presencial e remoto. Estudantes que estejam matriculados no ensino médio da rede estadual terão direito a receber um auxílio no valor total de R$ 600, divididos em 4 parcelas mensais ao longo da duração do curso. As aulas deverão começar no dia 14 de março. Os interessados devem acessar o site www.novotec.saopaulo.gov.br, fazer o cadastro simples, selecionar o município e escolher o curso de interesse. Henrique Bueno para o CBN Serviço. Toda segunda, no CBN Esportes Campinas, segunda edição, um campeão olímpico. André Heller analisa e traz as principais informações do vôlei. O medalhista estará no Toque de Ouro, com as novidades do esporte. Toque de Ouro, com André Heller. Você só tem no CBN Esportes Campinas. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Às terças e quintas, Marcos Vinícius Gasques comenta as novidades do setor no Ponto Final. Aos domingos, pela manhã, ele se junta a Guilherme Muniz e a dupla recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. da bola. 10 horas e 52 minutinhos de volta aqui no Central da Bola. Só para a gente, para a audiência rotativa do rádio. Hoje nós teremos o Grenal lá em Porto Alegre e torcedores do Internacional atacaram o ônibus do Grêmio a pedradas e um dos jogadores do Grêmio, foram alguns atingidos também, comissão técnica atingida, e um dos jogadores, o Vila Sante, o paraguaio Vila Sante, ele está ainda em observação, teve traumatismo craniano, está em observação no hospital em Porto Alegre, está tudo bem, está consciente, mas ele foi atingido com bastante gravidade e o Grenal foi adiado por esse motivo. Inclusive o Grêmio estava gravando a ida do ônibus até o Beira-Rio e todas as imagens já estão na internet de todo o ataque, de como aconteceu esse ataque ao ônibus do Grêmio.
Pois é, cada situação, não. Meu Deus do céu. Também teve briga no Paraná. O Paraná Clube foi rebaixado do Campeonato Paranaense, com uma rodada de antecedência, já rebaixado para a segunda divisão do Paranaense. Torcedores invadiram o campo para agredir os jogadores também lá no Paraná Clube. E que queda do Paraná, hein? Liderava quase G4 da Série B há 2 anos atrás. Exato. Perdeu aquela pegada, foi rebaixado e agora do estadual. É verdade, Que coisa, é verdade. A gente vive um momento, já falamos sobre isso, né, Carlão? Um momento de intolerância, um momento de ódio, um momento tão estranho que a gente vive, principalmente no meio que a gente vive, que é o meio esportivo, né? Infelizmente, né? As notícias desta semana foram notícias ruins, notícias tristes, né? Eu acho que faltou ao Bahia um pouco mais de força, até por parte dos jogadores, porque os jogadores têm voz ativa, eles poderiam ter não entrado em campo, talvez até com medo, né? Não fizeram alguma retaliação, porque a atitude foi partir da própria torcida do Bahia. E hoje para o Grêmio, com relação ao pedido de adiamento, ficou uma situação mais confortável, porque a agressão ou a tentativa de homicídio, vai, Cabela, porque é brincadeira, né? Uma pedra daquele tamanho com você sabe que tem pessoas dentro do ônibus, independente de camisa, de clube, mas você tá com uma pedra num ônibus que você sabe que tem ser humano ali dentro. Você não está fazendo carinho, né? Então, mas com relação ao pedido de adiamento ou protesto do Grêmio, ficou mais fácil, mais confortável, porque partiu da torcida rival. Mas eu acho que os jogadores do Bahia poderiam ter uma atitude assim um pouco mais drástica também, e não entrar em campo, pelo menos contra o Sampaio Corrêa. Mas realmente noticiário muito triste, e só confirma aquilo que a gente vem dizendo, né? Nós debatíamos antes da jornada sobre a intolerância, sobre o ódio, né? Sobre tudo isso que vem assolando o nosso país, essa polarização, tudo é muito triste. Eu acho que o que está acontecendo hoje, ou o que aconteceu nessa semana, infelizmente é o reflexo do que estamos vivendo em nosso país. Muito bem, são 10 horas e 55 minutinhos. Por enquanto, nada, entrevista coletiva do Daniel Paulista, né? Não, nada. Estamos no aguardo. Temos o link, mas estamos no aguardo. Muito bem, por enquanto ainda não temos a entrevista coletiva do Daniel Paulista, estamos aguardando aqui Léo Tonin. São 10 horas e 55 minutinhos, já deu seu destaque final então, meu caro Léo Tonin. Opa, fechado então, Cabelo. O Guarani que agora se prepara, né, para o confronto diante da equipe do Maricá, Rio de Janeiro, Copa do Brasil, jogo único, hein? Qualquer empate, o Guarani consegue a classificação e traz uma graninha aqui para Campinas, e pelo Campeonato Estadual encara a equipe do Palmeiras no próximo domingo, com transmissão da Rádio CBN. Lembrando, Matheus Pereira acabou recebendo o 3º cartão amarelo, não fica à disposição, mais um problema para o técnico Daniel Paulista, né? Possivelmente um Eliel pode jogar por aquele lado. O Matheus, desde quando chegou do Cruzeiro, titular absoluto, mas tem aí Copa do Brasil no meio do caminho, terça-feira de Carnaval, e domingão tem aí um adversário complicadíssimo, fora de casa, Palmeiras lá no Allianz Parque. O Guarani, a você um bom final de semana, bom domingo, meu caro Léo Tonin, até a próxima. Valeu, obrigado, um abraço a todos. Carlão, o Guarani que teve uma semana inteira para trabalhar, agora tem uma semana complicada pela frente, hein? É verdade, mas até que, como eu disse, que sirva de lição. Tem um jogo relativamente tranquilo, né, contra a equipe do Rio de Janeiro, contra o Maricá, mas que o Guarani leve muito a sério, porque a lição foi dada hoje, num momento importante, num momento em que tem tempo para recuperar. Então que ele cumpra o seu dever na Copa do Brasil e retome aí nos trilhos dentro do Campeonato Paulista. Muito bem, são 10 horas mais 57 minutinhos. Carlão de Freitas, um grande abraço a você, bom domingo, um restinho de sábado aí, tem uma horinha ainda aí, viu, Carlão, de sábado, viu? Mas um bom domingo pra você, a gente volta a se falar na segundona, às 11h30 da manhã no CBN Esportes, primeira edição. Valeu, Cabela, muito obrigado, foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, principalmente com o nosso ouvinte. Vamos saborear aí essa uma horinha de sábado que precisa ser valorizada. Valeu, Cabelo, até a próxima, um abraço. Um abraço para você também, Carlão. Olha só, em jornada hoje da CBN Campinas, longa. Começou 1h30 da tarde, com Vôlei Renata vencendo o América Vôlei, narração do Rafael Pio, comentários da Renata Rondini, reportagens do Guarizo. Depois tivemos Ponte Preta e Mirassol, Pio narrou também, ao lado do Gabriel Castro, os comentários, Adriana Almeida nas reportagens, e eu estive ao lado do Léo Toninho e do Carlão, desde as 18 horas, aliás, desde as 20 horas e 30 minutos, nessa derrota de virada do Guarani para o Santo André por 3-2.
Os trabalhos técnicos aqui está sendo ainda, né? Do Naldo Araújo, no estúdio, tem lá o Eduardo Rodrigues, o Bolacha. Todos uma ótima noite, um bom domingo a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. A gente volta segundona, 11h30 da manhã, no CBN Esportes, primeira edição. Um beijo no coração e até lá. Oferecimento Ferrari Máquinas e Ferramentas. Faça bem feito, faça com Ferrari. Ontus Sport Care 50+. Aposente as suas dores no corpo. Barbacoa, muito além da carne.